onde existe luz. Capítulo 1. Nosso potencial infinito. Quando começamos a entender o ser total que o homem é, compreendemos que ele não é um simples organismo físico. Dentro dele há muitos poderes, cujo potencial emprega um grau maior ou menor para se adaptar às condições deste mundo. É muito maior esse potencial do que imagina o homem comum. Por trás da luz de cada pequena lâmpada há uma grande corrente dinâmica. Sob cada pequena onda existe o vasto oceano que se tornou nas numerosas ondas. Assim é com os seres humanos. Deus criou todos os homens à sua imagem e deu liberdade a cada um deles. Mas você esquece a fonte de seu ser e o poder sem igual de Deus, que é intrínseco a você. As possibilidades deste mundo são ilimitadas. O progresso potencial do homem é ilimitado. O você real é a prolífica fonte de todo o poder, mas o você cotidiano é só um fragmento do que pode ser exteriorizado e manifestado. O você básico é infinito em potencialidade. Você é muito maior do que qualquer coisa, ou do que qualquer pessoa que você ansiou ser. Deus manifesta-se em você de um modo como não se manifesta em nenhum outro ser humano. Sua face é diferente da de qualquer outra pessoa. Sua alma é diferente da de qualquer outra pessoa. Você basta a si próprio, pois dentro de sua alma está o maior de todos os tesouros, Deus. Todos os grandes mestres afirmaram que dentro deste corpo está a alma imortal, uma centelha daquilo que tudo sustenta. De onde provém a nossa verdadeira personalidade? Vem de Deus. Ele é consciência absoluta, existência absoluta e bem-aventurança absoluta. Concentrando-se internamente, você pode sentir, de um modo direto, a divina bem-aventurança de sua alma dentro de você, e fora também. Se puder manter-se nessa consciência, sua personalidade externa vai se desenvolver e vai tornar-se atraente a todos os seres. A alma é feita à imagem de Deus, e quando nos estabelecemos na consciência da alma, nossa personalidade começa a refletir a sua bondade e beleza. Essa é a sua verdadeira personalidade. Quaisquer outras características que você exiba são uma espécie de enxerto. Elas não são o verdadeiro você. O ímpeto para ser e fazer o que seja o mais nobre, o mais belo do que sejamos capazes é a mola propulsora de todas as realizações elevadas. Empenhamo-nos pela perfeição aqui na Terra, porque ansiamos por recuperar nossa unidade com Deus. A alma é absolutamente perfeita, mas quando se identifica com o corpo, como ego, as imperfeições humanas distorcem sua expressão. A yoga nos ensina a conhecer a natureza divina em nós mesmos e nos outros. Por meio da meditação yoga, podemos ter consciência de que somos deuses. O reflexo da lua não pode ser visto claramente em águas agitadas, mas quando a superfície da água está calma, aparece um reflexo perfeito da lua. O mesmo acontece com a mente. Quando está tranquila, vê-se claramente refletida a face enluarada da alma. Nós, como almas, somos reflexos de Deus. Quando, por meio de técnicas de meditação, eliminamos os pensamentos inquietos do lago da mente, contemplamos nossa alma, reflexo perfeito do Espírito, e compreendemos que a alma e Deus são um. A autorrealização é o conhecimento, percebido mediante o corpo, a mente e a alma, de que somos um com a onipresença de Deus, de que não temos de orar para que ela venha a nós,
de que não estamos meramente sempre próximos dela, mas de que a onipresença de Deus é nossa própria onipresença, de que somos parte dele agora, tal qual haveremos sempre de ser. Só o que precisamos é aperfeiçoar nosso conhecimento. Concentre sua atenção no seu interior. Você sentirá um novo poder, uma nova força, uma nova paz em seu corpo, mente e espírito. Comungando com Deus, você muda sua condição de ser mortal para ser imortal. Quando fizer isso, todos os liames que o limitam serão rompidos. Há minas de poder que jazem inexploradas dentro de você. Em tudo o que faz, você usa esse poder inconscientemente e alcança determinados resultados. Mas se aprender a controlar e a usar conscientemente os poderes que há em você, poderá realizar muito mais. Poucas pessoas neste mundo tentam conscientemente desenvolver os potenciais do corpo, da mente e da alma. As demais são vítimas de circunstâncias do passado, seguem claudicantes, empurradas por hábitos errôneos do passado, desamparadamente vencidas por sua influência, lembrando apenas: sou um homem nervoso, ou sou fracassado, ou sou pecador, e assim por diante. Depende de cada um de nós cortar com a espada da sabedoria as cordas de nossa servidão, ou continuar atados. Uma das ilusões da vida é continuar a viver desamparadamente. Tão logo você diz que não adianta, as coisas se tornam assim. Pensar que você pode mudar à vontade é um engano. Nossas mentes pequeninas são parte da mente onipotente de Deus. Sob a onda da nossa consciência está o infinito oceano da consciência divina. Por esquecer-se de que faz parte do oceano, a onda se desliga desse poder oceânico. Em consequência, nossas mentes tornaram-se enfraquecidas por nossas tribulações e limitações materiais. A mente parou de trabalhar. Você ficará surpreso com o quanto ela pode fazer se você jogar fora as limitações que pôs nela. Por que limitar sua capacidade consoante o ditado: não morda um pedaço maior do que pode mastigar? Acho que você deve morder um pedaço maior do que pode mastigar, e então mastigá-lo. A mente é como um elástico. Quanto mais você puxa, mais ela estica. A mente elástica nunca arrebenta. Sempre que você sinta que sofre limitações, feche os olhos e diga a si próprio: eu sou o infinito, e verá o poder que você tem. Quando você me diz que não pode fazer isso ou aquilo, eu não acredito. O que quer que você decida fazer é capaz de fazê-lo. Deus é a soma total de todas as coisas, e a sua imagem está dentro de você. Ele pode fazer qualquer coisa, e você, do mesmo modo, também pode, se aprender a identificar-se com sua natureza inexaurível. Não se considere um fraco mortal. Quantidades incríveis de energia estão ocultas em seu cérebro. Em 1 grama de carne há o suficiente para fazer funcionar a cidade de Chicago por 2 dias. E você diz que está cansado? Deus nos fez anjos de energia, encerrados em matéria sólida, correntes de vida fulgurando através de um bulbo material de carne. Mas concentrando-nos nas fraquezas e nas fragilidades do bulbo corpóreo, esquecemo-nos de como sentir as propriedades imortais e indestrutíveis da eterna energia vital que está dentro da carne mutável. Quando você transcende a consciência deste mundo, sabendo que não é o corpo nem a mente, e ainda assim, estando mais consciente do que nunca de que existe, é essa consciência divina o que você é. Você é aquilo em que tudo no universo deita raízes. Todos vocês são deuses.
Se pelo menos pudessem ter consciência disso, por trás da onda da consciência está o mar da presença de Deus. Vocês precisam olhar para dentro de si. Não se concentrem na pequena onda do corpo com suas fraquezas, espiem mais para o fundo. À medida que ergam a consciência do corpo e de suas experiências, encontrarão essa esfera da consciência, repleta da grande alegria e da bem-aventurança que ilumina as estrelas e concede poder aos ventos e às tempestades. Deus é a fonte de todas as nossas alegrias e de todas as manifestações que a natureza abriga. Despertem da melancolia da ignorância. Vocês fecharam os olhos no sono da ilusão. Acordem. Abram os olhos e contemplarão a glória de Deus, o vasto panorama da luz se derramando sobre todas as coisas. Eu lhes digo que sejam realistas divinos, e em Deus vocês encontrarão as respostas para todas as perguntas. Afirmações. Estou submerso na luz eterna. Ela permeia cada partícula do meu ser. Estou vivendo nessa luz. O Espírito Divino impregna-me por dentro e por fora. Ó Pai, rompe as fronteiras das pequenas ondas de minha vida, para que eu possa me unir ao oceano de tua vastidão. Capítulo 2. Força em tempos de adversidade. Tudo que o Senhor criou foi para nos testar, para trazer de volta a imortalidade da alma sepultada dentro de nós. Essa é a aventura da vida, seu único propósito. E a aventura de cada um é diferente, singular. Você deve estar pronto para lidar com todos os problemas de saúde, da mente e da alma, com métodos indicados pelo bom senso e com fé em Deus, sabendo que na vida ou na morte a sua alma permanece invicta. Não deixe a vida derrotá-lo. Derrote a vida. Se você tiver uma vontade forte, poderá superar todas as dificuldades. Afirme, mesmo em meio às agruras: o perigo e eu nascemos juntos, e eu sou mais perigoso do que o perigo. Essa é uma verdade de que você se deve lembrar sempre. Aplique-a e verá que funciona. Não se comporte como um mortal servil. Você é um filho de Deus. Muita gente receia os problemas da vida. Eu nunca tive medo deles, porque sempre rezei: que o teu poder, Senhor, cresça em mim. Conserva-me na consciência positiva de que com o teu auxílio eu sempre posso superar as minhas dificuldades. Uma vez que você é feito à imagem de Deus, acreditar que as provas por que passa implicam dificuldade maior do que o poder de sua divindade para superá-las é crer numa inverdade. Lembre-se, não importa o que suas provas sejam. Você não é demasiadamente fraco para lutar. Deus não admitirá que você seja tentado além do que é capaz de enfrentar. São Francisco enfrentou tribulações maiores do que você pode imaginar, mas não se deu por vencido. Pelo poder da mente, ele superou esses obstáculos um por um e unificou-se com o Senhor do Universo. Por que não ter esse mesmo grau de determinação? Use todas as provações que lhe vierem como oportunidades para aprimorar-se. Quando passa pelas provas e dificuldades da vida, é comum que você reaja. Por que isso tem que acontecer comigo? Em vez disso, você deveria considerar cada prova uma picareta com que cavar o solo da consciência, dando vazão à fonte interior de fortaleza espiritual. Cada prova deveria revelar o poder oculto que você tem dentro de si próprio, como um filho de Deus, feito à sua imagem. Fugir dos problemas pode parecer a solução mais fácil, mas você só se fortalece quando luta com um adversário forte.
Quem não tem dificuldades não cresce. A vida nada vale se não for uma ininterrupta superação de problemas. Cada problema que aguarda solução em suas mãos é um dever religioso que a vida lhe impõe. Qualquer fuga de problemas, físicos ou mentais, é uma fuga da vida, já que não pode haver vida que não seja cheia de problemas. Enfrente a tudo e a todos, no campo de batalha da vida, com a coragem de um herói e o sorriso de um conquistador. Quando minhas provações se tornam muito grandes, busco a compreensão primeiro em mim mesmo. Não ponho a culpa nas circunstâncias, nem tento corrigir os demais. Primeiro eu me interiorizo. Tento limpar a cidadela do espírito, para remover tudo o que obstrua a toda-poderosa e plenamente sábia expressão da alma. Esse é o modo de viver que produz êxito. Doenças e dificuldades nos trazem uma lição. Nossas experiências dolorosas não foram feitas para nos destruir, mas para incinerar nossas impurezas e nos apressar na nossa volta ao lar. Ninguém está mais ansioso pela nossa libertação do que Deus. A cortina de fumaça da ilusão se interpôs entre Deus e nós, e Ele lamenta que o tenhamos perdido de vista. Ele não gosta de ver seus filhos sofrerem tanto, morrendo por causa de bombas que caem, de doenças terríveis e de hábitos de vida errôneos. Deus lamenta isso tudo, pois nos ama e nos quer de volta. Se pelo menos você fizesse o esforço à noite de meditar e estar com Ele, Ele pensa tanto em você. Você não foi abandonado. Foi você quem abandonou o seu verdadeiro eu. Quando você toma as experiências da vida como seu professor e aprende com elas a verdadeira natureza do mundo e o papel que você desempenha nele, essas experiências se tornam guias valiosos para chegar à satisfação e à felicidade eternas. Em certo sentido, a infelicidade é sua melhor amiga, porque o impulsiona a buscar Deus. Quando você começa a ver claramente a imperfeição do mundo, começa a procurar a perfeição de Deus. A verdade é que Deus está usando o mal não para nos destruir, mas para nos desiludir de seus brinquedos, das distrações deste mundo, de modo que possamos buscá-lo. O desalento não é senão a sombra que projeta a mão da Divina Mãe, quando se estende para acariciar. Não se esqueça disso. Às vezes, quando a mãe vai acariciá-lo, sua mão produz uma sombra antes de tocá-lo. Desse modo, quando as dificuldades chegarem, não imagine que ela o está punindo. Sua mão, que projeta sombras sobre você, detém uma bênção ao estender-se para trazê-lo mais perto dela. O sofrimento é um bom professor para os que aprendem com ele, rapidamente e de boa vontade, mas torna-se um tirano para os que resistem e se ressentem. O sofrimento pode nos ensinar quase tudo. Suas lições nos estimulam a desenvolver discernimento, autocontrole, desapego, moralidade e consciência espiritual transcendente. Uma dor de estômago, por exemplo, nos diz para não comermos em excesso e prestarmos atenção ao que comemos. A dor resultante da perda de riquezas ou de pessoas queridas nos lembra a natureza temporária de todas as coisas neste mundo de ilusão. As consequências das ações errôneas nos impedem a exercitar o discernimento. Por que não aprender por meio da sabedoria? Dessa maneira, você não se submeterá à dolorosa disciplina desnecessária deste rude capataz, o sofrimento. O sofrimento é causado pelo uso incorreto do livre-arbítrio. Deus nos deu o poder de aceitá-lo ou rejeitá-lo,
Ele não quer nosso infortúnio, mas não interfere quando escolhemos ações que levam ao sofrimento. Todas as causas de saúde deficiente, súbito fracasso financeiro ou outras dificuldades que desabam sobre você inesperadamente, sem que você saiba o porquê, foram criadas por você próprio, no passado, nesta ou numa encarnação anterior, e têm estado germinando em sua consciência silenciosamente. Não culpe a Deus, nem a quem quer que seja, se estiver sofrendo de moléstias, problemas financeiros ou distúrbios emocionais. Você criou as causas desses problemas no passado e precisa, com a máxima determinação, erradicá-los agora. É muito comum que as pessoas interpretem mal o significado de karma, adotando uma atitude de fatalista. Você não é obrigado a aceitar o karma. Se eu lhe disser que alguém está atrás de você, pronto para agredi-lo, porque certa vez você o agrediu e você simplesmente diz: bem, é o meu karma, e fica à espera que a pessoa o ataque, é óbvio que você receberá um golpe. Por que não tentar acalmá-la? Pacificando-a, você poderá reduzir seu rancor e eliminar-lhe o desejo de atacá-lo. Os efeitos de suas ações têm muito menos poder de afetá-lo quando você não permite que a mente se renda a eles. Lembre-se disso. Você também pode resistir ou neutralizar os efeitos negativos das ações errôneas do passado com os efeitos positivos desencadeados pelas ações corretas no presente, evitando desse modo que se crie um ambiente favorável à colheita do mau karma. Quando você compreende a si próprio como sendo um filho de Deus, que karma pode ter? Deus não tem karma, e você também não o terá quando tiver consciência de que é filho dele. Você deveria afirmar todos os dias: não sou um ser mortal, não sou o corpo, sou um filho de Deus. Isso é praticar a presença de Deus. Deus está livre de karma. Você é feito à sua imagem. Você também é livre de karma. Não deixe ninguém dizer que os sofrimentos e problemas que você experimenta são seu karma. Você, a alma, não tem karma. Shankara disse: sou uno com o Espírito. Eu sou ele. Se você compreender profundamente essa verdade, você será um Deus. Mas se você se mantiver afirmando, sou um Deus, e no entanto, no fundo da mente, estiver pensando, mas parece que sou um ser mortal, você será um ser mortal. Se você tiver consciência de que é um Deus, será livre. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se você puder purificar e expandir a mente por meio da meditação e receber Deus em sua consciência, você também estará livre da ilusão de doença, limitações e morte. Se quiser elevar-se acima do karma, procure compreender estas 3 verdades. 1. Quando a mente é forte e o coração puro, você é livre. A mente é o que liga as dores do corpo. Quando os seus pensamentos forem puros e você tiver a mente forte, não poderá sofrer os dolorosos efeitos do mau karma. Isso foi uma das coisas mais felizes que eu descobri. 2. No sono subconsciente, você é livre. 3. Quando está em êxtase, identificado com Deus, você não tem karma. É por isso que os santos dizem: orai sem cessar. Quando orar e meditar ininterruptamente, você alcançará o plano da superconsciência, onde nenhuma perturbação poderá alcançá-lo. Você pode tornar-se livre de karma agora mesmo, por meio desses métodos. Toda vez que perturbações kármicas infestarem sua vida, procure dormir.
Ou então, produza pensamentos puros e torne sua mente forte como aço, dizendo a si próprio: estou acima disso tudo. Ou, o que é o melhor, em meditação profunda, entre no divino estado da superconsciência. A bem-aventurança desse nível de consciência é o estado natural de sua alma. Mas você esqueceu sua verdadeira natureza por ter passado tanto tempo identificado com o corpo. Esse estado da alma, livre de perturbações, bem-aventurado, é o que tem de ser readquirido. A natureza da alma, como espírito individualizado, é bem-aventurança, um duradouro estado interior de sempre nova, sempre cambiante, alegria. Essa bem-aventurança oferece eternamente alegria imperecível a quem a conseguiu, mesmo quando a pessoa atravessa as provações do sofrimento físico ou da morte. Os remédios materiais, medicamentos, conforto físico, consolo humano têm suas indicações para fazer desaparecer a dor, mas o remédio máximo é a prática da Kriya Yoga e da afirmação de que você é um com Deus. Esta é a panaceia para todas as perturbações, dores e privações, o caminho para a libertação de todo o karma individual e coletivo. Afirmações. Sei que o poder de Deus é ilimitado. Como sou feito à sua imagem, eu também tenho a força necessária para superar todos os obstáculos. Querido Pai, quaisquer que sejam as condições com as quais me confronto, sei que representam o próximo passo no meu desenvolvimento. Receberei de bom grado todas as provas, pois sei que em mim existem a inteligência para compreendê-las e o poder de superá-las. Capítulo 3. Elevar-se acima do sofrimento. Tenho mantido contínua controvérsia com meu Pai Celestial, quanto ao porquê de a dor ser usada como prova para trazer de volta a eles seres humanos feitos à sua imagem. Digo-lhe que na dor existe compulsão. Persuasão e amor são meios mais eficazes de conduzir os seres humanos de volta ao céu. Embora eu saiba a resposta, sempre reclamei com Deus quanto a esses pontos, pois Ele me compreende assim como um pai compreende seu filho. Como este mundo é trágico, é um lugar de incertezas, mas não importa o que lhe tenha acontecido. Se você se lançar aos pés do Pai e buscar sua misericórdia, Ele o erguerá e lhe mostrará que a vida nada mais é que um sonho. Vou contar uma pequena história. Um rei adormeceu e sonhou que era pobre. No sonho chorava por algum dinheiro para comprar um pouco de comida. Finalmente a rainha o despertou e perguntou-lhe: o que há com você? Seus cofres estão cheios de ouro e mesmo assim você está chorando por algum dinheiro? E o rei respondeu: ó, que tolice a minha! Pensei que fosse um mendigo, morrendo de fome por falta de uma reles moedinha. Essa é a ilusão de toda alma, que sonha ser mortal, sujeita aos pesadelos de toda a sorte de doenças, sofrimentos, dificuldades e decepções. A única maneira de escapar desse pesadelo é apegar-se mais a Deus e menos às imagens oníricas deste mundo. Não existe crueldade nos planos de Deus, porque não há bem nem mal a seus olhos, apenas imagens feitas de luz e sombras. A intenção de Deus era que assistíssemos às cenas dualísticas da vida como Ele, o sempre alegre espectador do estupendo drama cósmico. O homem identificou-se falsamente com a pseudo-alma, ou ego, quando transfere seu senso de identidade para seu verdadeiro ser. A alma imortal descobre que toda a dor é irreal. Ele não consegue mais sequer imaginar o estado de sofrimento. Deus é a substância de que é feita a superconsciência do homem, que é imune à dor.
Todos os sofrimentos físicos e mentais decorrem da identificação, da imaginação e de hábitos equivocados de pensar. Adquira maior força mental, desenvolva um poder mental tão grande que você possa permanecer inabalável. Aconteça o que acontecer, enfrentando bravamente qualquer coisa na vida. Se você ama a Deus, deve ter fé e estar preparado para suportar as provações, quando vierem. Não tenha medo de sofrer. Mantenha sua mente forte e positiva. O mais importante é a sua experiência interior. Pela imaginação você amplia o sofrimento. Preocupações ou autopiedade não diminuirão seu sofrimento. Ao contrário, vão aumentá-lo. Por exemplo, alguém lhe faz algo errado. Você fica remoendo isso e seus amigos ficam falando sobre o assunto e lhe dando apoio. Quanto mais você pensa nesse assunto, mais você aumenta a chaga e o seu sofrimento. Algumas pessoas ficam sempre relembrando todo o sofrimento por que passaram e quão terrível foi a dor de uma operação ocorrida há 20 anos. Revivem e tornam a reviver a percepção dessa doença. Por que repetir tais experiências? A melhor maneira de dissociar-se de seu mal-estar é permanecer mentalmente desapegado, como se você fosse um mero espectador, enquanto ao mesmo tempo procura um remédio. O fato é que, se aprender a viver em seu corpo sem imaginar que ele é você, não sofrerá tanto. A sua conexão com a dor física é apenas mental. Quando você dorme e fica inconsciente do corpo, não sente dor alguma. Do mesmo modo, quando um médico ou um dentista lhe dá anestesia e opera seu corpo, você não sente qualquer dor. A mente foi desconectada da sensação. Cuide do corpo, mas eleve-se acima dele. Saiba que você é diferente da sua forma mortal. Erige uma grande barreira mental entre sua mente e seu corpo. Afirme: sou diferente do corpo. Nem calor, nem frio, nem doença podem me atingir. Sou livre. Suas limitações se tornarão cada vez menores. A melhor anestesia contra a dor é o poder mental que você tem. A dor diminuirá se a sua mente se recusar a aceitá-la. Tenho observado que às vezes, quando este corpo se machuca e sente muita dor, se fixo a mente no centro crítico, quer dizer, se me identifico mais com Deus e menos com o corpo, não há dor. Portanto, quando vier a dor, concentre-se no centro crístico. Isole-se mentalmente da dor. Desenvolva maior força mental. Seja firme interiormente. Quando você estiver sentindo dor, diga intimamente: não me dói. Quando algo doer, perceba-o como algo que precisa de cuidado, mas não sofra com isso. Quanto mais você se concentra no poder da mente, mais sua consciência do corpo se desvanece. Dor e prazer são transitórios, dizia Sri Yukteswar a seus discípulos. Suportem com tranquilidade todas as dualidades, tentando ao mesmo tempo colocar-se fora do alcance da influência delas. Em meio a condições negativas, faça oposição, pensando e agindo de modo construtivo e positivo. Pratique titiksha. Em sânscrito, capacidade de suportar com equanimidade mental. Quer dizer, a atitude de não ceder às experiências desagradáveis, mas resistir a elas sem se deixar incomodar mentalmente. Quando vier a doença, observe as leis da higiene, sem permitir que a mente se perturbe. Mantenha a serenidade em tudo o que fizer. Quer você esteja sofrendo nesta vida, quer esteja sorrindo na opulência e no poder, sua consciência deve permanecer inalterada. Se conseguir alcançar a equanimidade, nada poderá jamais feri-lo. As vidas de todos os grandes mestres mostram que eles alcançaram esse estado abençoado. A meditação é o caminho pelo qual você precisa
se empenhar para elevar-se acima da ilusão e conhecer sua verdadeira natureza. Se conseguir manter esse estado de consciência, tanto nas atitudes quanto na meditação, permanecendo imperturbado pelas experiências ilusórias, então estará acima deste mundo onírico de Deus. Para você, o sonho estará terminado. É por isso que o Senhor Krishna enfatizou que, se quiser a liberdade no espírito, você tem de ser equânime em todas as circunstâncias. Aquele a quem esses contatos dos sentidos com seus objetos não podem agitar, que é tranquilo e imparcial na dor e no prazer, somente ele está apto para alcançar a perenidade. Quando os tigres das preocupações, das doenças e da morte o estão perseguindo, seu único refúgio é o templo interno do silêncio. O homem de profunda espiritualidade vive dia e noite num tranquilo silêncio interior, no qual nem as preocupações ameaçadoras, nem mesmo o choque de mundos em colisão são capazes de penetrar. Nenhuma sensação ou tortura mental poderá afetá-lo, se a sua mente dela se dissociar e ficar ancorada na paz e na alegria de Deus. O poder curativo de Deus. Há dois modos pelos quais nossas necessidades podem ser atendidas. Um é o modo material. Por exemplo, quando estamos doentes, podemos ir a um médico em busca de tratamento. Mas chega uma hora em que nenhum auxílio humano surte efeito. Aí então, buscamos a alternativa, o poder espiritual, aquele que fez nosso corpo, mente e alma. O poder material é limitado e, quando falha, recorremos ao ilimitado poder divino. Analogamente, no que se refere às nossas necessidades financeiras, quando já fizemos o melhor possível e ainda assim não foi suficiente, voltamo-nos para esse outro poder. Conhecer Deus é a maneira mais importante de curar todas as doenças, físicas, mentais e espirituais. Assim como as trevas não podem permanecer onde existe luz, assim também as trevas das doenças são expulsas pela luz da perfeita presença de Deus ao penetrar no corpo. O ilimitado poder de Deus trabalha implicitamente em todos os métodos de cura, sejam eles físicos, mentais ou vitais. Esse fato jamais deve ser esquecido, pois se o paciente depende do método e não de Deus, ele automaticamente dificulta e limita o livre fluxo do poder curativo. Seu dever é levar as necessidades à atenção de Deus e desempenhar seu papel em ajudá-lo a fazer com que esse desejo se realize. Por exemplo, no caso de doenças crônicas, faça o máximo para ajudar a promover a cura, mas no fundo de sua mente, tenha consciência de que, em última análise, o auxílio só pode vir de Deus. Uma fonte ilimitada de proteção para o homem reside em pensar firmemente que, como filho de Deus, ele não pode ser afetado pela doença. Faça o máximo para eliminar as causas da doença e então permaneça absolutamente sem temor. Existem tantos germes em toda a parte que, se você começar a ter medo deles, será completamente incapaz de gozar a vida. Seja destemido. Mantenha-se sorridente em seu interior, pulsando com profunda alegria, sempre pronto para agir e com ambição espiritual de ajudar os outros. Tais atitudes não são apenas bons exercícios para a mente. Elas também conservam o corpo constantemente abastecido de renovada energia cósmica. Aquele que encontra alegria dentro de si mesmo constata que seu corpo está carregado de correntes elétricas, energia vital proveniente não dos alimentos, mas de Deus. Se você sente que não pode sorrir, fique diante de um espelho e com os dedos arme um sorriso em sua boca. Isso é realmente importante.
Quando uma pessoa está alegre interiormente, ela atrai o auxílio do inexaurível poder de Deus. Quero dizer, uma alegria sincera, não a que você exiba exteriormente sem senti-la interiormente. Quando sua alegria for sincera, você será um milionário de sorrisos. Um sorriso genuíno distribui a energia cósmica, prana, a todas as células do corpo. O homem feliz é menos sujeito a doenças, pois a felicidade, de fato, atrai para o corpo um maior suprimento da universal energia vital. No cofre da mente estão todos os grilhões da escravidão, bem como as chaves da liberdade. O poder da mente traz consigo a infalível energia de Deus. Este é o poder de que você precisa no corpo. E existe um modo de levá-lo para ali, a comunhão com Deus mediante a meditação. Quando sua comunhão com Ele for perfeita, a cura será permanente. O poder das afirmações e da oração. É possível que no passado você tenha se desapontado pelo fato de suas orações não terem sido atendidas. Não perca, porém, a fé. Deus não é um ser mudo e insensível. Ele é o próprio amor. Se você souber meditar e entrar em contato com Ele, Deus atenderá às suas amorosas exigências. Saber exatamente como e quando orar, de acordo com a natureza de suas necessidades, é o que traz os resultados desejados. Quando o método correto é aplicado, ele faz entrar em ação as leis apropriadas de Deus. Sendo operadas cientificamente, essas leis produzem resultados. A primeira regra da oração é dirigir-se a Deus tendo apenas desejos legítimos. A segunda é pedir sua realização, não como um mendigo, mas como um filho. Eu sou teu filho, tu és meu pai, tu e eu somos um. Quando você orar com profundidade e constância, sentirá uma grande alegria brotando em seu coração. Não se satisfaça até que essa alegria se manifeste, pois quando sentir em seu coração essa alegria, que satisfaz plenamente, você saberá que Deus ligou o rádio no programa da sua oração. Ore então a seu Pai. Senhor, é disso que preciso. Estou disposto a trabalhar para consegui-lo. Por favor, guia-me e ajuda-me a ter os pensamentos corretos e a fazer as coisas certas para alcançar o êxito. Usarei meu raciocínio e trabalharei com determinação, mas guia tu minha razão, minha vontade e minha atividade para a coisa certa que eu deva fazer. Você deveria orar a Deus com intimidade, como seu filho que você é. Deus não faz objeção quando você reza com seu ego, como se fosse um estranho e um mendigo, mas você descobrirá que seus esforços ficam limitados por esse nível de consciência. Deus não quer que você renuncie ao seu próprio poder da vontade, direito divino que, como seu filho, você herdou. Uma exigência incessante de qualquer coisa mentalmente sussurrada, com incansável empenho e inabalável coragem e fé, transforma-se numa força dinâmica, que de tal modo influencia todo o comportamento dos poderes consciente, subconsciente e superconsciente do homem, que o objeto desejado é obtido. A emissão interior de sussurros mentais tem de ser incessante, sem ser desencorajada pelos reveses. Então o objeto do desejo se materializará. A técnica das afirmações. A potencialidade infinita do som vem do Verbo Criador, Om. O poderoso Amém, ou Palavra de Deus, o poder cósmico vibratório que subjaz a todas as energias atômicas. Qualquer palavra pronunciada com clara compreensão e profunda concentração é capaz de se materializar. Palavras saturadas de sinceridade, convicção
intuição e fé são como bombas vibratórias, altamente explosivas que, quando acionadas, fragmentam as rochas das dificuldades e criam a desejada mudança. O hábito mental de doença ou saúde exerce uma poderosa influência. As doenças pertinazes, físicas ou mentais, têm sempre raízes profundas no subconsciente. A enfermidade pode ser curada arrancando-se suas raízes ocultas. É por isso que todas as afirmações da mente consciente devem ser suficientemente intensas para permear o subconsciente, que, por sua vez, influencia automaticamente a mente consciente. Desse modo, fortes afirmações conscientes reagem sobre a mente e sobre o corpo, agindo por meio do subconsciente. Afirmações ainda mais fortes atingem não apenas o subconsciente, mas também a mente superconsciente, o mágico armazém de poderes miraculosos. Repetições inteligentes, pacientes e atentas fazem maravilhas. Afirmações para a cura de distúrbios crônicos, físicos ou mentais devem ser repetidas com frequência, profunda e ininterruptamente, ignorando-se por completo as condições contrárias ou inalteradas, se houver alguma, até que se tornem parte integrante das profundas convicções intuitivas da pessoa. Escolha a sua afirmação e repita integralmente, primeiro em voz alta, depois suavemente e mais devagar, até que a sua voz se torne um murmúrio. Em seguida, gradualmente, vá afirmando-a apenas mentalmente, sem mover a língua ou os lábios, até que você sinta ter atingido uma profunda e ininterrupta concentração. Não em consciência, mas uma sequência profunda de pensamentos ininterruptos. Se você continuar com sua afirmação mental, mergulhado cada vez mais fundo, sentirá uma crescente sensação de alegria e paz. Durante o estado de concentração profunda, sua afirmação se mesclará com a corrente subconsciente, para voltar mais tarde reforçada, com o poder de influenciar a mente consciente, mediante a lei do hábito. Durante o tempo em que você experimenta uma paz cada vez maior, sua afirmação se aprofunda no domínio superconsciente, para depois retornar recarregada com o poder ilimitado de influenciar sua mente consciente e também de satisfazer seus desejos. Não duvide, e você testemunhará o milagre dessa fé científica. Repetições cegas de pedidos ou de afirmações, sem ao mesmo tempo devoção ou amor espontâneo, tornam a pessoa uma simples vitrola rezadora, ignorante do significado de suas preces. Vocalizar preces mecanicamente, enquanto interiormente se pensa em outra coisa, não provoca qualquer resposta de Deus. Uma repetição cega, tomando o nome de Deus em vão, é inútil. Repetir um pedido ou oração reiteradamente, em voz alta ou mentalmente, e com atenção e devoção cada vez mais profundas, espiritualiza a oração e transforma essa repetição, convicta e consciente, em experiência superconsciente. Medite no significado do pedido que você escolheu até que ele se torne parte de você. Sature o pedido com devoção ao meditar nele. À medida que sua meditação se aprofunda, aumente a devoção e ofereça mentalmente o pedido como um transporte do seu próprio coração. Torne-se imbuído de fé, em que o anseio de seu coração, expresso por esse particular pedido, está sendo sentido por Deus. Sinta que logo, atrás da cortina de seu pedido devocional, Deus está executando as palavras silenciosas de sua alma. Sinta isso. Seja uno com o pedido do seu coração e fique completamente convencido de que ele escutou você. Depois, cuide de seus deveres sem procurar saber se Deus atenderá seu pedido.
Acredite de maneira absoluta que seu pedido foi ouvido e que você saberá que o que é de Deus é também seu. Medite em Deus incessantemente e, quando o sentir, adquirirá sua herança como seu filho divino. O Senhor responde a todos e trabalha para todos. Dizia Sri Yukteswar. Raramente os homens compreendem o quão, frequentemente, Deus dá atenção às suas orações. Ele não é parcial em relação a uns poucos, mas ouve a todos que se chegam a ele cheios de confiança. Os filhos dele deveriam sempre ter uma fé implícita na gentileza amorosa de seu Pai onipresente. A fé tem que ser cultivada, ou melhor, descoberta dentro de nós mesmos. Ela está aí, mas precisa ser exteriorizada. Se você observar sua vida, verá que Deus atua de inúmeras maneiras através dela. Sua fé será assim fortalecida. Poucas pessoas as procuram descobrir a mão oculta do Senhor. A maior parte delas considera o curso dos acontecimentos natural e inevitável, mas sabem que mudanças radicais são possíveis por meio da oração. Cultivar a fé em Deus. A absoluta e inquestionável fé em Deus é o melhor método de cura instantânea. Um esforço incessante para despertar essa fé é o supremo e mais gratificante dever do ser humano. Acreditar em Deus e ter fé em Deus são coisas diferentes. Uma crença é desprovida de qualquer valor, se você não a puser à prova, nem viver segundo ela. A crença convertida em experiência se torna fé. Talvez você queira crer, talvez mesmo você pense que crê. Porém, se você crer realmente, o resultado será instantâneo. A fé não pode ser desmentida. Ela é uma convicção intuitiva da verdade e não pode ser abalada, nem mesmo pela evidência contrária. Você não tem a compreensão do modo maravilhoso por que age esse grande poder. Ele funciona como matemática. Não há se no que diz respeito a ele. Isso é o que a Bíblia quer dizer quando fala em fé. É a prova das coisas que não se veem. Acredite sempre sem duvidar que o poder de Deus está operando em você. Logo por trás dos pensamentos, preces e convicções para lhe dar força infinita. Reconheça a ação dele dentro de você, em todas as coisas, e sempre o terá com você. O poder supremo pode ser invocado por meio da fé contínua e da oração incessante. Você deve comer corretamente e fazer o que mais seja necessário ao corpo, mas reze ininterruptamente a ele. Senhor, tu podes me curar, porque tens o controle dos átomos da vida e das sutis condições do corpo, que os médicos não conseguem alcançar com os remédios. Num tom de voz retumbante, de alegria, Lahiri Mahasaya, o guru do guru de Paramahansa Yogananda, disse: saiba sempre que o onipotente Paramatman, Espírito Supremo, pode curar qualquer um, com médicos ou sem eles. Este é o mundo de Deus. Ele o leva daqui. Ele o mantém aqui. Quando o médico diz, pois bem, vou curá-lo, e Deus decide levá-lo, você partirá. Portanto, viva sua vida para ele. Uma pessoa que adoece deve procurar livrar-se da doença por todos os meios. Mesmo que os médicos declarem que não há esperança, deve permanecer tranquila, pois o medo lhe fecha os olhos, dá fé para a presença divina, onipotente e compassiva. E em vez de se entregar à ansiedade, deve afirmar: estou sempre seguro na fortaleza de teus amorosos cuidados. Um devoto sem temor, sucumbindo a uma doença incurável, se concentra no Senhor e fica pronto para libertar-se de sua prisão corpórea.
e para um esplêndido pós-vida no mundo astral. Isso faz com que fique mais próximo da meta, a liberação suprema, na vida seguinte. É essencial que todos compreendam que a consciência da alma pode triunfar sobre qualquer catástrofe externa. Nem mesmo a morte significa algo para o homem espiritualmente forte. Certa vez, sonhei que estava morrendo, e assim mesmo eu orava a Deus: Senhor, está tudo bem, qualquer que seja a tua vontade. Então ela me tocou e compreendi a verdade. Como posso eu morrer? A onda não pode morrer. Ela mergulha no oceano e retorna novamente. A onda nunca morre. E eu também não posso morrer. Durante um período de grandes tribulações, Paramahansa Yogananda se retirou para o deserto em busca de solidão, para orar. Uma noite, quando meditava profundamente, ele recebeu esta bela resposta de Deus: dança da vida ou dança da morte. Sabe que ambas vêm de mim, e regozija-te. Que mais podes querer se tens a mim? As vidas exemplares das almas santas são inexauríveis, fontes de vigor e de inspiração para outras pessoas. A atitude correta em face do sofrimento encontrou expressão perfeita na vida de Sri Janamata. Janamata significa mãe de sabedoria. Seus conselhos sábios, carinhosos e encorajadores acham-se magnificamente expressos na coleção de suas cartas e relatos de passagens de sua vida no livro God Alone, publicado pela Self-Realization Fellowship, 1869 a 1951, uma das mais adiantadas discípulas de Paramahansa Yogananda. Todos os que a conheceram sentiram-se elevados por seu heroísmo silencioso, sua força interior e seu amor a Deus, que jamais foram abalados, apesar do grande sofrimento físico que a afligiu durante os últimos 20 anos de sua vida. Por ocasião de uma cerimônia fúnebre oficiada por Paramahansa Yogananda, ele pronunciou as seguintes palavras: a vida da irmã foi semelhante à de São Francisco, que sofria enquanto ajudava os outros. Por isso, ela é uma grande fonte de inspiração. Durante todos esses anos de sofrimento, ela mostrou que seu amor a Deus era maior. Eu nunca percebi qualquer sinal de sofrimento em seus olhos. Eis porque ela é uma grande santa, uma grande alma e se encontra, portanto, com Deus. Quando vi seu corpo no caixão, senti que a alma da irmã comungava com o éter onipresente e ouvia a voz do Pai que me falava interiormente. 20 anos de sofrimento jamais lhe tiraram seu amor por mim. E é isso que eu aprecio em sua vida. E eu não pude dizer mais nada. Compreendi que o Pai Celestial tem o direito de testar com a dor nosso amor a Ele, durante 20 anos ou mais, a fim de que possamos exigir em troca a nossa perdida, sempre nova, eterna felicidade como sua imagem. Aí então, novamente sufocado pela emoção da presença de Deus, disse a mim mesmo: recuperar a eternidade da sempre nova alegria por meio de 20 anos de resignação à dor é realização maior, obtida pela graça do Pai. Se você vive com o Senhor, será curado da ilusão da vida e da morte, da saúde e da doença. Esteja com o Senhor, sinta o seu amor. Nada tema, somente no castelo de Deus podemos encontrar proteção. Não existe paraíso de alegria mais seguro do que estar em sua presença. Quando você está com Ele, nada pode atingi-lo. Afirmações de cura. A perfeita saúde de Deus permeia os sombrios recantos da minha doença física. Em todas as minhas células brilha a sua luz curativa. Elas estão perfeitamente bem, pois a sua perfeição está nelas. O poder curativo do Espírito
está fluindo através de todas as células do meu corpo. Sou feito a única substância universal, a substância de Deus. Tua luz perfeita é onipresente em todas as partes do meu corpo. Onde quer que essa luz curativa se manifeste, existe perfeição. Estou bem, pois a perfeição está em mim. Sou o imutável. Sou o infinito. Não sou um pequeno ser mortal, com ossos que quebram, corpo que perece. Eu sou o imortal, imutável infinito. Ó Mãe Divina, quer eu flutue na superfície da vida presente, quer submerja sobre as ondas da morte, estou seguro em teus braços imortais. Capítulo 4. Segurança num mundo incerto. Os cataclismos que subitamente ocorrem na natureza, provocando destruição e danos em massa, não são obras de Deus. Essas catástrofes resultam dos pensamentos e das ações do homem. Onde quer que o equilíbrio vibratório do mundo entre e o bem e o mal seja perturbado por um acúmulo de vibrações nocivas resultantes de pensamentos e ações errôneas do homem, veremos destruições. As guerras ocorrem não por uma ação divina fatal, mas pela disseminação do egoísmo material. Elimine-se o egoísmo individual, industrial, político e nacional, e não haverá mais guerras. As caóticas condições modernas existentes no mundo resultam do padrão de vida afastado dos ideais divinos. Indivíduos e nações podem ser protegidos contra a destruição total, se viverem segundo os ideais celestiais de fraternidade, cooperação industrial e intercâmbio internacional de experiências e bens materiais. Acredito que virá uma época em que, por força de uma compreensão superior, não teremos mais fronteiras, chamaremos a terra de nossa pátria, e graças a meios jurídicos e à integração internacional, distribuiremos altruisticamente os bens do mundo segundo as necessidades das pessoas. A igualdade, porém, não pode ser implantada à força. Ela tem de vir do coração. Temos de começar agora, com nós mesmos. Deveríamos tentar ser como os entes divinos que vêm e tornam a vir à Terra para nos mostrar o caminho, amando-nos uns aos outros e mantendo claro nosso discernimento, tal como eles exemplificaram e ensinaram. A paz chegará. Você pode pensar que não há esperança de conquistar o ódio e inspirar a humanidade a seguir os caminhos crísticos do amor, mas jamais a necessidade foi tão grande quanto agora. Ideologias ateias estão lutando para expulsar a religião. O mundo está marchando rumo a um grande drama existencial. Tentando aplacar as violentas tempestades, parecemos nada mais do que minúsculas formigas nadando no oceano. Mas não subestime o poder que você tem. A única coisa que ajudará a eliminar o sofrimento do mundo, mais do que dinheiro, habitações ou qualquer outro auxílio material, é meditar e transmitir aos outros a sublime consciência de Deus que sentimos. 1000 ditadores não poderiam jamais destruir o que tenho dentro de mim. Irradie diariamente a sua consciência para os outros. Procure compreender os planos de Deus para a humanidade. Atrair todas as almas de volta a Ele e trabalhe em harmonia com a sua vontade. Deus é amor. Seu plano para a criação só pode estar enraizado no amor. Não oferece esse simples pensamento mais consolo ao coração humano do que os raciocínios eruditos? Todos os santos que penetraram no âmago da realidade testemunharam que existe um plano universal, divino, e que ele é belo e pleno de alegria.
Assim que aprendermos a amar Deus na meditação, amaremos toda a humanidade, como amamos nossa família. Aqueles que encontraram Deus por meio da própria autorrealização, os que tiveram realmente a experiência de Deus, só eles são capazes de amar a humanidade, não de forma impessoal, mas como seus próprios irmãos de sangue, filhos do mesmo e único Pai. Compreenda que o mesmo sangue vital circula nas veias de todas as raças. Como pode alguém se atrever a odiar qualquer outro ser humano, de qualquer raça que seja, quando Deus vive e respira em todos? Somos americanos, hindus ou de qualquer outra nacionalidade, por apenas alguns anos, mas somos filhos de Deus para sempre. A alma não pode ser confinada em fronteiras criadas pelo homem. Sua nacionalidade é o espírito, seu país é a onipresença. Se entrar em contato com Deus dentro de você mesmo, saberá que Ele está em todos, que Ele se tornou nos filhos de todas as raças. Você não pode então ser inimigo de ninguém. Se o mundo inteiro fosse capaz de amar, com esse amor universal, não haveria necessidade de que uns se armassem contra os outros. Por meio de nosso próprio exemplo, à maneira de Cristo, temos de promover a unidade entre todas as religiões, todas as nações e todas as raças. A solidariedade amplia o discernimento intuitivo, necessários para curar os males terrestres. Não podem resultar de mera consideração intelectual da diversidade humana, mas sim do conhecimento da unidade profunda dos homens, seu parentesco com Deus, para atingir o supremo ideal do mundo. Paz por meio da fraternidade. Possa Yoga, a ciência da comunhão pessoal com a divindade, espalhar-se com o tempo entre todos os homens, em todas as terras. A sombria marcha dos acontecimentos políticos no mundo aponta para a verdade inexorável de que, sem visão espiritual, os povos perecem. A ciência, se a religião não o fez, despertou na humanidade uma inquietante sensação de insegurança e também da insubstancialidade de todas as coisas materiais. Para onde pode o homem ir agora, com certeza, se não para sua fonte e origem, o espírito que nele habita? A era atômica verá a mente dos homens tornar-se mais sensata e mais aberta pela verdade. Agora é cientificamente inegável de que a matéria é em realidade uma concentração de energia. A mente humana pode e precisa liberar, dentro de si mesmas, energias maiores do que as contidas nas pedras e nos metais, a fim de que o gigante atômico material, recentemente desencadeado, não se volte contra o mundo em insana destruição. Um benefício indireto da preocupação da humanidade com as bombas atômicas pode ser o maior interesse prático pela ciência da yoga, um verdadeiro abrigo à prova de bombas. Neste mundo sempre haverá tumultos e dificuldades. Por que se preocupar? Dirija-se ao abrigo de Deus, para onde os mestres têm ido e de onde estão observando e auxiliando o mundo. Você terá segurança para sempre, não apenas para você, mas também para todos os entes queridos que foram confiados aos seus cuidados por nosso Senhor e Pai. Felicidade verdadeira, felicidade duradoura, só existe em Deus, aquele a quem, quando se tem, nada que se venha a obter é maior. Nele está a única segurança, o único abrigo, a única salvação para todos os nossos temores. Você não tem nenhuma outra segurança no mundo, nenhuma outra liberdade. A única liberdade verdadeira está em Deus. Portanto, esforce-se seriamente para estabelecer um contato com Ele na meditação, pela manhã e à noite, e também ao longo do dia, em todo o trabalho e tarefa que você executar. A yoga ensina que onde Deus está, não há temor nem tristeza.
O yogi, bem-sucedido, pode ficar sem ser abalado em meio ao choque de mundos em colisão. E ele está seguro na compreensão de que, Senhor, onde eu estou, ali tu tens de vir. Não se apegue aos passageiros sonhos da vida. Viva para Deus, e só para Deus. Essa é a única maneira de ter liberdade e segurança neste mundo. Fora de Deus não há segurança. Não importa onde você vá, a ilusão pode atacá-lo. Seja livre agora mesmo. Seja um filho de Deus agora. Compreenda que você é seu filho, para que possa livrar-se desse sonho da ilusão para sempre. Medite profunda e fielmente, e um dia despertará em êxtase com Deus, e verá quão tolo é o fato de as pessoas pensarem que estão sofrendo. Você, eu e eles, somos todos puro espírito. Não tenha medo do sonho assustador deste mundo. Desperte na luz imortal de Deus. Houve um tempo em que a vida para mim era como assistir impotente a um filme terrível, e eu dava demasiada importância às tragédias ali encenadas. Então, um dia, quando meditava, uma grande luz apareceu em meu quarto e a voz de Deus me disse: "O que estás sonhando? Contempla minha luz eterna, na qual os incontáveis pesadelos do mundo vêm e se vão. Eles não são reais." Que enorme consolo isso representou para mim. Por mais horrível que seja, um pesadelo é só um pesadelo. Um filme agradável ou perturbador é apenas um filme. Não devemos manter nossas mentes tão absortas nos tristes e aterrorizantes dramas desta vida. Não é mais sábio manter nossa atenção naquele poder que é indestrutível e imutável? Porque se preocupa você com as desagradáveis surpresas do enredo deste filme do mundo? Estamos aqui apenas por pouco tempo. Aprenda a lição do drama da vida e encontre sua liberdade. Sob as sombras desta vida se encontra a luz maravilhosa de Deus. O universo é um vasto templo de sua presença. Quando você meditar, vai encontrar em toda a parte portas se abrindo para ele. Quando você está em comunhão com ele, nem mesmo os maiores danos do mundo podem roubar-lhes essa alegria e essa paz. A afirmação: na vida e na morte, na doença, na fome, nas epidemias ou na pobreza, que eu sempre me agarre a ti. Ajuda-me a compreender que sou espírito imortal e intangido pelas transformações da infância, da juventude, da velhice e dos transtornos terrenos. Capítulo 5. Sabedoria para resolver problemas e tomar decisões na vida. O mundo continuará tal como é, com seus altos e baixos. Onde haveremos de buscar orientação? Não será nos preconceitos criados dentro de nós, pelos hábitos e pelas influências ambientais de nossas famílias, do nosso país ou do mundo, mas sim na voz da verdade que nos guia interiormente. A verdade não é uma teoria, nem um sistema filosófico, especulativo, nem um descortino intelectual. A verdade é a correspondência exata com a realidade. Para o homem, a verdade é o inabalável conhecimento da sua natureza real, do seu eu como alma. No viver cotidiano, a verdade é uma consciência guiada pela sabedoria espiritual, que nos impele a fazer determinadas coisas, não porque alguém acha que deva ser assim, mas porque são certas. Quando você está em contato direto com o Criador do Universo, está em contato direto com toda a sabedoria e todo o entendimento. Não é uma injeção desde o exterior que produz sabedoria. O poder e a extensão de sua receptividade interna é que determinam o quanto você pode assimilar do verdadeiro conhecimento
e quão rapidamente pode assimilá-lo. Quando surge um problema, em vez de ficar o tempo todo remoendo, procure encontrar as alternativas possíveis para se livrar dele. Se você for incapaz de pensar, compare suas dificuldades com as dificuldades semelhantes de outras pessoas e, aproveitando suas experiências, aprenda quais caminhos levaram ao êxito e quais levaram ao fracasso. Escolha os passos que lhe parecem lógicos e práticos, e então ponha mãos à obra para implementá-los. Toda a biblioteca do universo está oculta em você. Todas as coisas que você quer saber estão dentro de você. Para fazer aflorar esse conhecimento, pense de modo criativo. Talvez você esteja seriamente preocupado com um filho, ou com a saúde, ou com o pagamento de uma hipoteca. Não achando uma solução imediata, começa a se preocupar com a situação. E o que ganha com isso? Dor de cabeça, nervosismo e problemas cardíacos. Você não sabe como controlar os sentimentos e as condições com que se confronta, porque não analisa com clareza nem a si próprio, nem aos seus problemas. Em vez de perder tempo preocupando-se, pense positivamente a respeito de como eliminar as causas do problema. Se você quer se livrar de uma dificuldade, analise calmamente, identificando todos os pontos positivos e negativos da situação, e então decida os passos que seriam os melhores para alcançar seu objetivo. Sempre existe um modo de resolver seus problemas, e se você, com calma, pensar com clareza como livrar-se da causa de sua dificuldade, em vez de apenas se preocupar com ela, se tornará um mestre da situação. Todos os homens e mulheres bem-sucedidos dedicam muito tempo à profunda concentração. Eles são capazes de mergulhar fundo em suas próprias mentes e achar as pérolas das soluções corretas para os problemas que enfrentam. Se aprender a retirar sua atenção dos objetos de distração e colocá-los num único objeto de concentração, você também saberá como atrair à vontade o que quer que necessite. Desenvolver discernimento para julgar. Quando a mente está tranquila, como é belo, rápido e suave o modo como se percebe tudo. Uma pessoa tranquila reflete quietude nos olhos, aguda inteligência no rosto e receptividade apropriada na mente. É homem de ações prontas e decisivas, mas não é levado por impulsos e desejos que subitamente lhe ocorram. Sempre pense primeiro no que vai fazer e no modo como isso o afetará. Agir por impulso não é liberdade, pois você ficará amarrado aos efeitos nefastos das más ações. No entanto, ser capaz de fazer coisas que o seu discernimento lhe diz serem boas para você, isso sim é ter liberdade plena. Essa espécie de ação guiada pela sabedoria resulta numa existência divina. O homem não deve ser um autômato psicológico, como um animal, que age apenas movido pelo instinto. Não pensar é um grande pecado contra o espírito que habita em você. Fomos feitos para ser conscientes do que fazemos. Devemos refletir antes de agir. Devemos aprender a usar a mente para que possamos evoluir e realizar a nossa unidade com o Criador. Tudo o que fazemos deveria ser o resultado de um pensamento premeditado. Certa estudante cometera um erro grave e se lamentava. Sempre cultivei bons hábitos. Parece incrível que essa desgraça me tenha acontecido. Seu erro foi confiar demais nos bons hábitos e negligenciar o permanente exercício do juízo correto. Disse-lhe Paramahansa Yogananda. Seus bons hábitos ajudam em circunstâncias comuns e estabelecidas, mas podem não ser suficientes para guiá-la quando surge um problema novo. Aí então, o discernimento é necessário.
Pela meditação profunda, você aprenderá a escolher o caminho certo, sempre, mesmo quando se confrontar com circunstâncias extraordinárias. O homem não é um autômato, portanto, nem sempre pode viver de maneira sábia simplesmente guiando-se por regras fixas e preconceitos morais rígidos. Na grande variedade de problemas e acontecimentos diários, encontramos campo para desenvolver o bom discernimento. O bom julgamento é uma expressão natural de sabedoria, mas depende diretamente da harmonia interna, que é o equilíbrio mental. Quando lhe falta a harmonia, a mente não tem paz, e sem paz não há nela discernimento nem sabedoria. A vida é cheia de trancos e solavancos. Nas horas difíceis, que demandam o mais agudo discernimento, se preservar seu equilíbrio mental, você alcançará a vitória. A harmonia interna é o seu melhor apoio para suportar a carga da vida. A inquietude, que agita e distrai a mente, tolda a visão e causa mal-entendidos. A emoção tolda sua visão. As variações do humor toldam sua visão. A maioria das pessoas age não em função do entendimento, mas segundo seus estados de ânimo. A compreensão é a visão de seu ser interior, a contemplação de sua alma, o telescópio de seu coração. A compreensão é um equilíbrio entre inteligência calma e pureza de coração. A emoção é um sentimento distorcido que o levará a fazer coisas erradas. A compreensão guiada apenas pelo intelecto se torna fria e também o levará a agir mal. Você tem de ter uma compreensão equilibrada. Se a sua compreensão for governada tanto pelo coração quanto pela cabeça, aí então você terá uma visão clara para enxergar a si mesmo e aos outros. Você deve analisar os inúmeros preconceitos a que seu entendimento está sujeito. Sempre que estiver tomando uma decisão ou agindo, pergunte a si mesmo se está sendo movido pelo entendimento, pela emoção ou por alguma outra influência preconceituosa em sua mente. Enquanto estiver sujeito à ira ou à ambição, enquanto estiver influenciado pelo pensamento equivocado a respeito dos outros, enquanto estiver afetado pela incapacidade de compreender os outros, enquanto isso ocorrer, o seu próprio entendimento não terá clareza. A razão humana pode sempre achar prós e contras, tanto para as boas quanto para as más ações. Ela é intrinsecamente desleal. O discernimento reconhece como sua estrela polar apenas um critério, a alma. Imaginem dois homens. À direita deles está o vale da vida e à esquerda o vale da morte. São ambos racionais, mas um vai à direita e o outro à esquerda. Por quê? Porque um deles usou corretamente o seu poder de discernir, enquanto o outro usou mal esse poder, entregando-se com indulgência às falsas racionalizações. Preste atenção às suas motivações em tudo o que fizer. Tanto o glutão quanto o yogi comem. Mas você diria que comer é pecado por ser frequentemente associado à gula? Não. O pecado está no pensamento, na motivação. O homem mundano come para satisfazer a gula, e o yogi come para manter seu corpo em forma. Há uma enorme diferença. Analogamente, um homem comete um homicídio e é enforcado por isso. Um outro mata muitos seres humanos no campo de batalha, defendendo a pátria, e é condecorado. Aqui, novamente, é a motivação que faz a diferença. Os moralistas fixam regras absolutas, mas estou dando-lhe exemplos para mostrar como você pode viver neste mundo de relatividades, com o autocontrole dos sentimentos, mas sem se tornar um autômato. A maneira científica de viver é interiorizar-se e se perguntar se está agindo certo ou errado, e ser absolutamente sincero consigo próprio. Se for sincero com você mesmo,
é pouco provável que haja errado, e ainda que o faça, será capaz de se corrigir rapidamente. Todas as manhãs e todas as noites, mergulhe no silêncio, ou seja, na meditação profunda. Pois a meditação é o único caminho para se distinguir a verdade do erro. Aprenda a ser guiado por sua consciência, o divino poder do discernimento dentro de você. Deus é o sussurro no templo de sua consciência e a luz da intuição. Você sabe quando está agindo errado. Todo o seu ser lhe diz, e essa sensação é a voz de Deus. Se você não o escuta, ele fica calado. Mas quando você desperta a ilusão e quiser agir corretamente, ele o guiará. Seguindo todo o tempo a voz interna da consciência, que é a voz de Deus, você se tornará uma pessoa verdadeiramente moral, um ser altamente espiritualizado, um homem de paz. Intuição, descortino da alma. A intuição é a orientação da alma, que surge naturalmente no homem quando sua mente está tranquila. O objetivo da ciência da yoga é acalmar a mente, para que sem distorções ela possa ouvir o infalível conselho da voz interna. Resolva todos os seus problemas por meio da meditação. Dizia Lahiri Mahasaya, sintonize com a ativa orientação interior. A voz divina tem resposta para todos os dilemas da vida, embora a engenhosidade do homem para se meter em dificuldades pareça não ter fim. O intuito socorro não é menos inexaurível. Ao querer que dependamos exclusivamente dele, Deus não quer dizer que você não deva pensar por si próprio. Ele quer que você use a iniciativa. A ideia é a seguinte: se você não for capaz de buscar uma sintonia consciente com Deus, antes de mais nada, cortará o contato com a fonte e, desse modo, não poderá receber sua ajuda. Quando você se voltar primeiro para Ele, para qualquer coisa, Ele o guiará. Ele lhe revelará seus erros para que você possa mudar a si próprio e ao curso de sua vida. Lembre-se, melhor do que 1 milhão de raciocínios é sentar-se e meditar em Deus, até sentir tranquilidade interior. Então, diga ao Senhor: eu não posso resolver meu problema sozinho. Mesmo que eu tenha um número incalculável de pensamentos diferentes, mas posso resolvê-lo, colocando-o em tuas mãos, pedindo primeiro a tua orientação e, em seguida, analisando-o sob vários ângulos, buscando uma possível solução. Deus ajuda aqueles que se ajudam. Quando sua mente estiver tranquila e cheia de fé, após orar a Deus em meditação, você será capaz de ver várias respostas para os seus problemas. E porque sua mente se acalmou, é também capaz de escolher a melhor solução. Siga essa orientação e terá êxito. Isso é aplicar a ciência da religião na sua vida diária. A vida humana é assediada por tristezas, até que saibamos entrar em sintonia com a vontade divina, cujo procedimento correto frequentemente surpreende a inteligência egoísta. Dizia Sri Yukteswar: só Deus dá conselho infalível. Quem senão Ele sustenta o peso do cosmos? Quando reconhecermos o Pai Celestial, teremos as respostas não apenas para os nossos próprios problemas, mas também para os que afligem o mundo. Por que vivemos e por que morremos? Por que razão sucedem os acontecimentos atuais e por que os do passado? Duvido que um dia venha à Terra um santo que responda a todas as perguntas de todos os seres humanos. No templo da meditação, porém, todos os enigmas da vida que inquietam nossos corações serão resolvidos. Tomaremos conhecimento das respostas aos quebra-cabeças da vida e encontraremos a solução para todas as nossas dificuldades
quando entrarmos em contato com Deus. A afirmação: Pai Celestial, eu raciocinarei, eu requerei, eu agirei, mas guia Tu minha razão, minha vontade e minha atividade para a coisa certa que eu devo fazer. Capítulo 6. Alcançar seus objetivos. Nada é impossível a não ser que você pense que é. Como ser mortal, você é limitado, mas como filho de Deus, você não tem limites. Focalize sua atenção em Deus e terá todo o poder que quiser para utilizá-lo em qualquer direção. O uso da força de vontade dinâmica. A vontade é o instrumento da imagem de Deus dentro de você. Na vontade reside o poder ilimitado dele, o poder que controla todas as forças da natureza. Quando você foi feito à imagem dele, esse poder é seu, para realizar o que quer que você deseje. Quando decidir fazer coisas boas, você as realizará se empregar força de vontade dinâmica. Não importa quais sejam as circunstâncias, se continuar tentando, Deus criará os meios pelos quais a sua vontade encontrará a recompensa apropriada. Essa é a verdade a que Jesus se referiu quando disse: Se tiverdes fé e não duvidardes, se a este monte disserdes, erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. Se você usar sua força de vontade todo o tempo, independentemente dos reveses, ela produzirá êxito, saúde, poder para ajudar outras pessoas e, acima de tudo, produzirá a comunhão com Deus. Uma vez tendo dito, eu quero, não desista mais. Se afirmar, nunca mais apanharei um resfriado, e na manhã seguinte acordar com um terrível resfriado e perder o ânimo, estará permitindo que sua vontade continue fraca. Você não deve perder a coragem quando vê acontecer algo contrário ao que afirmou. Continue acreditando com a certeza de que assim será. Se disser, vou fazer, mas interiormente pensar, não posso, neutralizará a força do pensamento e castrará sua vontade. Se você deseja uma casa e a mente pensa, seu simplório, você não tem condições de ter uma casa, tem que fortalecer sua vontade. Quando não posso desaparece de sua mente, poderes divinos vêm a você. Uma casa não lhe cairá do céu. Você tem de exercer ininterruptamente sua força de vontade, mediante ações construtivas. Quando perseverar, recusando-se a aceitar fracasso, o objeto de sua vontade terá de materializar-se. Quando você exercer ininterruptamente essa vontade, por meio de seus pensamentos e de suas atividades, aquilo que você desejar terá de acontecer. Mesmo que não haja no mundo nada que corresponda ao seu desejo, ao persistir, exercendo a sua vontade, o resultado almejado se manifestará de alguma forma. O cérebro do homem mortal está cheio de não posso. Tendo nascido numa família com certas características e hábitos, ele é influenciado por ela a pensar que não pode fazer certas coisas. Não pode andar muito, não pode comer isso, não pode tolerar isso. Esses não posso precisam ser cauterizados. Você tem, em seu interior, o poder de realizar tudo o que quiser. Esse poder se acha na vontade. Se você se agarra a certo pensamento com força de vontade dinâmica, ele finalmente assume uma forma exterior tangível. Dotar um pensamento de força de vontade dinâmica significa aferrar-se a ele até que esse padrão de pensamento desenvolva força dinâmica. Quando um pensamento se torna dinâmico, por meio da força de vontade, ele pode manifestar-se,
de acordo com o desenho mental que você criou. Como pode você desenvolver a vontade? Escolha algum objeto que você acredite não poder realizar e procure, com toda a força, alcançá-lo. Quando obtiver êxito, passe a algo mais difícil e continue exercitando desse modo sua força de vontade. Se a dificuldade for muito grande, ore profundamente. Senhor, dá-me o poder de superar todas as minhas dificuldades. Você tem de usar sua força de vontade, não importa o que você seja ou quem você seja. Você tem de decidir. Use esse poder da vontade tanto nos negócios quanto na meditação. Se depois de raciocinar calmamente, você decidir que o que se dispôs a fazer é certo, ninguém deveria poder ser capaz de impedi-lo. Se eu estivesse desempregado, sacudiria o mundo inteiro até que dissessem: deem-lhe um emprego para que ele fique quieto. Se você se convenceu de que é um mortal, desamparado e permite que os outros o convençam de que você não pode obter um emprego, então decretou em sua própria mente que está acabado. Não é julgamento de Deus ou do destino, mas sim sua própria sentença sobre você mesmo, que o mantém pobre ou preocupado. Êxito ou fracasso são decididos em sua própria mente. Mesmo contra a opinião negativa do resto da sociedade, se você revela, por meio da vontade que tudo conquista, dada por Deus, a convicção de que não pode ser abandonado para sofrer em dificuldades, sentirá um secreto poder divino descendo sobre você. E verá que o magnetismo dessa convicção e desse poder está abrindo novos caminhos para você. Lidar construtivamente com o fracasso. A época do fracasso é o melhor tempo para plantar as sementes do êxito. O golpe das circunstâncias pode contundi-lo, mas mantenha a cabeça erguida. Tente sempre uma vez mais, não importa quantas vezes tenha falhado. Lute quando achar que não pode mais lutar, ou quando achar que já fez o melhor possível, ou até que seus esforços sejam coroados de êxito. Aprenda a usar a psicologia da vitória. Algumas pessoas aconselham: não fale de fracasso de modo algum. Mas só isso não resolve. Primeiro analise seu fracasso e suas causas. Aproveite a experiência e não pense mais nisso. Embora fracasse muitas vezes, o homem que continua se empenhando, que não se deixa derrotar interiormente, é uma pessoa verdadeiramente vitoriosa. A vida pode ser sombria, as dificuldades podem vir, as oportunidades podem transcorrer sem serem utilizadas, mas nunca pense: estou liquidado, Deus me abandonou. Quem poderia fazer algo por esse tipo de pessoa? Sua família pode abandoná-lo. A boa sorte pode parecer deixá-lo. Todas as forças humanas e da natureza podem se mobilizar contra você. Mas pela qualidade da iniciativa divina no seu interior, você pode derrotar todas as investidas do destino, criadas por suas próprias ações errôneas do passado, e, em marcha vitoriosa, entrar no paraíso. Se você é guiado pela consciência divina, então mesmo quando o futuro parece absolutamente negro, tudo, no fim, acabará bem. Quando Deus o guia, você não pode fracassar. Você precisa banir o pensamento de que o Senhor, com seu poder maravilhoso, está muito longe, lá no céu, e que você é um vermezinho, desamparado, sepulto em dificuldades aqui na terra. Lembre-se de que por trás de sua vontade está a vontade divina. Tropeçar e cair no mau caminho é apenas uma fraqueza temporária. Não pense que está completamente perdido. O próprio solo em que você caiu pode ser usado como apoio para que se levante novamente, se você aprender com suas experiências.
Se você reconhece um erro e resolutamente se determina a não repeti-lo, mesmo que caia, essa queda será muito menor do que se nunca tivesse tentado. Não deveríamos esperar ser bem-sucedidos em todos os empreendimentos. Alguns podem falhar, mas outros terão êxito. O êxito e o fracasso estão interrelacionados. Um não pode existir sem o outro. Portanto, não deveríamos tornar-nos egoístas e cheios de orgulho quando alcançarmos abundante êxito. Tampouco nos desanimar e perder a coragem se nos deparamos com o fracasso. Não importa quantas vezes fracasse, continue tentando. Aconteça o que acontecer, se decidiu inabalavelmente, a terra pode se despedaçar, mas continuarei fazendo o melhor possível. Você está usando a vontade dinâmica e terá êxito. Essa vontade dinâmica é que faz um homem rico, um outro forte e um outro santo. Concentração, a chave do êxito. A falta de concentração é a causa básica de muitos fracassos na vida. A atenção é como o facho de luz de um farol. Quando se espalha sobre uma área muito grande, sua capacidade de iluminar determinado objeto é pequena. Mas ele se intensifica quando focalizado num único objeto de cada vez. Os grandes homens são homens com forte poder de concentração. Aplicam a mente inteira a uma só coisa de cada vez. Deve-se conhecer o método científico de concentração, por meio do qual se pode desligar a atenção dos objetos de distração e focalizá-la sobre uma determinada coisa de cada vez. Pelo poder da concentração, o homem é capaz de usar o poder inenarrável da mente para conseguir o que deseja, bem como para fechar todas as portas através das quais o fracasso poderia entrar. Muitas pessoas pensam que suas ações têm de ser ou apressadas ou lentas. Não é verdade. Se mantiver a tranquilidade com intensa concentração, você executará todos os deveres na velocidade correta. A pessoa tranquila tem todos os seus sentidos totalmente identificados com o meio ambiente em que se insere. A pessoa inquieta nada percebe. Por conseguinte, envolve-se em dificuldades com ela própria e com os outros, criando uma série de mal-entendidos. Nunca mude o centro de sua concentração. Da calma para a inquietude. Só desempenhe as atividades com concentração. Focalize sempre toda a sua mente no que quer que esteja fazendo, mesmo que seja algo pequeno e aparentemente sem importância. Aprenda também a manter sua mente flexível, a fim de poder transferir o foco de sua atenção de um momento para outro. Mas, acima de tudo, faça tudo com 100% de concentração. A maioria das pessoas faz tudo com a atenção dividida. Não empregam mais do que 1/10 de sua atenção. É por isso que não tem poder de alcançar o êxito. Faça tudo com o poder da atenção. A plena força desse poder obtém-se por meio da meditação. Quando você usa esse poder de concentrar-se, que é de Deus, pode aplicá-lo a qualquer coisa e obter êxito. Criatividade. Sintonize-se com o poder criador do espírito. Você estará em contato com a inteligência infinita, capaz de guiá-lo e de resolver todos os problemas. O poder proveniente da fonte dinâmica de seu ser fluirá ininterruptamente, de modo que você será capaz de trabalhar criativamente em qualquer esfera de atividade. Proponha-se esta pergunta: já tentei fazer algo que ninguém fez? Esse é o ponto de partida para a aplicação da iniciativa. Se você não pensou nisso ainda, é como centenas de pessoas que acreditam erroneamente que não têm o poder de agir
de modo diferente do que agem. São como sonâmbulos. As sugestões oriundas da mente subconsciente dão-lhes a consciência de pessoas de apenas um HP. Se tem vivido nesse estado de sonambulismo, tem de acordar a você mesmo afirmando: tenho a maior das qualidades humanas, a iniciativa. Todo ser humano tem uma centelha de poder, por meio da qual pode criar algo jamais criado antes. Ainda assim, percebo como seria fácil ser iludido pela consciência mortal da limitação que permeia o mundo, se me deixasse hipnotizar pelo ambiente. O que é iniciativa? É uma faculdade criadora dentro de você, uma centelha do Criador infinito. Ela lhe pode conceder o poder de criar algo que ninguém jamais criou. Ela o impulsiona a fazer coisas de maneiras novas. As realizações de uma pessoa de iniciativa podem ser tão espetaculares quanto uma estrela cadente, dando a impressão de criar algo a partir do nada. Ela demonstra que aparentemente impossível se pode tornar possível quando empregamos o grande poder inventivo do espírito. Aquele que cria não fica esperando uma oportunidade, culpando as circunstâncias, o destino ou os deuses. Ele agarra as oportunidades ou as cria com a varinha mágica de sua vontade, de seu esforço e de seu discernimento inquiridor. Antes de dedicar-se a encargos importantes, sente-se quieto, acalme os sentidos e os pensamentos e medite profundamente. Você será, então, guiado pelo grande poder criativo do Espírito. Seja o que for que você deseje fazer, pense nisso até que esteja completamente absorto nessa ideia. Pense, pense, pense e planeje. Aí então, espere certo tempo. Não faça nada de repente. Dê um passo e pense mais. Algo em você lhe diz o que fazer. Faça isso e pense um pouco mais. Uma nova orientação virá. Aprendendo a mergulhar fundo no seu interior, você unirá sua consciência com a superconsciência da alma, de modo que com infinita força de vontade, paciência e intuição, você possa desenvolver essas ideias embrionárias de êxito. Tão logo tenha um pensamento correto, trabalhe nele. Algumas pessoas têm uma boa ideia, mas não têm tenacidade suficiente para concebê-la completamente e colocá-la em prática. Você tem de ter coragem e perseverança e pensar: verei minha ideia realizada. É possível que eu não tenha êxito nesta vida, mas farei o esforço. Pense e haja, pense e haja. Essa é a maneira de desenvolver o seu poder mental. Cada ideia é como uma pequena semente, mas é preciso cultivá-la. Muitas pessoas tentam realizar alguma coisa no domínio do pensamento, mas desistem quando surgem as dificuldades. Só as pessoas que visualizaram seus pensamentos com muita intensidade é que foram capazes de manifestá-los na realidade. A imaginação, o poder de imaginar ou visualizar, é um fator muito importante no pensamento criador. Mas a imaginação precisa amadurecer e transformar-se em convicção. Não se pode conseguir isso sem uma vontade forte. Mas se você imaginar algo com todo o poder de sua vontade, a imaginação se converterá em convicção. E quando for capaz de sustentar essa convicção contra todos os obstáculos, ela se tornará realidade. Faça desenhos mentais de pequenas coisas e leve-os adiante, fazendo com que se materializem até que seus grandes sonhos também se realizem. Os homens que têm êxito são aqueles com previsão suficientemente forte para produzir em suas mentes imagens indeléveis daquilo que desejam construir ou produzir nesta terra. Apoiados pelo agente financeiro de sua habilidade criativa, empregam a força de vontade como empreiteiro
a atenção minuciosa como carpinteiros e a paciência mental como a necessária mão de obra para realizar, na vida real, o resultado ou o objeto desejado. Sempre que desejar criar alguma coisa, não confie em fontes externas. Aprofunde-se e procure a fonte infinita. Todos os métodos do êxito empresarial, todas as invenções, todas as vibrações musicais, todos os pensamentos inspiradores e obras escritas estão registradas nos anais de Deus. Trabalhe no progresso de suas relações com Deus. Isto é a parte mais importante de todo o pensar criativamente. Produzir o êxito integral. O homem mais sábio é aquele que procura Deus. O mais bem-sucedido é aquele que encontrou Deus. O êxito não é uma questão simples. Não pode ser avaliado apenas pela quantidade de dinheiro e bens materiais que você possua. O significado do êxito é muito mais profundo. Só pode ser determinado na medida em que sua paz interior e seu controle mental o tornam capaz de ter felicidade em quaisquer circunstâncias. Esse é o verdadeiro êxito. Os melhores professores jamais o aconselharão a ser negligente, mas lhe ensinarão a ser equilibrado. Sem dúvida, você tem que trabalhar para alimentar e vestir o corpo. Mas se permitir que um dever seja contraditório com outro, não se tratará de um verdadeiro dever. Milhares de homens de negócios estão ocupadíssimos em acumular riquezas, esquecendo-se de que também estão criando um bocado de doenças cardíacas. Se o dever para com a prosperidade faz esquecer o dever para com a saúde, deixa de ser um dever. A pessoa deve desenvolver-se de maneira harmoniosa. É muito inútil dedicar atenção especial para cultivar um corpo maravilhoso, se ele abrigar um cérebro de tolo. A mente também precisa ser desenvolvida. E se você tem saúde perfeita, prosperidade e conhecimentos intelectuais, e mesmo assim não é feliz, isto significa que ainda não alcançou o êxito em sua vida. Quando puder verdadeiramente dizer, sou feliz e ninguém pode me roubar esta felicidade, você será um rei. Terá encontrado a imagem de Deus dentro de você. Outra característica do êxito é que não apenas trazemos resultados harmoniosos e benefícios a nós mesmos, mas também compartilhamos esses benefícios com os demais. A vida deveria ser principalmente serviço. Se esse ideal e inteligência que Deus lhe deu não está se dirigindo ao seu objetivo, quando ao servir você esquece o pequeno ego, sente o grande eu do espírito, assim como os raios vitais do sol nutrem a todos, você deve espalhar os raios da esperança no coração dos pobres e dos abandonados, despertar coragem no coração dos que perderam o ânimo e ligar de novo a força no coração dos que se julgam fracassados. Quando você compreende que a vida é uma alegre batalha pelo dever e, ao mesmo tempo, um sonho fugaz, quando você se impregna com a alegria de tornar os outros felizes, oferecendo-lhes gentileza e paz, aos olhos de Deus, sua vida é um êxito. O valor do entusiasmo. Qualquer trabalho realizado com o espírito correto traz a vitória sobre você mesmo. O que conta é a atitude com que você trabalha. A preguiça mental e o trabalho de má vontade estragam o indivíduo. Frequentemente as pessoas me perguntam: como é que o Senhor consegue fazer tantas coisas? É porque faço tudo com o maior prazer e com o espírito de servir. Interiormente estou com Deus o tempo todo. E embora dormindo muito pouco, sempre me sinto bem,
porque cumpro meus deveres com a atitude correta. É um privilégio servir. A falta de disposição mental para o trabalho vem acompanhada de apatia e falta de energia. Entusiasmo e boa vontade vão de mãos dadas, com novos suprimentos de energia. Baseados nesses fatos, podemos entender a sutil relação existente entre vontade e energia. Quanto maior a vontade, mais inesgotável é a energia. Se o seu trabalho na vida é humilde, não fique pedindo desculpas por isso. Orgulhe-se, pois está cumprindo o dever que lhe foi designado pelo Pai. Ele precisa de você no lugar específico em que você está. As pessoas não podem todas desempenhar o mesmo papel. Enquanto trabalhar para agradar a Deus, todas as forças cósmicas virão harmoniosamente em seu auxílio. Aos olhos de Deus, nada é grande ou pequeno. Se não fosse pela sua exatidão, ao construir o pequeno átomo, poderiam os céus ostentar as orgulhosas estruturas de Vega ou Arturo? Diferenças entre importante e sem importância são com certeza desconhecidas ao Senhor. Senão pela falta de um alfinete, o cosmos desabaria. Procure fazer as pequenas coisas de maneira extraordinária. Você deve progredir. Procure ser o melhor em sua profissão. Expresse o poder ilimitado da alma em tudo que fizer. Você precisa permanentemente originar e produzir novos êxitos e não tornar-se um autômato. Todo trabalho purifica se executado com a motivação correta. Devemos tratar do nosso próximo problema ou do nosso próximo dever com energia concentrada e executá-lo com perfeição. Essa deveria ser nossa filosofia de vida. Por meio da perseverança, cultivando a originalidade criativa e desenvolvendo seus talentos através do ilimitado poder de Deus, proveniente da comunhão diária com Ele, na meditação profunda, por meio do uso de métodos comerciais honestos, da lealdade ao seu empregador, pensando nos negócios dele como se fossem seus, e ao cultivar uma sintonia intuitiva com o seu superior imediato ou com o proprietário da empresa e com o seu empregador cósmico, Deus, você será infalivelmente capaz de agradar seu empregador no trabalho e seu empregador divino. É fácil ficar à toa, desesperançado, e desse modo desistir de empenhar-se pelo êxito financeiro na vida. É fácil ganhar dinheiro desonestamente, quando aparece uma oportunidade, mas é errado procurar desculpa para não fazer um esforço no sentido de ganhar a vida honradamente. Excepcional é o homem que ganha dinheiro em abundância, de maneira altruísta, honesta e rápida, apenas para Deus e para seu trabalho, e para fazer os outros felizes. Uma atividade desse tipo desenvolve numerosas qualidades superiores de caráter, que ajudam a pessoa tanto no seu caminho espiritual como na vida material. Ganhar dinheiro honesta e prodigamente para servir o trabalho de Deus é a segunda arte suprema, sucedendo apenas a arte de perceber Deus. Responsabilidade, conhecimento organizacional, ordem, liderança e utilidade prática são desenvolvidos no processo de geração do êxito nos negócios e são qualidades necessárias ao crescimento integral do homem. Abundância e prosperidade. Aqueles que buscam a prosperidade somente para si próprios fatalmente acabarão pobres ou sofrerão de desarmonia mental. Mas os que consideram o mundo todo como seu lar e que realmente se preocupam com a prosperidade do grupo ou do mundo e trabalham por ela, encontram a prosperidade individual que lhes cabe de direito.
Essa é uma lei certa e secreta. O altruísmo é o princípio que governa a lei da prosperidade. Nada possuo, no entanto sei que, se estivesse com fome, haveria milhares de pessoas neste mundo que me alimentariam, porque dei muito a milhares delas. Essa mesma lei funcionaria para quem quer que pensasse não em si próprio, como o faminto, mas sim nas outras pessoas que precisam. Todos os dias, faça alguma coisa em benefício dos outros, mesmo que seja algo insignificante. Se você quer amar a Deus, é preciso amar as pessoas. Elas são filhas dele. Você pode ser prestativo no plano material, dando aos que precisam, e no plano mental, dando conforto aos sofredores, coragem aos temerosos, amizade divina e apoio moral aos fracos. Você também semeia bondade quando desperta nos outros o interesse por Deus e quando cultiva neles um maior amor a Deus, uma fé mais profunda nele. Quando deixar este mundo, as riquezas materiais ficarão para trás, mas todas as suas boas ações o acompanharão. Pessoas ricas que vivem na avareza e pessoas egoístas que nunca ajudam os outros não atraem riqueza em sua próxima vida. No entanto, os que distribuem e compartilham, quer tenham muito, quer tenham pouco, atrairão a prosperidade. Essa é a lei de Deus. Pense na abundância divina, como uma poderosa chuva refrescante. Você a receberá de acordo com a vasilha que tiver nas mãos. Se tiver uma pequena xícara, receberá apenas essa quantidade. Se tiver uma tigela, ela se encherá. Com que tipo de receptáculo você está pronto para receber a abundância divina? Talvez sua vasilha esteja defeituosa. Se assim for, conserte-a, lançando fora o medo, o ódio, a dúvida e a inveja. E depois lave-a com as águas purificadas da paz, da tranquilidade, da devoção e do amor. A abundância divina obedece à lei do serviço e da generosidade. Dê e receberá. Dê ao mundo o que de melhor tiver, e o que houver de melhor voltará a você. A ação de graças e o louvor abrem em sua consciência caminho para que o crescimento e o suprimento espirituais venham a você. O Espírito se infunde em manifestação visível, tão logo seja aberto um canal através do qual ele possa fluir. Aos homens que meditam em mim, como aquele que é verdadeiramente seu, sempre unidos a mim pela adoração incessante, a eles eu supro as deficiências e torno permanentes suas aquisições. Bhagavad Gita 9:22. Aqueles que são fiéis ao seu Criador, percebendo-o em todas as diversas fases da vida, acabam descobrindo que ele está tomando conta de suas vidas, mesmo nas menores minúcias, e que com previsão divina aplana seus caminhos. Essa estrofe do Gita nos lembra as palavras de Cristo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Afirmações para o êxito. Viverei com perfeita fé no poder do bem onipresente, para trazer a mim o que eu precisar, no momento certo. Dentro de mim está o infinito poder criador. Não irei para o túmulo sem ter realizado alguma coisa. Sou um homem-deus, uma criatura racional. Sou o poder do Espírito, a fonte dinâmica de minha alma. Criarei revelações no mundo dos negócios, no campo do pensamento e da sabedoria. Eu e meu Pai somos um. Posso criar tudo o que deseje, tal qual o meu Pai Criador.
Afirmações para obter abundância divina. Ó Pai, almejo prosperidade, saúde e sabedoria imensuráveis. Não dê fontes terrenas, mas de tuas generosas mãos, todo-poderosas, que tudo possuem. Não serei um mendigo pedindo prosperidade, saúde e conhecimento mortais e limitados. Sou teu filho, e como tal, exijo sem limitações a herança de filho divino, parte de tuas riquezas ilimitadas. Pai divino, eis minha oração. Não me importa o que possua permanentemente, mas dá-me o poder de adquirir à vontade o que quer que seja que eu necessite diariamente. Capítulo 7. Paz interior, antídoto contra o estresse, a preocupação e o medo. Tranquilidade é o estado ideal com o qual deveríamos receber todas as experiências da vida. O nervosismo é o oposto da tranquilidade, e o seu predomínio, hoje em dia, faz dele algo muito próximo a uma epidemia mundial. Só aqueles que desfrutam de harmonia em suas almas conhecem a harmonia que permeia toda a natureza. Quem quer que não tenha essa harmonia interior, sente também sua falta no mundo. A mente caótica vê caos em toda parte. Como pode alguém saber como é a paz se nunca a provou? Aquele que tem paz interior, entretanto, pode permanecer nesse estado até em meio às discórdias que haja em seu exterior. Quando você se preocupa, uma estática passa por seu rádio mental. A canção de Deus é a canção da tranquilidade. O nervosismo é a estática. A tranquilidade é a voz de Deus falando a você pelo rádio de sua alma. A tranquilidade é o alento vivo da imortalidade de Deus em você. Tudo o que você fizer deve ser feito em paz. Eis o melhor remédio para o seu corpo, sua mente e sua alma. Eis a maneira mais sublime de viver. A paz é o altar de Deus, a condição na qual a felicidade existe. Se você mantiver sua mente na resolução de jamais perder a paz, poderá atingir a divindade. Mantenha uma câmara secreta de silêncio dentro de você, onde não deixará entrar mau humor, provações, lutas ou desarmonias. Afaste todo ódio, anseio por vingança e desejos. Nessa câmara de paz, Deus o visitará. Não se pode comprar a paz. Você tem que saber como fabricá-la dentro de você, no silêncio de suas práticas diárias de meditação. Devemos modelar nossa vida segundo uma estrutura triangular. Tranquilidade e doçura são os dois lados. A base é a felicidade. Todos os dias lembre-se: sou um príncipe de paz, sentado no trono do equilíbrio, dirigindo meu reino de atividades. Atue uma pessoa rápida ou vagarosamente, na solidão ou nas agitadas aglomerações humanas. Ela deve centrar-se na paz e no equilíbrio. Nervosismo. Aquele que é naturalmente calmo não perde seu sentido de raciocínio, de justiça ou de humor, sejam quais forem as circunstâncias. Ele não envenena os tecidos de seu corpo com a ira ou o temor, que afetam a circulação de maneira adversa. É fato comprovado que o leite da mãe, enraivecida, pode ter efeitos perniciosos em seu filho. Que prova mais contundente poderíamos querer de que emoções violentas acabam por reduzir o corpo a uma ruína ignominiosa? Demorar-se com indulgência em pensamentos de medo, raiva, melancolia, remorso, inveja, tristeza, ódio,
descontentamento e preocupação o tempo todo e a falta de condições para uma vida normal e feliz, tais como alimentação correta, exercícios adequados, ar puro, sol, trabalho agradável e um propósito na vida, originam moléstias nervosas. Se ligarmos uma lâmpada de 120 volts numa linha de 2000 volts, ela se queimará imediatamente. Analogamente, o sistema nervoso não foi feito para suportar a força destrutiva da emoção intensa ou de persistentes pensamentos e sentimentos negativos. O nervosismo pode, no entanto, ser curado. O paciente precisa estar disposto a analisar sua moléstia e eliminar as emoções desintegradoras e os pensamentos negativos que pouco a pouco o estão destruindo. A análise objetiva dos problemas da própria pessoa e a manutenção da calma em todas as situações da vida curarão o caso mais crônico de nervosismo. A vítima do nervosismo precisa compreender seu próprio caso e refletir sobre o erro consistente do seu modo de pensar, que é responsável pelo seu desajustamento à vida. Em vez de se afobar no estado de excitação emocional para chegar a algum lugar e depois ser incapaz de apreciá-lo quando chega, porque está agitado, procure ser mais tranquilo. Tão logo sua mente se torne irrequieta, dê-lhe um safanão com sua vontade e ordene-lhe que se acalme. A excitação perturba o equilíbrio nervoso, enviando energia excessiva a algumas partes do corpo em detrimento de outras, que não recebem sua cota normal. Essa falha na distribuição adequada da força nervosa é a causa única do nervosismo. Um corpo relaxado e calmo é um convite à paz mental. Técnica para relaxamento do corpo. Referência simplificada de uma técnica especial desenvolvida por Paramahansa Yogananda em 1916 para recarregar o corpo, com vitalidade e promover o perfeito relaxamento, ensinada nas lições da Self-Realization Fellowship. O princípio geral de tensão e relaxamento tem, nos últimos anos, sido popularmente endossado e usado pela medicina no tratamento de várias moléstias, inclusive para reduzir a irritabilidade e a hipertensão arterial. Retese com vontade. Pelo comando da vontade, dirigida à energia vital, mediante o processo de tensão, para inundar o corpo ou alguma parte do corpo. Sinta a energia vibrando ali, energizando e revitalizando. Relaxe e sinta. Relaxe a tensão e sinta o formigamento reconfortante da nova vida e da nova vitalidade na área recarregada. Sinta que você não é o corpo. Você é essa vida que sustém o corpo. Sinta a paz, a liberdade, o crescente despertar de consciência, que vem com a calma produzida pela prática dessa técnica. Quando tiver paz em cada movimento de seu corpo, paz em seu pensamento, em sua força de vontade, paz em seu amor e paz e Deus em suas ambições, lembre-se, você uniu Deus à sua vida. Preocupação e medo. Embora a vida pareça caprichosa, incerta e cheia de problemas de toda a ordem, ainda assim estamos sempre sob a proteção amorosa e orientadora de Deus. Não faça um escarcéu a respeito de coisa alguma. Lembre-se de que sempre que você se preocupa, está aprofundando a ilusão cósmica dentro de você. O esquecimento da verdadeira natureza onipotente de sua alma e de sua divina ligação com Deus é a causa de todos os sofrimentos e limitações do homem. A yoga ensina que esse esquecimento ou ignorância
é causado por Maya, ou seja, ilusão cósmica. O medo de fracassar ou de ficar doente se cultiva remoendo esses pensamentos na mente consciente, até fincarem raízes no subconsciente e, por fim, na superconsciência. A mente superior, da qual as mentes subconsciente e consciente recebem seus poderes. Em seguida, os temores arraigados superconsciente e subconscientemente começam a germinar e a preencher a mente consciente com as plantas do medo, que não são tão fáceis de destruir quanto teriam sido os pensamentos originais. Afinal, essas plantas produzem frutos venenosos que cheiram à morte. Arranque-os de dentro de você, concentrando-se poderosamente na coragem, e desloque sua consciência para a absoluta paz de Deus em seu interior. Seja qual for o seu temor, desvie sua mente dele e entregue o caso a Deus. Tenha fé nele. Muito do sofrimento se deve apenas às preocupações. Por que sofrer agora, se a doença ainda não chegou? Uma vez que a maioria de nossas doenças é provocada pelo medo, se você o abandonar, estará imediatamente livre. A cura é instantânea. Todas as noites antes de dormir, faça a seguinte afirmação: O Pai Celestial está comigo. Estou protegido. Mentalmente envolva-se com o Espírito. Você sentirá a sua maravilhosa proteção. Enquanto mantiver sua consciência em Deus, você jamais sentirá medo. Todos os obstáculos serão superados pela coragem e pela fé. O medo vem do coração. Se alguma vez você se sentir tomado de pavor, de alguma doença ou de acidente, deve inspirar e expirar profunda, lenta e ritmicamente, várias vezes, relaxando a cada expiração. Isso ajuda a normalizar a circulação. Se o seu coração estiver realmente calmo, você não poderá sentir qualquer medo. Nosso problema é que, em vez de vivermos só no presente, tentamos viver no passado e no futuro ao mesmo tempo. Essas cargas são pesadas demais para a mente. Por isso devemos restringi-las. O passado já se foi. Por que continuar a carregá-lo na mente? Deixe que ela cuide de seus fardos, um de cada vez. O cisne come apenas os sólidos contidos no líquido que ele filtra em seu bico. Da mesma forma, deveríamos nos lembrar apenas das lições que aprendemos no passado e esquecer os detalhes inúteis. Isso aliviará muito a mente. Quando temos coisas demais para fazer, ao mesmo tempo, nos desencorajamos. E, em vez de se preocupar com o que tem de ser feito, diga simplesmente: esta hora é minha. Farei o melhor que puder. O relógio não percorre 24 horas em 1 minuto. E você também não pode fazer em 1 hora o que faria em 24. Viva cada momento presente de maneira intensa, e o futuro cuidará de si mesmo. Aprecie plenamente a maravilha e a beleza de cada instante. Pratique a presença da paz. Quanto mais o fizer, mais sentirá a presença desse poder em sua vida. O prazer do homem moderno está em obter mais e mais, não se importando com o que acontece aos outros. Mas não seria bem melhor viver com simplicidade, sem muito luxo e com menos preocupações? Não há prazer algum em se ocupar tanto, a ponto de não poder aproveitar o que tem. Tempo virá em que a humanidade começará a abandonar essa consciência da necessidade de tantos bens materiais. Maior segurança e mais paz serão encontradas na vida simples. Se estiver sempre emitindo cheques sem nada depositar na sua conta bancária, você acabará sem dinheiro. O mesmo acontece com a sua vida. Sem depósitos regulares de paz na conta da vida, faltar-lhe-á vigor,
tranquilidade e felicidade. Finalmente, você será levado à falência emocional, mental, física e espiritualmente. Porém, a comunhão diária com Deus reabastecerá permanentemente seu saldo bancário interno. Não importa quão ocupados estejamos, não devemos nos esquecer de libertar nossa mente por completo, de vez em quando, das preocupações e de todos os afazeres. Durante 1 minuto de cada vez, tente afastar pensamentos negativos, fixando a mente na paz interna, especialmente se estiver preocupado. Depois, tente permanecer durante vários minutos com a mente calma. Em seguida, pense em algum incidente feliz, mantenha o pensamento nele, visualize-o, reviva mentalmente alguma experiência agradável, repetidas vezes, até que tenha esquecido internamente suas preocupações. Quando acossada por tribulações mentais esmagadoras ou por preocupações, a pessoa deve tentar dormir. Se puder fazê-lo, descobrirá, ao acordar, que houve um alívio na tensão mental e que a preocupação afrouxou suas garras. Conforme explicado nas páginas 18 e 19, entretanto, no estado subconsciente do sono, a alma temporariamente se eleva acima das dificuldades associadas aos apegos ao corpo e às suas experiências. Um método superior é entrar no estado superconsciente de comunhão com Deus por meio da meditação profunda. Nessas horas, precisamos nos lembrar de que mesmo que morramos, a Terra continuará a seguir em sua órbita e os negócios continuarão sendo feitos como de costume. Portanto, por que se preocupar? A vida é divertida quando não a levamos muito a sério. Uma boa gargalhada é um excelente remédio para as enfermidades humanas. Uma das melhores características do povo americano é a sua capacidade de rir. Ser capaz de rir da vida é maravilhoso. Isso meu mestre, Swami Sri Yukteswar, me ensinou. No início do meu treinamento espiritual, em seu eremitério, eu andava sempre com uma expressão solene. Nunca sorria. Um dia meu mestre fez uma observação certeira. O que é isso? Você por acaso está numa cerimônia fúnebre? Não sabe que encontrar Deus significa o funeral de todas as tristezas? Então, por que está tão sombrio? Não leve esta vida demasiadamente a sério. Sabendo que é um filho de Deus, tome a decisão de manter-se calmo. Não importa o que aconteça. Se a sua mente está completamente identificada com suas atividades, você não pode estar consciente do Senhor. Mas se estiver tranquilo e internamente receptivo a Ele, enquanto desempenha uma atividade externa, você estará sendo ativo de maneira certa. Silencie a inquietude mental, voltada para o exterior, e interiorize sua mente. Harmonize seus pensamentos e desejos com as realidades plenamente realizadoras que você já tem em sua alma. Então, perceberá a harmonia subjacente à sua vida e a toda a natureza. Se afinar suas esperanças e expectativas com essa harmonia intrínseca, flutuará ao longo da vida, nas exultantes asas da paz. A beleza e a profundidade da yoga é que ela dá essa invariável tranquilidade. O estado de completa serenidade do sentimento, chitta, alcançado pela meditação yogi, no qual o eu, ego, percebe a si próprio como eu, alma, e está contente, estabelecido no eu. O estado de incomensurável bem-aventurança, transcendente aos sentidos, que se torna conhecido à inteligência intuitiva desperta, e no qual o yogi permanece entronizado para nunca mais ter que dele sair. O estado que, uma vez encontrado, o yogi considera como tesouro superior a todos os outros.
Estabelecido nesse estado, ele fica imune até mesmo à mais poderosa aflição. E esse estado é conhecido como yoga, o estado livre da dor. A prática da yoga deve, portanto, ser resolutamente observada com o coração determinado. Bhagavad Gita 6, 20, 23. A compreensão de que todo o poder de pensar, falar, sentir e agir vem de Deus e de que Ele está sempre conosco, inspirando-nos e guiando-nos, liberta instantaneamente do nervosismo. Lampejos de alegria divina virão com essa compreensão. Às vezes uma profunda iluminação permeia a pessoa, banindo a própria ideia de medo. Como um oceano, o poder de Deus tudo varre, irrompendo no coração como uma enchente purificadora e removendo todo bloqueio provocado por dúvidas ilusórias, irritação e temores. A ilusão da matéria, a consciência de ser apenas um corpo mortal, é superada pelo contato com a doce serenidade do espírito, que se pode obter por meio da meditação diária. Então, você saberá que o corpo é uma pequena borbulha de energia em seu oceano cósmico. Afirmações para obter paz e tranquilidade. Sou um príncipe de paz, sentado no trono do equilíbrio, dirigindo o reino da atividade. No momento em que estiver inquieto ou com a mente perturbada, eu me recolherei ao silêncio e à meditação, até que a tranquilidade seja recuperada. Não serei preguiçoso, nem febrilmente ativo. Em cada desafio da vida, farei o melhor possível, sem me preocupar com o futuro. Capítulo 8. Revelar o que há de melhor em seu interior. Nós somos aquilo que pensamos ser. A tendência habitual de nossos pensamentos determina nossos talentos, habilidades e personalidade. Assim, pois, alguns pensam que são escritores, artistas, esforçados ou preguiçosos, e assim por diante. O que aconteceria se você quisesse ser diferente do que pensa que é atualmente? Você pode argumentar que os outros nasceram com algum talento especial que você não tem, mas que gostaria de ter. É verdade, mas eles devem ter cultivado tal hábito ou habilidade em algum momento, se não nesta vida, numa vida anterior. Portanto, independentemente do que deseje ser, comece agora a desenvolver essa característica. Você pode instilar qualquer tendência em sua consciência, agora mesmo, desde que injete um forte pensamento em sua mente. Daí por diante, suas ações e todo o seu ser obedecerão a esse pensamento. Jamais se deve desistir da esperança de melhorar. Uma pessoa só é velha quando se recusa a fazer esforço para mudar. Essa estagnação é a única velhice que eu reconheço. Quando alguém diz reiteradamente, não posso mudar, sou assim mesmo, então só me resta dizer, está bem, continue desse jeito, já que decidiu ser assim. Qualquer que seja o seu estado atual, o homem pode melhorar por meio do autocontrole, da disciplina e da observância de dieta adequada e das leis da saúde. Porque acha que você não pode mudar? A preguiça mental é a causa secreta de todas as fraquezas. Todas as pessoas têm idiosincrasias autolimitadoras. Não foram colocadas por Deus em sua natureza, mas sim criadas por você mesmo. É isso que você precisa mudar, lembrando-se de que esses hábitos peculiares, a sua natureza, nada mais são do que manifestações de seus próprios pensamentos. Em última análise, todas as coisas são feitas de consciência pura.
Suas aparências, finitas, resultam da relatividade da consciência. A Yoga ensina que o pensamento de Deus é a estrutura fundamental da criação. Assim como o vapor se condensa em água e subsequentemente em gelo, todas as estruturas e formas da energia e da matéria são condensações da consciência. Alguns físicos pioneiros do século XX estão redescobrindo aquilo que os yogis conhecem desde tempos imemoriais. Sir James Jeans, cientista inglês, escreveu: "O universo começa a se parecer mais a um grande pensamento do que a uma grande máquina." E Einstein disse: "Quero saber como Deus criou este mundo. Não estou interessado nesse ou naquele fenômeno, nem no espectro desse ou daquele elemento. Quero conhecer seus pensamentos. O resto são detalhes." Portanto, se quer mudar qualquer coisa em si mesmo, você tem de modificar o processo dos pensamentos que causam a materialização da consciência em diversas formas de matéria e de ações. Esse é o único modo de remodelar sua vida. Felizmente, podemos começar a praticar a qualquer hora, em qualquer lugar, concentrando-nos em desenvolver as boas qualidades de que estamos carentes. Se nos falta força de vontade, concentramo-nos nisso, e por meio de um esforço consciente, seremos capazes de criar uma poderosa força de vontade em nós mesmos. Se queremos nos libertar de temores, devemos meditar sobre a coragem, e no devido tempo estaremos livres dos grilhões do medo. Em termos simples, tudo o que você tem que fazer é afastar os pensamentos que deseja destruir, substituindo-os por pensamentos construtivos. Essa é a chave do céu. Ela está em suas mãos. Introspecção, o segredo do progresso. A primeira coisa a fazer é praticar a introspecção. Faça uma apreciação de você mesmo e de seus atos e descubra o que está impedindo o seu caminho. Frequentemente é inércia ou falta de atenção e de esforço íntegros e definidos. Às vezes existem hábitos que precisam ser arrancados do jardim da vida, como as ervas daninhas, a fim de que a verdadeira felicidade possa deitar raízes com mais firmeza. Um dos segredos do progresso é a autoanálise. A introspecção é um espelho que reflete o recôndito da mente, que de outra forma permaneceria oculto para você. Faça um diagnóstico de suas falhas e separe as boas tendências das más. Analise o que você é e o que deseja tornar-se e as fraquezas que o estão impedindo. Milhões de pessoas nunca analisam a si próprias. Mentalmente são produtos mecânicos da fábrica do ambiente em que vivem, preocupadas com o café da manhã, almoço e jantar, trabalhando, dormindo, indo daqui para ali a fim de se divertirem. Elas não sabem o que nem por que estão procurando, e tampouco compreendem por que jamais encontram felicidade perfeita ou satisfação duradoura. Esquivando-se da autoanálise, elas permanecem como robôs, condicionadas pelo seu meio. A verdadeira autoanálise é a melhor arte do progresso. Todos deveriam aprender a se analisar desapaixonadamente. Anote diariamente seus pensamentos e aspirações. Descubra o que você é, não o que imagina ser, porque quer fazer de você aquilo que deveria ser. A maioria das pessoas não muda porque não vê seus próprios erros. Quem ainda não mantém um diário mental deve iniciar essa prática salutar. O conhecimento do quanto e de que maneira falhamos em nossas experiências diárias da vida pode estimular-nos a fazer maiores esforços para sermos aquilo que devemos ser. Mantendo esse diário e usando discernimento para destruir os maus hábitos que geram dores e sofrimentos tanto para nós como para os outros,
poderemos nos livrar deles. Todas as noites deveríamos nos questionar: durante quanto tempo estive hoje com Deus? Deveríamos analisar também quantos pensamentos profundos tivemos, quantos dos nossos deveres realizamos, quanto fizemos pelos outros, como enfrentamos as diversas situações do dia. Se olhar os gráficos de sua mente, você poderá ver se está progredindo diariamente. Você não quer se esconder de si mesmo. Você precisa saber exatamente como é. Mantendo um diário de suas práticas de introspecção, você será capaz de vigiar seus maus hábitos e estará melhor preparado para destruí-los. Vencer as tentações. Às vezes parece difícil ser bom, enquanto é fácil ser mal, e também tem-se a impressão de que abandonar as coisas ruins é como perder algo. Mas eu digo que você nada perde, a não ser as tristezas. Tudo que os grandes mestres desaconselharam é como mel envenenado. E eu digo, não experimente. Você pode retorquir, mas é doce. Bem, meu raciocínio é que depois de experimentar sua doçura, ele o destruirá. O mal foi feito doce para iludi-lo. Você tem que usar seu discernimento para distinguir entre mel envenenado e aquilo que é do seu interesse. Evite o que acabará de lhe fazer mal e opte pelo que lhe dará liberdade e felicidade. Tristeza, doença e fracasso são os resultados naturais das transgressões às leis de Deus. Sabedoria consiste em evitar tais violações e encontrar paz e felicidade dentro de você mesmo, por meio dos pensamentos e atos em harmonia com o seu eu real. Sempre que houver um desejo avassalador em seu coração, use o seu discernimento. Pergunte a si mesmo: esse desejo que estou procurando satisfazer é bom ou mau? Desejos materiais encorajam nossos maus hábitos, sugerindo falsas esperanças de satisfação e felicidade. Nessas horas, cada qual deve convocar seus poderes de discernimento para desvendar a verdade. Maus hábitos conduzem em última análise à infelicidade. Descobertos, eles se tornam impotentes para dominar o homem com suas garras causadoras de infortúnios. Resistir às tentações não é a negação de todos os prazeres da vida. É ter controle superior sobre aquilo que realmente você quer fazer. Estou lhe mostrando o caminho para a verdadeira liberdade, e não a falsa sensação de liberdade que, na verdade, o está compelindo a fazer o que os seus hábitos ditam. O velho método ortodoxo é negar a tentação, suprimi-la, mas você tem de aprender a controlá-la. Não é pecado ser tentado. Mesmo se você fervilha com a tentação, você não é mau. Porém, se você cede a essa tentação, torna-se temporariamente presa do poder do mal. Você tem de erigir à sua volta barreiras protetoras de sabedoria. Não há maior força que a sabedoria que possa ser empregada contra a tentação. O entendimento perfeito o fará chegar ao ponto em que nada possa tentá-lo a praticar ações que prometem prazer, mas que, ao final, só lhe causarão dor. Enquanto não tiver alcançado a sabedoria, quando vier a tentação, antes de mais nada, interrompa a ação ou a vontade de agir e em seguida raciocine. Se tentar raciocinar primeiro, será compelido contra sua vontade a fazer justamente o que não quer, pois a tentação vencerá a razão. Diga simplesmente não. Levante-se e vá embora. Essa é a maneira mais segura de escapar do demônio. Quanto mais desenvolver o poder de dizer não durante os ataques da tentação, mais feliz você será.
pois toda a alegria depende da capacidade de fazer o que a sua consciência lhe disser que você deve fazer. Quando disser não à tentação, é não para valer. Não volte atrás. Os fracos, desfibrados, dizem sim o tempo todo. As grandes mentes, porém, estão repletas de nãos. Quando você decidir não fumar, nem comer desregradamente, nem mentir, nem enganar os outros, seja firme nesses bons propósitos. Não fraqueje. Um ambiente impróprio solapa sua vontade e é um convite aos maus desejos. Viva com ladrões e você achará que esse é o único meio de vida. Mas se conviver com pessoas divinas, depois de alcançar a comunhão com Deus, nenhum outro desejo poderá tentá-lo. Se você tem um mau hábito ou inclinação kármica particular, não se misture com pessoas com esse mesmo tipo de mau hábito. Se tem tendência à gula, evite a companhia de outros glutões. Se tem vontade de beber, fuja dos que bebem. As pessoas que apoiam seus maus hábitos não são amigas. Elas o farão jogar fora a alegria de sua alma. Evite a companhia dos que agem mal e misture-se com os que são bons. A maior influência em sua vida, mais forte até mesmo do que sua força de vontade, é o seu ambiente. Mude-o, se necessário for. Existem duas espécies de meio ambiente que você deve observar cuidadosamente: o externo e o interno. Vigie os seus pensamentos. Todas as suas experiências permeiam os seus pensamentos. São os seus pensamentos que o levam ou degradam. Você tem de ser mais forte do que os pensamentos e sugestões constantemente emitidos por outras pessoas. Essa é a maneira de dominar as vibrações equivocadas que penetram no seu ambiente. Pense em Deus como sendo Ele o seu ambiente. Seja uno com Deus e nada poderá feri-lo. Toda a ação tem uma contraparte mental. Executamos os nossos atos com a força física, mas essa atividade origina-se na mente e é guiada pelo comandante mental. O roubo é um mal, porém, mal maior é o ato mental de roubar, que dá início ao roubo físico, pois a mente é o verdadeiro executor. Expulse primeiro da mente todo o ato que você deseja evitar. Se você se concentrar somente na ação física, é muito difícil obter o controle. Concentre-se na mente. Corrija seus pensamentos e automaticamente as ações serão corrigidas. Sempre que lhe ocorrer um mau pensamento, descarte-o. Então, Satã nada poderá fazer contra você. Mas, assim que você pensa erradamente, você vai para Satã. Você está o tempo todo se movendo para frente e para trás, entre o bem e o mal. Para escapar, você tem de ir aonde Satã é incapaz de alcançá-lo, bem no fundo, no coração de Deus. A virtude e a pureza não se enraizam na fraqueza. Ao contrário, são qualidades vigorosas que combatem as forças do mal. Está em seu poder escolher quanta pureza, amor, beleza e alegria espiritual você expressará, não apenas por meio de seus atos, mas também por meio de seus pensamentos, sentimentos e desejos. Mantenha a mente pura e achará o Senhor, sempre com você. Você o ouvirá, falando com você na linguagem de seu coração. Terá vislumbres dele em cada flor, e em cada arbusto, em cada folha de grama, em cada pensamento fugaz. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. A melhor maneira de vencer a tentação é comparar. Medite mais e veja se a meditação não lhe dá mais felicidade.
Quando você interiorizar a mente na meditação, começará a perceber que há muito mais maravilhas no seu interior do que no exterior. Se pelo menos você olhasse sua alma, o reflexo de Deus, completamente perfeito, dentro de você, encontraria a satisfação de todos os seus desejos. Na ausência de alegria interior, os homens se voltam para o mal. A meditação no Deus de bem-aventurança nos permeia de bondade. Por meio dos canais sensoriais, o ego procura satisfazer o insaciável anseio da alma por Deus. Longe de atingir seu objetivo, ele aumenta a infelicidade do homem. A fome da alma jamais pode ser aplacada por meio dos sentidos. Quando o homem compreende isso e domina o ego, isto é, quando alcança o autocontrole, sua vida se glorifica pela percepção da bem-aventurança divina, embora ele ainda permaneça na carne. Então, em vez de ser escravo dos desejos e apetites materiais, a atenção do homem se transfere para o coração da onipresença, lá repousando para sempre, com a alegria oculta em todas as coisas. A atitude correta em relação a erros passados. Evite ruminar as coisas erradas que você tenha feito. Elas não pertencem mais a você. Que sejam esquecidas. É a atenção que cria os hábitos e a memória. Assim que você coloca a agulha sobre um disco fonográfico, ele começa a tocar. A atenção é a agulha que toca o disco das ações passadas. Portanto, você não deve pôr sua atenção nas más ações. Porque continuar sofrendo com as ações insensatas do seu passado, expulse de sua mente as lembranças delas e tome o cuidado de não repeti-las de novo. Talvez você esteja preocupado com os erros que cometeu, mas Deus não está. O que passou, passou. Você é filho dele, e qualquer que tenha sido seu erro, aconteceu porque não o conhecia. Deus não o acusa pelo mal praticado, sob a influência da ignorância. Tudo o que ele pede é que você não repita suas ações erradas. Ele só quer descobrir se você é ou não sincero na sua intenção de ser bom. Esqueça o passado. Dizia Sri Yukteswar, as vidas pregressas de todos os homens estão manchadas por muitos atos vergonhosos. A conduta humana jamais será confiável enquanto o homem não se ancorar no divino. Tudo melhorará no futuro se você estiver fazendo um esforço espiritual agora. Não se considere um pecador. Você é um filho do Pai Celestial. Não importa que você seja o maior dos pecadores. Esqueça isso. Se você decidiu ser bom, então já não é mais um pecador. Mesmo o malfeitor consumado, que se afaste de tudo o mais para adorar exclusivamente a mim, mesmo ele pode incluir-se entre os bons, em virtude de sua resolução correta. Ele se tornará rapidamente um homem virtuoso e obterá a paz interminável. Assegura a todos, ó Arjuna, que meu devoto jamais perece. Bhagavad Gita 9, 30-31. Comece a partir do zero e diga: eu sempre fui bom, apenas sonhava que era mal. Isso é verdade. O mal é um pesadelo e não pertence à alma. Mesmo que seus erros sejam mais profundos do que o oceano, a própria alma não pode ser engolfada por eles. Adote uma determinação inquebrantável de progredir no seu caminho, sem as travas dos pensamentos limitadores em seus erros passados. Você é uma centelha da chama eterna. Você pode ocultar a centelha, mas jamais poderá destruí-la. A escuridão pode reinar numa caverna por milhares de anos, mas leve a luz para lá e as trevas se esvaecerão.
como se nunca tivessem existido. Analogamente, quaisquer que sejam os seus defeitos, eles já não mais serão seus quando você levar para dentro a luz da bondade. Tão grande é a luz da alma, que encarnações do mal não a podem destruir. Não há pecado que não possa ser perdoado. Não há mal que não possa ser superado, pois o mundo da relatividade não abriga absolutos. Deus jamais abandona alguém. Quando você acredita, depois de ter pecado, que sua culpa seja imensurável, sem redenção, e quando o mundo declare que você não vale nada e que jamais chegará a ser qualquer coisa, pare um momento para pensar na Mãe Divina. Diga a ela: Mãe Divina, eu sou teu filho travesso. Perdoa-me, por favor. Quando você apelar para o aspecto materno de Deus, não há recusa. Você simplesmente derrete o coração divino. Entretanto, Deus não o apoiará se continuar agindo mal. Ao rezar, você tem de abandonar as más ações. Os santos são pecadores que não desistiram. Quaisquer que sejam as suas dificuldades, se não desistir, você estará progredindo na sua luta contra a corrente. Lutar é ganhar a graça de Deus. Um diamante terá menos valor só por estar coberto de lama? Deus vê a beleza imutável da sua alma. Ele sabe que nós não somos os nossos erros. Por algumas encarnações, você tem sido um ser humano, mas ao longo da eternidade tem sido filho de Deus. Nunca se considere um pecador, pois o pecado e a ignorância são apenas pesadelos mortais. Quando despertarmos em Deus, veremos que nós, a alma, a consciência pura, jamais fizemos algo errado. Imaculados pelas experiências mortais, somos e sempre somos filhos de Deus. Cada um de nós é filho de Deus. Nascemos do seu Espírito, em toda a pureza, glória e alegria. Essa herança é inalienável. Condenar-se a si próprio como pecador, comprometido com o caminho do erro, é o maior de todos os pecados. A Bíblia diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. No Bhagavad Gita 8, 22, 32, lemos: O Espírito Supremo transcendente e existente no corpo é o observador, que se coloca à distância, o anuente, o sustentador, o experimentador, o grande Senhor e também o Eu Supremo. O Eu, embora se localize em toda a parte no corpo, é sempre imaculado. Lembre-se sempre, o Pai o ama incondicionalmente. Criar bons hábitos e destruir maus hábitos. Volte-se para Deus e você se verá rompendo as correntes dos hábitos e do ambiente. O eu identificado com o ego é prisioneiro. O eu identificado com a alma é livre. A mente pode lhe dizer que você é incapaz de libertar-se de um hábito em especial, mas os hábitos são apenas repetições de seus próprios pensamentos, e esses você tem a capacidade de mudar. A maioria das pessoas que decide parar de fumar ou de comer doces em demasia continua a realizar tais atos malgrado seus bons propósitos. Elas não mudam porque as suas mentes, como mata-borrões, absorveram seus hábitos de pensar. Hábito significa que a mente acredita não poder se livrar de determinado pensamento. O hábito é tenaz, sem dúvida. Uma vez praticado, um ato deixa um efeito ou impressão na sua consciência. Como resultado dessa influência, você tem probabilidade de repetir esse ato.
A repetição de um ato cria uma configuração mental. Todas as ações são executadas mental e fisicamente. A repetição de um ato em particular e da imagem mental que o acompanha forma sutis caminhos elétricos no cérebro físico, como se fossem as ranhuras de um disco fonográfico. Após algum tempo, sempre que você puser a agulha da atenção nessas ranhuras de caminhos elétricos, ela tocará o disco da configuração mental original. Cada vez que o ato se repete, essas ranhuras de trajetos elétricos se aprofundam, até que uma atenção mínima faz tocar automaticamente esse mesmo ato cada vez mais. Esses padrões fazem com que você se comporte de certo modo, frequentemente contra seu próprio desejo. Sua vida segue essas ranhuras que você mesmo criou em seu cérebro. Nesse sentido, você não é uma pessoa livre. Em maior ou menor grau, é vítima dos hábitos que formou. Dependendo da profundidade desses traçados, você é, na mesma proporção, um fantoche. Você pode, porém, neutralizar as imposições desses maus hábitos, como criando em seu cérebro configurações mentais de bons hábitos opostos. E pode também apagar completamente, por meio da meditação, as ranhuras dos maus hábitos. Você tem de curar-se dos maus hábitos, cauterizando-os com os bons hábitos opostos. Se tem, por exemplo, o mau hábito de mentir e por causa disso tem perdido muitos amigos, comece a praticar o bom hábito de dizer a verdade. E enfraqueça o mau hábito, evitando tudo que o ocasiona ou o estimula, sem se concentrar nele em seu afã de evitá-lo. Em seguida, desvie sua mente para algum hábito bom e cultive-o imperturbavelmente, até que se torne uma parte confiável de você. Mesmo um mau hábito leva tempo para predominar. Logo, por que se impacientar com o desenvolvimento vagaroso do bom hábito oposto? Não se desespere com os seus hábitos indesejáveis. Simplesmente deixe de alimentá-los e fortalecê-los por meio da repetição. O tempo necessário à formação dos hábitos varia de acordo com o cérebro e o sistema nervoso do indivíduo, sendo determinado principalmente pela qualidade da atenção. Por meio do poder da atenção profunda, educada pela concentração, qualquer hábito pode se estabelecer, quer dizer, novos traçados podem ser feitos no cérebro, à vontade e quase instantaneamente. Quando quiser criar um bom hábito ou destruir um mau hábito, concentre-se nas células cerebrais, o depósito dos mecanismos dos hábitos. Para criar um bom hábito, medite. E então, com a concentração fixada no centro crístico, o centro da vontade entre as sobrancelhas, afirme, com profundidade, o bom hábito que você quer implantar. E quando você quiser destruir um mau hábito, concentre-se no centro crístico e afirme, com profundidade, que todas as ranhuras dos maus hábitos estão sendo apagadas. Por meio da concentração e da força de vontade, você pode apagar até mesmo as ranhuras profundas dos hábitos antigos. Se é viciado em fumar, por exemplo, diga a si mesmo: por muito tempo, o hábito de fumar tem estado alojado em meu cérebro. Agora eu ponho toda a minha atenção e concentração no meu cérebro e quero que esse hábito seja desalojado. Comande assim a sua mente, repetidas vezes. A melhor hora do dia para se fazer isso é pela manhã, quando a força de vontade e a atenção estão descansadas. Afirme repetidamente sua liberdade, usando todo o vigor da sua força de vontade. Um dia, de repente, você sentirá que já não está preso na armadilha desse hábito. Se quiser,
realmente livrar-se dos maus hábitos atuais, você não tem recurso melhor que a meditação. Cada vez que você medita profundamente em Deus, mudanças benéficas ocorrem na configuração do cérebro. Medite sobre o pensamento. Eu e meu Pai somos um, tentando sentir uma grande paz e em seguida uma grande alegria no coração. Quando essa grande alegria chegar, diga: Pai, Tu estás comigo. Eu ordeno que Teu poder em mim cauterize nas células do meu cérebro os hábitos errôneos e as sementes das tendências passadas. O poder de Deus na meditação fará isso. Livre-se da consciência limitadora, de que é homem ou mulher. Saiba que é um filho de Deus. Então, afirme mentalmente e ore a Deus. Eu ordeno às minhas células cerebrais que mudem, que destruam as ranhuras dos maus hábitos, que fizeram de mim um fantoche. Ó Senhor, incinera-os em Tua luz divina. Suponha que o seu problema é deixar-se tomar pela ira frequentemente e depois sentir-se culpado por ter perdido a calma. Todas as noites e manhãs, decida evitar a ira, vigiando-se cuidadosamente. O primeiro dia poderá ser difícil, mas o segundo poderá ser um pouco mais fácil. O terceiro será ainda mais fácil. Depois de alguns dias, você verá que a vitória é possível. Ao fim de um ano, se mantiver o seu esforço, você será outra pessoa. Oração para obter sabedoria judiciosa. Dá-me sabedoria, para que eu siga alegremente os caminhos da justiça. Que eu desenvolva a faculdade de discernimento própria da alma, que detecta o mal, mesmo em suas formas mais sutis, e que me guia para os caminhos humildes da bondade. A afirmação para eliminar maus hábitos. Paramahansa Yogananda encerrou uma de suas palestras públicas sobre a superação dos hábitos dirigindo-se à plateia com as seguintes palavras: fechem os olhos e pensem no mau hábito do qual queiram livrar-se. Afirmem comigo: estou livre deste hábito agora. Estou livre. Sustentem esse pensamento de liberdade. Esqueçam o mau hábito. Repitam comigo: remodelarei minha consciência. Neste ano, sou uma nova pessoa. E mudarei minha consciência repetidas vezes, até que tenha lançado fora todas as trevas da ignorância e manifestação, a fulgurante luz do Espírito, a imagem do qual fui feito. Oração. Ó Divino Instrutor, faz-me compreender que, embora a tristeza da minha ignorância seja antiquíssima, com o alvorecer da Tua luz, as trevas desaparecerão, como se nunca tivessem existido. Capítulo 9. Felicidade. Se você desistiu de ter a esperança de ser feliz um dia, alegre-se. Jamais perca a esperança. Sua alma, reflexo do espírito eternamente cheio de alegria, é a essência, a própria felicidade. Se é felicidade o que você deseja, tenha. Não há nada que o possa impedir. Atitudes mentais positivas. A felicidade depende até certo ponto de condições externas, mas principalmente das nossas atitudes mentais. Em essência, as condições não são nem boas nem más, são sempre neutras, parecendo ser depreciativas ou animadoras, por causa da atitude mental, triste ou alegre, do indivíduo que as considera. Mude seus pensamentos, se desejar mudar as circunstâncias da sua vida, uma vez
que é o único responsável por seus pensamentos. Somente você poderá mudá-los. Você vai querer fazê-lo quando compreender que cada pensamento cria as coisas de acordo com a sua própria natureza. Lembre-se, está sempre se expressando de acordo com a experiência de pensamentos que tem habitualmente. Portanto, comece agora a ter apenas os pensamentos que lhe trarão saúde e felicidade. O homem precisa compreender que sua própria inteligência controla os átomos do corpo. Ele não deveria se confinar na estreiteza de sua câmara mental. Respire o ar puro dos pensamentos vitais e das opiniões de outras pessoas. Elimine os pensamentos venenosos do desânimo, do descontentamento, da desesperança. Beba vitalidade e receba a nutrição de outras mentes que progrediram material e espiritualmente. Banqueteie-se fartamente com os pensamentos criativos existentes dentro de você e dos outros. Faça longos passeios mentais pelas veredas da autoconfiança. Exercite-se com os instrumentos do juízo, da introspecção e da iniciativa. A mente, sendo o cérebro, a sensibilidade e a percepção de todas as células vivas, pode manter o corpo humano bem disposto ou deprimido. A mente é a rainha e todos os seus súditos celulares se comportam exatamente de acordo com os ditames da Real Senhora. Assim como nos preocupamos com o valor nutritivo de nossas refeições diárias, deveríamos igualmente considerar o potencial nutritivo do cardápio psicológico que diariamente servimos à mente. Você afirma a tristeza todo o tempo, portanto ela existe. Negue-a em sua mente, e ela não existirá mais. Afirmar o eu, desse modo, é o que chamo de herói no homem. É isso que constitui a sua natureza essencial ou divina. A fim de ficar livre da tristeza, o homem tem de afirmar seu eu heróico em todas as suas atitudes diárias. Se você não optar por ser feliz, ninguém poderá torná-lo feliz. Não culpe Deus por isso. E se optar por ser feliz, ninguém poderá torná-lo infeliz. Se ele não nos tivesse dado liberdade para usarmos nossa própria vontade, poderíamos culpá-lo quando nos sentíssemos infelizes. Porém, ele certamente nos deu essa liberdade. Nós é que fazemos da nossa vida o que ela é. Muitas vezes ficamos sofrendo sem fazer um esforço para mudar. É por isso que não encontramos paz e contentamento duradouros. Se perseverássemos, certamente seríamos capazes de superar todas as dificuldades. Precisamos nos esforçar para passar da infelicidade à felicidade, do desânimo à coragem. A raiz da tristeza está na ausência de heroísmo e de coragem no caráter do homem comum. Quando falta o elemento heróico na estrutura mental de uma pessoa, sua mente se torna suscetível às ameaças das tristezas efêmeras da vida. As pessoas de caráter forte, em geral, são as mais felizes. Não culpam os outros pelas dificuldades, que podem geralmente remontar às suas próprias ações e à sua falta de compreensão. Sabem que ninguém tem qualquer poder para acrescentar ou subtrair algo da felicidade delas, a menos que elas próprias sejam tão fracas que permitam que os pensamentos adversos ou as ações maldosas dos outros as afetem. Enquanto o conquistador que existe no homem estiver desperto, nenhuma tristeza poderá projetar sua sombra no limiar de seu coração. Desperte o homem vitorioso em você mesmo. Levante o herói adormecido. E eis aí, nenhuma tristeza jamais o oprimirá novamente. Sua suprema felicidade consiste em estar sempre pronto para desejar aprender e para comportar-se de maneira apropriada. Quanto mais você se aperfeiçoar, mais elevará os demais à sua volta. O homem que se aperfeiçoa é cada vez mais
um homem feliz. E quando mais feliz você se tornar, mais felizes serão as pessoas à sua volta. Evite um tratamento negativo da vida. Porque olhar para os esgotos, quando há tantas coisas adoráveis à nossa volta, pode-se achar defeito até nas maiores obras-primas da arte, da música e da literatura. Não é, porém, melhor usufruir do encanto e da glória dessas obras? Quase todo mundo conhece as figuras dos 3 macaquinhos que ilustram o provérbio: não veja o mal, não ouça o mal, não fale o mal. Dou ênfase ao tratamento positivo. Veja o que é bom, ouça o que é bom, fale o que é bom. Bem e mal, positivo e negativo, ambos existem nesse mundo. Tentando manter a consciência positiva, muitas pessoas ficam com uma mente irracional de pensamentos negativos. É inútil negar que eles existem, mas você não deve temê-los tampouco. Use seu discernimento para analisar os pensamentos equivocados e, em seguida, acabe com eles. A vida tem um lado claro e um lado escuro, pois o mundo da relatividade é feito de luz e sombras. Se permitirem que seus pensamentos habitem no mal, vocês próprios se tornarão repulsivos. Busquem somente o bem em todas as coisas, para que possam absorver a qualidade da beleza. Pensar, ler e repetir afirmações verdadeiras com profunda atenção ajuda a eliminar a negatividade e estabelecer uma atitude positiva em sua mente. Repita as preces e afirmações com profunda concentração, até que você estabeleça um hábito de pensamento, até que se torne tão natural para você pensar do mundo correto quanto havia sido anteriormente pensar negativamente. Libertar-se dos estados negativos de humor. A alegria sempre nova de Deus, intrínseca à alma, é indestrutível. Assim também, sua manifestação na mente nunca poderá ser destruída. Se a pessoa souber como prender a alegria e se não mudar deliberadamente sua atitude mental, tornando-se triste ou alimentar um humor caprichoso. Você é uma imagem de Deus. Deveria comportar-se como um Deus. Mas o que acontece? Logo de manhã cedo, perde a calma e reclama: meu café está frio. Que importa? Por que se alterar por uma coisa tão pequena? Cultive a equanimidade mental, permanecendo absolutamente calmo, livre de toda a ira. Isso é o que você quer. Não deixe nada nem ninguém tirá-lo do sério. Nisso consiste a sua paz. Não permita que nada a usurpe de você. Ressuscite da mesquinhez da vida, das coisas sem importância que o perturbam. Ninguém gosta de infelicidade, porque não se analisar da próxima vez que estiver de mau humor, você verá como está, total e deliberadamente, fazendo-se infeliz. E enquanto você faz isso, os demais à sua volta sentem o desprazer do seu estado mental. Você precisa remover o mau humor de seu espelho mental. Sempre pense em sua mente como um jardim e mantenha-a bela e perfumada com pensamentos divinos. Não deixe que se torne uma peça de lama emprestada de odiosos humores. Se você cultivar as flores celestiais perfumadas de paz e de amor, a abelha da consciência crística virá furtivamente ao seu jardim. Assim como as abelhas procuram apenas as flores que o mel torna doces. Deus só vem quando a sua vida é adoçada pelo mel de seus pensamentos. Cada tipo de humor tem uma causa específica, e ela está dentro de sua própria mente. A introspecção deve ser uma prática diária, para que a pessoa compreenda a natureza de seus humores e aprenda a corrigi-los se forem nocivos. Talvez você se encontre num estado mental de indiferença.
Não importa o que seja sugerido. Você não se interessa. É necessário, então, fazer um esforço consciente para criar algum interesse positivo. Cuidado com a indiferença, que fossiliza seu processo na vida, paralisando a sua força de vontade. Talvez sua disposição seja de desânimo provocado por alguma doença, pelo sentimento de que você jamais recuperará a saúde. Você precisa tentar aplicar as leis do viver correto, que levam a uma vida moral, ativa e saudável, e orar por maior fé no poder curativo de Deus. Suponhamos, ao contrário, que no seu estado mental predomine a convicção de que é um fracasso e que jamais terá êxito na vida. Analise o problema e veja se você realmente fez todo o esforço que poderia ter feito. Você pode dominar o mau humor, por mais terrível que ele seja. Decida que não vai mais ser temperamental. E se o mau humor surgir, a despeito de sua resolução, analise a causa dele e tome uma providência construtiva. Pensamento construtivo é o melhor antídoto contra o mau humor. O mau humor consegue empolgar sua consciência quando você está num estado mental negativo ou passivo. Quando a sua mente está vazia, é exatamente quando ela se torna temperamental. E quando você é temperamental, o diabo vem e adquire influência sobre você. Portanto, desenvolva o pensamento criativo. Sempre que você não esteja fazendo uma atividade física, faça algo de criativo em sua mente. Mantenha a mente ocupada de maneira que não haja tempo para acalentar predisposições negativas. Quando está pensando criativamente, você não sente o corpo ou os humores, você fica sintonizado com o espírito. Nossa inteligência humana foi feita à imagem da inteligência criadora dele, por meio da qual todas as coisas são possíveis. E se não vivermos nessa consciência, tornamo-nos um feixe de humores. Pensando criativamente, destruímos esses humores. Lembre-se de que quando você se sente infeliz, é geralmente porque não visualiza, com a intensidade necessária, as coisas importantes que você tem certeza de que quer realizar na vida. Nem emprega com suficiente perseverança sua força de vontade, sua habilidade criadora e sua paciência, até que os seus sonhos se materializem. Mantenha-se ocupado com coisas construtivas para o seu próprio desenvolvimento e também para o benefício alheio, pois quem deseja entrar no reino de Deus precisa também procurar diariamente fazer o bem aos outros. Se observar esse padrão de conduta, sentirá a reconfortante alegria de saber que está avançando mental, física e espiritualmente. Servir aos outros. A felicidade consiste em fazer os outros felizes, em abandonar os nossos interesses egoístas para dar alegria aos demais. Proporcionar felicidade aos outros é de suma importância para nossa própria felicidade, além de ser uma experiência gratificante. Algumas pessoas só pensam na própria família, nós e mais ninguém. Outros preocupam-se apenas com eles próprios. Como é que eu vou ser feliz? Mas são justamente essas pessoas que não alcançam a felicidade. Viver só para si mesmo é a origem de todo o sofrimento. Prestando serviço aos outros, espiritual, mental e materialmente, você encontrará suas próprias necessidades atendidas. À medida que você esquece de si mesmo, servindo aos outros, descobrirá que, sem tê-lo procurado, a taça de sua própria felicidade ficará repleta. Quando chegou a este mundo, você chorava e todos os demais sorriam. Você deve viver de tal modo que, ao partir, todos chorem, mas você sorria. Quanto mais profundamente meditar, e quanto mais boa vontade tiver para servir,
mais feliz você será. As condições internas da felicidade. Aprenda a levar em vocês todas as condições da felicidade, meditando e sintonizando sua consciência com a eterna, sempre consciente e sempre nova alegria que é Deus. Sua felicidade nunca deveria depender de quaisquer influências externas. Qualquer que seja seu ambiente, não permita que a sua paz interior seja afetada por ele. Quando tem domínio sobre os seus sentimentos, você permanece em seu verdadeiro estado, o real estado do eu. A alma é bem-aventurança, sabedoria, amor, paz. É ser tão feliz que não importa o que esteja fazendo, você sente prazer. Não é isso muito melhor do que passar aturdido pelo mundo como um demônio inquieto, incapaz de achar satisfação em qualquer coisa? Quando está centrado em seu verdadeiro ser, você executa todas as tarefas e aprecia todas as coisas boas com a alegria de Deus. Impregnado com a sua inebriante bem-aventurança, você executa contente todas as ações. Na vida espiritual, a pessoa se torna como uma criança, sem ressentimentos, sem apegos, cheia de vida e alegria. A verdadeira felicidade é capaz de enfrentar os desafios de todas as experiências. Quando conseguir ser crucificado pelos atos errôneos de outrem contra você, e mesmo assim retribuir com amor e perdão, e quando for capaz de manter intacta a divina paz interior, apesar das dolorosas agressões causadas pelas circunstâncias externas, então você conhecerá essa felicidade. Permaneça tranquilo e silencioso, em meditação, todas as noites, durante meia hora, no mínimo, e de preferência por mais tempo antes de deitar, e novamente pela manhã, antes de começar as atividades diárias. Isso produzirá um invencível e inquebrantável hábito interno de felicidade, que o tornará capaz de enfrentar todas as situações difíceis da luta diária pela vida. Com essa imutável felicidade interior, procure atender às exigências das suas necessidades diárias. Se mantiver fechados os olhos de sua concentração, você não poderá ver o incandescente sol da felicidade no seu seio. Mas não importa quão apertados estejam os olhos de sua atenção, permanece o fato de que os raios da felicidade estão sempre tentando penetrar pelas portas fechadas de sua mente. Abra as janelas da tranquilidade e você verá a irrupção súbita do sol, brilhante da alegria, no interior do seu próprio eu. Os alegres raios da alma podem ser percebidos quando você interioriza sua atenção. Você pode ter estas percepções de treinar a sua mente para apreciar o belo cenário de pensamentos no reino invisível e intangível dentro de você. Não procure a felicidade apenas em roupas bonitas, casas limpas, jantares deliciosos, almofadas macias e objetos luxuosos. Eles aprisionarão sua felicidade atrás das grades da superficialidade externa. Agradeço muito o que quer que Deus me dê, mas não sinto falta de nada quando acaba. Uma vez deram-me um belo casaco e um chapéu, um conjunto caro. Começaram então as minhas preocupações. Eu tinha que ter cuidado para não rasgá-los, nem sujá-los. Isso me incomodava um pouco. Eu dizia: Senhor, por que me deste este aborrecimento? Certo dia, fui fazer uma conferência no Trinity Hall, em Los Angeles. Chegando lá, ao tirar o casaco, o Senhor me disse: tire tudo dos bolsos. E eu obedeci. Quando voltei à chapelaria, depois da palestra, o casaco tinha desaparecido. Fiquei irritado e alguém disse: não se preocupe, nós lhe daremos um outro.
e respondi: não estou irritado, porque perdi o casaco, mas porque a pessoa que o levou se esqueceu de levar também o chapéu que combina com ele. Não deixe que os sentimentos o governem. Como pode ser feliz se está todo o tempo preocupado com as suas roupas ou outros pertences? Vista-se decentemente com roupas limpas e esqueça-se delas. Limpe a sua casa e esqueça. Quanto mais depender das condições externas para a sua felicidade, menos felicidade você experimentará. Se você pensar que pode viver feliz esquecendo-se de Deus, está enganado, pois chorará na solidão, vezes sem conta, até compreender que Deus é tudo em tudo, a única realidade do universo. Você foi feito à sua imagem. Jamais encontrará felicidade duradoura em coisa alguma, porque nada é completo, exceto Deus. A felicidade pura que eu encontro na comunhão com o Senhor não pode ser descrita com palavras. Dia e noite estou em estado de alegria. Essa alegria é Deus. Conhecê-lo é realizar os ritos fúnebres de todas as suas tristezas. Ele não exige que você seja estoico e melancólico. Esse não é o conceito correto de Deus, nem a maneira de agradá-lo. Se você não for feliz, não será nem mesmo capaz de encontrá-lo. Quanto mais feliz você for, tanto maior a sua sintonia com ele. Os que o conhecem estão sempre felizes, porque Deus é a própria alegria. Afirmações. Desde o começo do alvorecer, irradiarei minha alegria. Hoje, a todos que encontrar, serei mentalmente a luz do sol, para todos os que cruzarem meu caminho neste dia. Formo novos hábitos de pensar, vendo o bem em tudo e contemplando todas as coisas como a ideia perfeita de Deus tornada manifesta. Decidirei ser feliz em meu próprio interior, agora mesmo, onde hoje estou. Capítulo 10. Dar-se bem com os demais. A felicidade suprema, depois da felicidade divina, é estar em paz com os que nos são próximos, aqueles com quem temos de conviver todos os dias do ano. Quando as pessoas tentam manusear a complicadíssima máquina dos sentimentos humanos sem qualquer treinamento, os resultados são muitas vezes desastrosos. Poucas pessoas compreendem que o principal para nossa felicidade está na arte de entender as leis do comportamento humano. É por isso que tantas pessoas se encontram frequentemente em maus lençóis, com seus amigos, e pior ainda, em constante guerra com os entes queridos no seu próprio lar. Lidar com relacionamentos desarmoniosos. A lei básica para um comportamento humano correto é a autorreforma. Sempre que houver qualquer dificuldade no nosso relacionamento com amigos ou familiares, deveríamos interiormente nos censurar por nos termos colocado numa situação desagradável, tentando sair dela o mais rápida e elegantemente possível. É inútil agravar o problema, reprovando os outros, com gritos, falta de amabilidade e cortesia. Mesmo quando achamos que a culpa é deles, aos entes queridos que sejam geniosos, podemos ensinar a corrigirem suas falhas, dando-lhes um bom exemplo. E isso é 100 vezes melhor do que utilizar palavras ásperas ou presunçosas. Quando há um conflito, pelo menos duas partes estão envolvidas. Portanto, não há briga se você se recusa a dela participar. Se alguém se dirigir a você numa linguagem agressiva, guarde silêncio ou diga: desculpe-me, se fiz algo que o ofendeu, e então permaneça calado.
O homem espiritualizado vence a ira com a calma, extingue querelas com o silêncio, dispersa a desarmonia com palavras suaves e envergonha a descortesia mostrando consideração para com os outros. Não existe ação mais libertadora do que sinceramente oferecer às pessoas gentileza em resposta à grosseria. Nunca seja mesquinho. Não alimente ressentimentos contra quem quer que seja. Prefiro pecadores de bom coração às chamadas pessoas boas que sejam intolerantes e destituídas de compaixão. Ser espiritualizado é ter mente aberta, compreender e perdoar, e ser amigo de todos. Todo o governo romano não teria podido provocar indelicadeza em Cristo. Até mesmo em favor dos que o crucificaram, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Polidez sincera, cortesia interior e boa vontade constante são as panaceias apropriadas para todo mau comportamento. Na maioria das vezes, as pessoas falam e agem partindo de seus próprios pontos de vista. Raramente veem ou procuram ver o lado da outra pessoa. Se por falta de compreensão entrar em conflito com alguém, lembre-se de que é tão culpado quanto o outro, independentemente de quem começou a discussão. Os tolos altercam, os sábios trocam ideias. Ter um temperamento tranquilo não significa que você sempre sorria e concorde com toda a gente. Não importa o que digam essas pessoas. Você contempla a verdade, mas não quer aborrecer ninguém com ela. Isso é um exagero. Os que tentam agir dessa maneira, para agradar a todos, com o desejo de conquistar louvores graças ao seu bom gênio, não têm necessariamente o controle dos próprios sentimentos. Quem quer que controle os sentimentos, segue a verdade. Proclama essa verdade. Sempre que pode e evita aborrecer desnecessariamente quem quer que de qualquer modo não seja receptivo. Sabe quando falar e quando calar, mas nunca compromete seus próprios ideais nem sua paz interna. Tal indivíduo é uma força em favor do bem neste mundo. Devemos nos tornar atraentes usando as finas roupagens de uma linguagem genuinamente cortês. Deveríamos, em primeiro lugar, ser corteses para com os nossos parentes próximos. Sendo capazes disso, habitualmente seremos gentis com todas as outras pessoas. A verdadeira felicidade familiar baseia-se no altar do entendimento e das palavras gentis. Não é necessário concordar com tudo, a fim de exibir amabilidade. Um silêncio tranquilo, sinceridade e palavras amáveis, quer a pessoa esteja concordando, quer esteja discordando, identifica quem sabe comportar-se. Se quer ser amado, comece por amar aqueles que necessitam do seu amor. Se quer que os outros simpatizem com você, comece por mostrar simpatia para com as pessoas a seu redor. Se quer ser respeitado, você tem de aprender a ser respeitoso para com todos, jovens e idosos. Seja o que for que você deseje que os outros sejam, seja isso você primeiro. Verá então que os outros lhe respondem de maneira semelhante. Desenvolver uma personalidade harmoniosa. Seja genuinamente amistoso quando estiver com os outros. Nunca seja desmancha-prazeres. Você não precisa gargalhar como uma hiena, mas também não fique de cara fechada. Simplesmente sorria, seja amável e gentil. Contudo, sorrir exteriormente quando, na verdade, sente raiva ou mágoa interiormente é hipocrisia. Se quiser ser digno de estima, seja sincero. A sinceridade é uma qualidade da alma que Deus deu a todo ser humano, mas nem todos a manifestam. Acima de tudo, seja humilde. Mesmo que tenha admirável força interior, não oprima os demais com a força de sua natureza.
Seja calmo e tenha consideração com eles. Essa é a maneira de desenvolver o magnetismo que fará com que gostem de você. Não tente dar-se bem com os outros adotando atitudes artificiais. Simplesmente seja afetuoso, sempre pronto para ajudar, e sature-se de comunhão divina. Logo você descobrirá que está se dando bem com todos em seu ambiente. No seu relacionamento com os outros, é extremamente necessário reconhecer e apreciar as características que eles esculpiram em si próprios. Se analisar as pessoas com a mente aberta, você as compreenderá melhor e terá mais facilidade em se dar bem com elas. Instantaneamente, será capaz de dizer com que tipo de pessoa está tratando e saberá como lidar com ela. Não converse sobre corridas de cavalos com um filósofo, nem de problemas domésticos com um cientista. Descubra o que interessa ao indivíduo e converse com ele sobre isso, não sobre o que interessa a você, necessariamente. Quando conversar com alguém, não fale demais sobre você mesmo. Procure falar de um assunto que interesse a outra pessoa. E ouça, esse é o modo de ser atraente. Você verá como a sua presença será solicitada. O complexo de inferioridade nasce da secreta consciência de uma fraqueza, real ou imaginária. Na tentativa de compensar essa fraqueza, a pessoa pode construir em torno de si uma armadura de falso orgulho e ostentar um ego exagerado. Então, os que não compreendem a verdadeira causa de tal atitude podem dizer que esse indivíduo tem um complexo de inferioridade. Ambas as manifestações de sua desarmonia interna são destrutivas do autodesenvolvimento. Ambas são alimentadas pela imaginação e pela ignorância dos fatos, ao passo que nenhuma delas é parte da verdadeira e onipotente natureza da alma. Baseie sua autoconfiança na realização verdadeira, acrescida da convicção de que o seu eu real, a alma, não pode de modo algum ser inferior. Então você se libertará de todos os complexos. Se a maioria das pessoas acha que você tem uma personalidade pouco atraente, analise-se. É possível que haja traços no seu jeito de ser que desagradam aos demais. Talvez você fale demais, ou goste de intrometer-se na vida alheia, ou ainda costume apontar os defeitos dos outros, além de lhes dizer como deveriam viver sua vida, sem aceitar sugestão para melhorar a si mesmo. Eis alguns exemplos de traços psicológicos que nos tornam antipáticos aos outros. Consideração pelos outros é uma qualidade maravilhosa. É o maior atrativo que você pode ter. Pratique-a. Se alguém está com sede, a pessoa solícita se antecipa e lhe oferece algo para beber. Consideração significa percepção e atenção em relação aos outros. Quando uma pessoa que tem consideração se acha em companhia de outros, ela manifesta sua percepção intuitiva das necessidades alheias. Pratique a consideração e a bondade, até que você seja uma bela flor que todos gostam de ver. Seja a beleza que está na flor e o poder de atração que há na mente pura. Quando você for atraente desse modo, sempre terá amigos verdadeiros. Você será amado tanto pelos homens quanto por Deus. Superar as emoções negativas. Tudo que partir de você voltará a você. Odeie e receberá ódio em troca. Quando se deixar invadir por emoções e pensamentos desarmoniosos, você está se destruindo. Por que odiar ou ter raiva de alguém? Ame seus inimigos. Por que arder no calor da ira? Se ficar com raiva, trate de superar esse estado imediatamente. Saia para uma caminhada. Conte até 10 ou 15. Ou desvie a mente para algo agradável. Abandone o desejo de represália. Quando você se encoleriza, o cérebro se superaquece
O coração tem problemas com as válvulas. Todo o seu corpo se desvitaliza. Irradie paz e bondade, pois essa é a natureza da imagem de Deus dentro de você. Sua verdadeira natureza. Então ninguém poderá perturbá-lo. Sempre que sentir ciúmes, você é cúmplice da ilusão cósmica de Satã. Sempre que estiver com raiva, é Satã quem o guia. Cada vez que a voz do ciúme, do temor e da ira falar, lembre-se de que essa não é a sua voz. Ordene que ela se vá, mas você não será capaz de expulsar esse mal por mais que tente, enquanto abrigar em sua mente esses sentimentos negativos. Erradique de dentro de você o ciúme, o temor e a ira, de modo que quando um impulso maligno mandá-lo odiar ou ferir, uma outra voz interna mais forte lhe diga: ame e perdoe. Escute essa voz. O ciúme provém de um complexo de inferioridade e se expressa por meio da suspeita e do medo. Significa que a pessoa tem medo de não poder se manter no seu relacionamento com os outros, seja ele conjugal, filial ou social. Se sentir motivo para ter ciúme de alguém, por exemplo, se teme que a pessoa amada transfira sua atenção a outrem, primeiro empenhe-se em compreender se lhe falta alguma coisa interiormente. Aprimore-se, desenvolva-se. A única maneira de conservar o afeto ou respeito de outra pessoa é aplicar a lei do amor e merecer o reconhecimento dela mediante o autoaprimoramento. A satisfação resulta do aperfeiçoamento constante de si, de modo que, ao invés de ter que procurar os outros, eles é que o procurarão. Mesmo enquanto se empenha em melhorar, aprenda a ser ímpar, confiante em suas próprias virtudes e em seu próprio valor. Se quer que os outros creiam em você, lembre-se, não são apenas as suas palavras que produzem efeito, mas sim o que você é e o que você sente interiormente, o que está em sua alma. Procure ser sempre um anjo no seu interior, não importa como os outros ajam. Seja sincero, gentil, afetuoso e compreensivo. Quando alguém se aproximar de você com raiva, mantenha o autocontrole. Não vou me exaltar. Continuarei expressando a calma até que os sentimentos dessa pessoa mudem. Quando um ente querido testa nossa paciência além dos limites, devemos nos retirar para um lugar quieto, trancar a porta, praticar alguns exercícios físicos e relaxar da seguinte maneira. Sente-se numa cadeira firme, com a coluna vertebral ereta. Lentamente inspire e expire 12 vezes. Então, afirme profunda e mentalmente, 10 vezes ou mais: Pai, Tu és harmonia. Que eu reflita a Tua harmonia, harmonia em meu ente querido atacado pelo erro. A pessoa deve afirmar isso até sentir por meio da profunda sensação de paz e tranquila confiança que vai descendo sobre ela, que Deus ouviu e que lhe respondeu. Não são perigosos os seus ensinamentos sobre como controlar as emoções? Perguntou um estudante. Muitos psicólogos dizem que a supressão provoca desajustes mentais e até mesmo doenças físicas. Paramahansa Yogananda respondeu: a supressão é prejudicial, ou seja, nutrir o pensamento de que se quer algo, mas sem fazer nada de construtivo para obtê-lo. O autocontrole é benéfico, isto é, substituir pacientemente os pensamentos errados pelos corretos, transformando as ações reprováveis em ações úteis. Aqueles que permanecem no mal prejudicam a si mesmos. As pessoas que preenchem sua mente com sabedoria e sua vida com atividades construtivas evitam muitos sofrimentos ignóbeis para si próprias. A ira brota apenas de desejos contrariados. Dizia Sri Yukteswar: não espero coisa alguma dos outros, portanto, suas ações não podem estar em oposição aos meus desejos.
Se alguém o magoar profundamente, você guardará lembrança disso. Entretanto, em vez de se concentrar nesse acontecimento, você deveria pensar em todas as coisas boas relativas à pessoa que o magoou e em tudo de bom que você teve na vida. Não ligue para os insultos que recebe. Concentre-se em tentar contemplar Deus no seu inimigo, pois agindo assim, você se livra do maléfico desejo de vingança que destrói a sua paz mental. Plantando rancor sobre rancor ou dando ódio em troca de ódio recebido, não só você aumenta a hostilidade do inimigo a você, mas se envenena física e emocionalmente com sua própria peçonha. Alimente apenas amor pelos outros, em seu coração. Quanto mais você vir o bem neles, tanto mais estabelecerá o bem em si mesmo. Mantenha a consciência do bem. A maneira de tornar boas as pessoas é reconhecer o bem nelas. Não as critique. Permaneça calmo, sereno, sempre dono de si. Verá então como é fácil conviver bem com os outros. Limpe sua mente de toda crítica adversa aos outros. Use um olhar ou uma sugestão para corrigir carinhosamente uma pessoa receptiva. Mas não force a correção e não continue mantendo pensamentos críticos, embora permaneça em silêncio. Pensamentos podem, às vezes, ser mais eficazes do que palavras. A mente humana é a mais poderosa estação transmissora que existe. Se você irradiar constantemente pensamentos positivos com amor, esses pensamentos terão efeito sobre os outros. Da mesma forma, se você irradia ciúme ou ódio, os outros recebem esses pensamentos e respondem de maneira correspondente. Peça a Deus para que o poder dele sustente seus esforços. Se, por exemplo, o marido está se afastando, a esposa deveria orar a Deus: Senhor, ajude-me a ajudar meu marido. Retira do meu coração qualquer traço de ciúme e de ressentimento. Eu oro apenas para que ele compreenda seu erro e mude. Senhor, fica com ele e abençoa-me para que eu faça a minha parte. Se a sua comunhão com Deus for profunda, você verá essa pessoa mudar. É fácil revidar, mas oferecer amor é a melhor maneira de tentar desarmar quem o persegue. Mesmo se não funcionar na hora, ele jamais poderá se esquecer de que quando lhe deu um tapa, você deu amor em troca. Esse amor tem de ser sincero. Quando vem do coração, o amor é mágico. Não espere resultados. Mesmo que seu amor seja desprezado, não dê atenção. Dê amor e esqueça. Nada espere. Então você verá o resultado mágico. Perdão. O Deus de algumas escrituras é vingativo e sempre pronto a nos punir. Mas Jesus nos mostrou a verdadeira natureza de Deus. Ele não destruiu seus inimigos com 12 legiões de anjos, mas em vez disso, superou o mal com o poder do amor divino. Sua ação demonstrou o supremo amor de Deus e o comportamento dos que são unos com Ele. Deve-se perdoar, qualquer que seja a ofensa. Diz o Mahabharata. Foi dito que a continuidade da espécie se deve à capacidade que o homem tem de perdoar. Perdão é santidade. Graças ao perdão, o universo se mantém coeso. O perdão é o poder do poderoso. O perdão é sacrifício. O perdão é quietude da mente. O perdão e a gentileza são as qualidades de quem tem autodomínio. Eles representam a virtude eterna. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Orei profundamente para compreender esse conselho intransigente. Senhor, protestei, é isso impossível?
Quando a voz divina finalmente respondeu, trouxe numa torrente de luz uma renovação de humildade. Quantas vezes por dia, ó homem, eu perdoo a cada um de vocês? Assim como Deus está constantemente nos perdoando, mesmo conhecendo todos os nossos maus pensamentos, aqueles que se encontram em total sintonia com Ele sentem naturalmente o mesmo amor. Em seu coração precisa brotar uma simpatia que aplaca todas as dores dos corações alheios. Aquela mesma simpatia que possibilitou a Jesus dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Seu imenso amor abrangia tudo. Ele poderia ter destruído seus inimigos com um olhar. Entretanto, assim como Deus está nos perdoando ininterruptamente, embora conheça todos os nossos maus pensamentos, essas grandes almas, que estão em sintonia com Ele, também nos dão esse mesmo amor. Se você quer desenvolver a consciência crística, aprenda a ser solidário. Quando um genuíno sentimento pelos outros entra em seu coração, você está começando a manifestar essa grande consciência. O Senhor Krishna disse: o mais elevado yogi é aquele que vê com igual atitude todos os homens. A ira e o ódio nada constroem. O amor traz recompensa. Você pode derrubar uma pessoa, mas quando ela se levantar novamente, tentará destruí-lo. Como então a conquistou? Você não a conquistou. A única maneira de conquistar é pelo amor. E quando não puder conquistar, apenas guarde silêncio, ou vá embora e reze pela pessoa. Esse é o modo como você tem de amar. Se colocar isso em prática na sua vida, você terá uma paz maior do que pode imaginar. Afirmações. Procurarei agradar a todos, mediante ações gentis e cheias de consideração, empenhando-me sempre em desfazer qualquer mal-entendido, consciente ou inconscientemente, causado por mim. Hoje eu perdoo a todos os que algum dia me ofenderam. Dou meu amor a todos os corações sedentos, tanto aos que me amam, quanto aos que não me amam. Capítulo 11. Amor incondicional. Aperfeiçoar os relacionamentos humanos. O mundo como um todo tem esquecido o significado real da palavra amor. O amor tem sido tão maltratado e crucificado pelo homem que muito poucas pessoas sabem o que é o verdadeiro amor. Assim como o azeite está presente em cada partícula da azeitona, o amor permeia cada partícula da criação. Definir o amor, porém, é muito difícil. Pela mesma razão, porque não se pode descrever completamente o sabor de uma laranja. Você tem que provar a fruta para conhecer seu sabor. Assim é com o amor. No sentido universal, o amor é o poder divino de criação, que, na criação, harmoniza, une, prende junto. Aqueles que vivem em sintonia com a força atrativa do amor harmonizam-se com a natureza e com os seus semelhantes e são atraídos para a união bem-aventurada com Deus. O amor comum é egoísta, sobriamente enraizado em desejos e satisfações. Dizia Sri Yukteswar: o amor divino é incondicional, ilimitado, imutável. O fluxo do coração humano desaparece para sempre ao toque extasiante do puro amor. Muitos seres humanos dizem, eu te amo, num dia e rejeitam você no dia seguinte. Isso não é amor. Se o coração de uma pessoa está saturado do amor de Deus, ela é incapaz de ferir alguém propositadamente. Quando você ama a Deus, sem reservas, Ele preenche seu coração com seu amor incondicional por todos. Nenhuma língua humana pode descrever esse amor. O homem comum é incapaz de amar os outros dessa maneira. Autocentralizado na consciência do eu,
mim e meu. Ele ainda não descobriu o Deus onipotente que reside nele e em todos os outros seres. Para mim não há diferença entre essa e aquela pessoa. Vejo todos como almas que são reflexos do Deus único. Não considero ninguém como estranho, pois sei que somos todos parte do Espírito único. Quando você souber, por experiência, o verdadeiro significado da religião, que é conhecer Deus, compreenderá que Ele é o seu eu e que Ele existe, igual e parcialmente em todos os seres. Então você será capaz de amar os outros como seu próprio eu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Na consciência de quem está imerso no divino amor de Deus, não há engano, estreitezas de casta ou credo, nem fronteiras de qualquer espécie. Quando você experimentar esse amor divino, não verá diferença entre flor e fera, entre um ser humano e outro. Você comungará com toda a natureza e amará por igual a toda a humanidade. A compaixão por todos os seres é necessária para a realização divina, pois no próprio Deus transborda essa qualidade. Aqueles que têm um coração terno conseguem se colocar no lugar dos outros, sentir o sofrimento deles e tentar aliviá-lo. O Senhor Krishna ensinou: o melhor tipo de yogi é aquele que sente pelos outros, no prazer ou na dor, do mesmo modo que sente por si mesmo. Bhagavad Gita 6:32. Equilíbrio das qualidades femininas e masculinas. Parece ter sempre existido certa rivalidade entre homem e mulher, mas eles são iguais. Nenhum é superior ao outro. Orgulhe-se do que é nesta vida. Durante o sono, você não sabe se é homem ou mulher. Dizia Sri Yukteswar: assim como um homem, representando o papel de uma mulher, não se torna mulher, da mesma forma a alma, representando tanto o homem quanto a mulher, permanece sem alteração. A alma é a imagem de Deus, imutável, absoluta. Nem sequer admita ser limitado pela consciência de que você é homem ou mulher. Você é uma alma feita à imagem de Deus. O caminho mais sábio é lembrar-se sempre: não sou homem nem mulher, sou espírito. Então você se livrará da consciência limitadora de ambas as tendências. Compreenderá o seu mais alto potencial divino, quer esteja encarnado como homem, quer como mulher. Deus é tanto sabedoria infinita quanto sentimento infinito. Quando se manifestou na criação, deu forma à sua sabedoria na figura do Pai, e deu forma ao seu sentimento na figura da Mãe. Todos os pais e mães estão potencialmente dotados com ambas, a sabedoria paterna e a ternura materna de Deus. Eles têm que aperfeiçoar essas dádivas. O homem divino desenvolve tanto as qualidades paternas quanto as qualidades maternas em si mesmo. O homem argumenta que a mulher é emocional e não sabe raciocinar, e a mulher queixa-se de que o homem não é capaz de sentir. Ambos estão errados. A mulher pode raciocinar, mas o sentimento predomina em sua natureza, e o homem é capaz de sentir, mas nele prepondera a razão. Deus criou essas diferenças mentais e psicológicas a fim de que houvesse uma distinção entre homem e mulher. A união espiritual ideal entre eles tem o propósito de fazer aflorar no homem a sensibilidade latente e a desenvolver a razão oculta na mulher. Foram feitos para se ajudarem mutuamente a desenvolver as puras qualidades divinas da razão e do sentimento perfeitos. Cada sexo deveria fazer um esforço para alcançar o equilíbrio, aprendendo
um com o outro, por meio da amizade e da compreensão. A menos que o homem e a mulher compreendam a natureza um do outro, ignorantemente torturarão um ao outro. Cada um deveria procurar o equilíbrio interno entre razão e sentimento, tornando-se assim uma personalidade integral, um ser humano perfeito. Por meio da comunhão com Deus, você pode alcançar a harmonia e o equilíbrio dessas duas qualidades dentro de você. Nos grandes santos, vemos a combinação ideal das qualidades masculinas e femininas. Jesus era assim, bem como todos os mestres. Quando você tiver atingido esse perfeito equilíbrio, razão, sentimento, terá aprendido uma das principais lições para as quais foi enviado aqui. A humanidade precisa compreender que a natureza básica da alma é espiritual. Para o homem e a mulher encararem-se mutuamente apenas como meio de satisfazerem a luxúria é cortejar a destruição da felicidade. Lentamente, pedacinho por pedacinho, a paz da mente irá embora. O homem deveria procurar ver a Deus na mulher e ajudá-la a compreender a sua natureza espiritual. Ele deveria fazê-la sentir que ela está com ele, não só para satisfazer seu apetite sexual, mas como uma companheira, a quem ele respeita e estima como uma expressão da divindade, e a mulher deve considerar o homem da mesma forma. Quando o homem e a mulher, de uma forma pura e genuína, se amam mutuamente, forma-se entre eles uma completa harmonia de corpo, mente e alma. Quando o amor entre eles se expressa em sua forma mais elevada, o resultado é uma unidade perfeita. Casamento. Duas pessoas que unem suas vidas para se ajudarem mutuamente na busca da realização divina lançam as fundações de seu casamento no alicerce correto, a amizade incondicional. Desenvolver o amor puro e incondicional entre marido e mulher, pai e filho, amigo e amigo, o próprio e todos os demais é a lição que viemos aprender na Terra. O verdadeiro casamento é um laboratório no qual os venenos do egoísmo, temperamento difícil e mau comportamento podem ser despejados no tubo de ensaio da paciência, para serem neutralizados e transformados pelo poder catalítico do amor e do constante esforço para comportar-se com nobreza. Se houver um hábito ou qualidade em seu cônjuge que desperte traços indesejáveis no seu ânimo, você deve procurar compreender o propósito dessa circunstância. Trazer à tona esses venenos ocultos dentro de você, de modo que você possa eliminá-los, purificando, assim, a sua natureza. A melhor coisa que um marido ou esposa pode desejar ao cônjuge é a espiritualidade, pois o desenvolvimento da alma faz aflorar as qualidades divinas da compreensão, paciência, consideração pelo outro e amor. Mas cada um deve lembrar que o desejo pelo crescimento espiritual não pode ser impingido ao outro. Seja você a própria encarnação do amor, e a sua bondade haverá de inspirar todos os seus entes queridos. A menos que os casais conservem na mente a real e elevada finalidade do casamento, talvez jamais desfrutem de uma vida em conjunto realmente feliz. Sexo em demasia, familiaridade excessiva, falta de cortesia, desconfiança, palavras ou atos insultuosos, discussões na frente de crianças ou de visitas, extravagância e o descarregar das dificuldades ou da ira no companheiro deveriam ser evitados para que o casamento seja ideal. O primeiro e mais essencial requisito para um casamento feliz é a unidade das almas, semelhança de ideias e objetivos espirituais, manifestada na vontade prática de atingir esses objetivos
por meio do estudo, do esforço e da autodisciplina. Casais que têm essa unidade de almas poderão tornar o casamento um êxito, mesmo que não se faça presente nenhum outro fundamento desejável para ele. O segundo requisito para um casamento feliz é a similaridade de interesses intelectuais, sociais, relativos ao ambiente, etc. O terceiro e último na ordem de importância, embora usualmente seja considerado em primeiro lugar pelas pessoas não esclarecidas, é a atração física. Esse laço logo perde seu poder atrativo, se o primeiro ou o primeiro e o segundo requisitos faltarem. As pessoas que desejam se casar deveriam primeiro aprender a controlar suas emoções. Duas pessoas colocadas juntas na arena do casamento, sem esse aprendizado, brigarão mais do que adversários numa guerra mundial. As guerras, pelo menos, chegam ao fim, depois de algum tempo, mas alguns cônjuges se envolvem num combate que dura a vida inteira. Imaginar-se-ia que numa sociedade civilizada as pessoas deveriam saber como dar-se bem umas com as outras, mas poucas aprenderam essa arte. Um casamento deveria nutrir-se de elevados ideais e do vinho da inspiração de Deus. Então, ele será uma união feliz e mutuamente benéfica. Se maridos e mulheres que estão acostumados a usar um ao outro para a prática de tiro ao alvo, usando balas de linguagem irada e descortesias, tentassem, em vez disso, entreter um ao outro com o encanto das palavras gentis que consolam a alma, eles criariam uma felicidade renovada na vida familiar. O sexo tem o seu lugar no relacionamento conjugal entre o homem e a mulher, mas se ele se torna o fator primordial desse relacionamento, o amor bate as asas e desaparece por completo. No seu lugar, aparece então a possessividade, a familiaridade excessiva, os maus tratos, a perda da amizade e da compreensão. E embora a atração sexual seja uma das condições sob a qual nasce o amor, o sexo por si só não é amor. O sexo e o amor estão tão afastados um do outro quanto o sol e a lua. Somente quando a qualidade transmutadora do verdadeiro amor é suprema na relação, é que o sexo se torna um meio de exprimir o amor. Aqueles que vivem demasiadamente no plano sexual se perdem e não são capazes de encontrar a satisfação no relacionamento conjugal. Por meio do autocontrole, no qual o sexo não é a emoção determinante, mas apenas incidental em relação ao amor, é que marido e mulher podem saber o que é o amor real. Neste mundo moderno, infelizmente, o amor é quase sempre destruído por causa da ênfase exagerada que se dá à experiência sexual. Os que na vida sexual praticam a moderação natural, não forçada, desenvolvem outras qualidades duradouras no relacionamento marido e mulher: amizade, companheirismo, compreensão, amor recíproco. Por exemplo, Madame Amelita Galli-Curci e seu marido Homer Samuels são o mais perfeito casal que conheci no Ocidente. O amor deles é belo porque eles praticam esses ideais de que falei. Quando se separam, mesmo por um tempo curto, esperam ansiosamente pelo momento de se verem novamente, de estarem na companhia um do outro, de compartilhar ideias e afeto mútuo. Todo indivíduo precisa de um período de solidão ou isolamento, a fim de fazer face às crescentes pressões da vida. Não desrespeite os direitos de independência de cada um. Quando o marido serve a esposa e ela o serve, cada qual com o desejo de ver o outro feliz, a consciência crística, a amorosa inteligência cósmica de Deus, que permeia todos os átomos da criação, começou a expressar-se por meio da consciência deles. Quando duas pessoas sentem uma atração incondicional
uma pela outra e estão prontas para se sacrificarem uma pela outra, estão amando verdadeiramente. Desejar a perfeição para o seu amado e sentir alegria pura ao pensar naquela alma é amor divino. E esse é o amor que há na verdadeira amizade. Meditem juntos, todas as manhãs, e especialmente todas as noites. Tenham um pequeno altar doméstico, onde marido e mulher e filhos se reúnam para oferecer devoção profunda a Deus e unir suas almas para sempre na eterna alegria da consciência cósmica. Quanto mais meditarem juntos, mais profundo se tornará o amor um pelo outro. Amizade. A amizade é o toque de trombeta de Deus, exortando a alma a destruir as subdivisões da consciência do ego, que a separam de todas as outras almas e de Deus. A amizade é a mais pura forma do amor de Deus, porque nasce do livre-arbítrio, do coração, e não nos é imposta pelo instinto familiar. Amigos ideais nunca se separam. Nada é capaz de romper seu relacionamento fraternal. O tesouro da amizade é o seu bem mais valioso, porque o acompanha para além desta vida. Todos os verdadeiros amigos que fez, você os encontrará novamente no lar do Pai, pois o verdadeiro amor jamais se perde. Quando existe a amizade perfeita, ou entre dois corações, ou em um grupo de corações, no relacionamento espiritual, essa amizade aperfeiçoa cada um dos indivíduos. Existe um imã em seu coração, que atrairá os verdadeiros amigos. Esse imã é o altruísmo. Pensar nos outros primeiro. Muito poucas pessoas estão livres do egocentrismo. Entretanto, pode-se desenvolver a qualidade do altruísmo muito facilmente, mediante a prática de pensar nos outros primeiro. Você não pode atrair amigos verdadeiros sem remover do seu próprio caráter as nódoas do egoísmo e de outras propriedades desagradáveis. A suprema arte de fazer amigos é se comportar divinamente, ser espiritualizado, puro, altruísta. Quanto mais suas falhas humanas forem eliminadas e as qualidades divinas vierem à tona, mais amigos você terá. A verdadeira amizade consiste em serem os amigos úteis mutuamente, oferecendo um ao outro entusiasmo nas provações, solidariedade na tristeza, conselho nas dificuldades e auxílio material nas horas de real necessidade. Aquele que ofereceu a sua verdadeira amizade a outrem abandona alegremente os prazeres e os interesses egoístas em favor da felicidade do seu amigo, sem a consciência da perda ou do sacrifício, e sem levar em conta o custo. Quaisquer que sejam as diferenças de opinião existentes entre tais amigos, sempre haverá compreensão e comunicação. Nessa espécie de relacionamento, não obstante as divergências, existe respeito mútuo e estima pela amizade, acima de tudo o mais. A verdadeira amizade, fundamentada em Deus, é o único relacionamento duradouro. Se você declara amizade, tem de querê-la realmente. É preciso que você não mostre uma gentileza ou cooperação exterior enquanto interiormente sente o oposto. A lei espiritual é muito poderosa. Não fique contra os princípios espirituais. Nunca iluda nem seja traiçoeiro. Como amigo, saiba quando não se intrometer, qual é o seu lugar, quando deve ter disposição para cooperar, quando deve ter a vontade de não cooperar. É errado falar a verdade, quando assim agindo, se trai outra pessoa desnecessariamente e sem ser para um bom propósito. Suponha que um homem bebe, mas tenta ocultar isso do resto do mundo. Você conhece sua fraqueza e, em nome da verdade, anuncia aos seus amigos:
Vocês sabem que fulano de tal bebe? Não sabem? Tal observação é inoportuna. Não devemos nos imiscuir na vida alheia. Procure encobrir as falhas dos outros, desde que elas não prejudiquem ninguém. Converse em particular com a pessoa sobre suas falhas, se tiver a oportunidade ou a responsabilidade de ajudá-la, mas nunca fale deliberadamente para ferir alguém, com o pretexto de ajudá-lo. Assim você somente o ajudará a se tornar seu inimigo. É possível também que destrua qualquer desejo que ele pudesse ter tido de melhorar. Ajude seu amigo, sendo para ele uma inspiração mental, estética e espiritual. Nunca seja sarcástico com o amigo. Não o adule, a menos que seja para encorajá-lo. Não concorde com ele quando estiver errado. Seja verdadeiro, seja sincero e a amizade crescerá constantemente. Lembro-me de uma discussão com Sri Yukteswar sobre sinceridade. Eu tinha dito: a sinceridade é tudo. Não, respondeu ele. Sinceridade mais consideração pelos outros é tudo. E continuou: suponha que esteja sentado na sala de sua casa e que haja um novo e belo tapete no chão. Está chovendo lá fora. Um amigo que não vê há muitos anos abre a porta violentamente e entra correndo para saudá-lo. Está certo, disse eu, mas meu guru ainda não tinha completado seu raciocínio. Vocês estavam sinceramente felizes de se verem um ao outro, disse ele. Mas você não teria gostado mais se ele tivesse tido a consideração de tirar as botas enlameadas antes de entrar e estragar o tapete? Tive que concordar que ele estava certo. Não importa o quanto você pense bem de alguém ou quão próximo seja dessa pessoa, é importante adoçar esse relacionamento com boas maneiras e consideração. Então a amizade se torna verdadeiramente maravilhosa e duradoura. A familiaridade que conduz à falta de consideração é muito prejudicial à amizade. Assim como o orvalho ajuda a flor a crescer, da mesma forma, a doçura exterior e interior nutre o desenvolvimento da amizade. A amizade é nobre, frutífera, sagrada. Quando almas distintas marcham em diferença, harmônicas, todavia, assentindo e divergindo, crescendo fulgurantes na diversidade. A amizade, florescente planta celestial, nutrida foste em solo de imensurável amor. Na busca do progresso da alma, em companhia, duas almas que uma a outra as veredas suavizam. Do poema Amizade, no livro Songs of the Soul, de Paramahansa Yogananda. Para ser um amigo verdadeiro e incondicional, seu amor tem de estar ancorado no amor de Deus. Sua vida com Deus é a inspiração por trás da verdadeira amizade divina a todos. Procure aperfeiçoar sua amizade com umas poucas almas. Quando for capaz de lhes dar amizade verdadeiramente incondicional, seu coração estará pronto para oferecer amizade perfeita a todos. E quando conseguir fazer isso, você se tornará divino, como Deus e as grandes almas, que dão amizade a todos os seres, independentemente da personalidade deles. A amizade que se restringe a apenas uma ou duas almas, excluindo as outras, é como um rio que se perde nas areias, jamais alcança o oceano. O rio da amizade divina se alarga enquanto flui, para diante, poderoso e verdadeiro, até desaguar, afinal, na oceânica presença de Deus. A afirmação: ao irradiar amor e boa vontade para os outros, abrirei o canal para que venha a mim o amor de Deus. O amor divino é o ímã que atrai para mim todo o bem. Capítulo 12. Compreender a morte. Embora o homem comum
encare a morte com pavor e tristeza. Aqueles que já se foram conhecem-na como uma experiência maravilhosa de paz e liberdade. Talvez nossas maiores conjecturas sejam a respeito dos seres que amamos. Onde estão? Por que foram afastados de nós? Uma breve despedida e eis que desaparecem por trás do véu da morte. Sentimos-nos tão desamparados e tristes e não há nada a fazer. Quando alguém está morrendo, embora não possa falar, expressa um desejo em sua consciência. A pessoa pensa: estou deixando meus entes queridos. Será que um dia voltarei a vê-los? E os que estão sendo deixados também pensam: estou perdendo-o. Será que ele se lembrará de mim? Será que nos encontraremos novamente? Quando perdi minha mãe nesta vida, prometi a mim mesmo nunca mais me apegar a alguém. Dei meu amor a Deus. Aquela primeira experiência com a morte foi muito grave para mim, mas aprendi muito. Procurei incansavelmente durante meses e anos até encontrar a resposta para o mistério da vida e da morte. Falo por experiência própria. Na morte, você esquece todas as limitações do corpo físico e compreende o quanto é livre. Nos primeiros segundos, existe uma sensação de medo. Medo do desconhecido, de algo estranho à consciência. Em seguida, porém, vem uma grande compreensão. A alma experimenta uma alegre sensação de alívio e liberdade. Você percebe que existe separado do corpo mortal. Todos nós vamos morrer um dia. Portanto, é inútil ter medo da morte. Você não se sente infeliz com a perspectiva de perder a consciência do corpo no sono. Aceita o sono como um desejável estado de liberdade. Assim é a morte, um estado de repouso, uma aposentadoria desta vida. Não há o que temer. Quando a morte chegar, ria dela. A morte é apenas uma experiência a que você está destinado para aprender uma grande lição. Você não pode morrer. Nosso ser real, a alma, é imortal. Podemos ficar por algum tempo adormecidos neste estado, chamado morte. Porém, nunca seremos destruídos. Nós existimos e essa existência é eterna. A onda alcança a praia, depois volta ao mar, mas não se perde. Ela se torna una com o oceano e retorna na forma de uma outra onda. Este corpo veio e desaparecerá, mas a essência da alma que traz dentro dele jamais deixará de existir. Nada poderá extinguir essa consciência eterna. Mesmo uma partícula de matéria ou uma onda de energia é indestrutível. Como a ciência já provou, a alma ou essência espiritual do homem também é indestrutível. A matéria sofre mudanças, a alma submete-se às mais diversas experiências. As mudanças radicais são chamadas de morte, porém a morte, ou mudança de forma, não altera nem destrói a essência espiritual. O corpo é apenas uma roupagem. Quantas vezes você trocou de roupa nesta vida? E nem por isso você diria que mudou. Analogamente, quando abandona essa roupa corporal, por ocasião da morte, você mesmo não muda. É exatamente o mesmo, uma alma imortal, um filho de Deus. A palavra morte é um termo equivocado, pois a morte não existe. Quando está cansado da vida, você simplesmente despe o sobretudo feito de carne e regressa ao mundo astral. O Bhagavad Gita fala de maneira bela e consoladora sobre a imortalidade da alma. O espírito não nasceu, jamais deixará de ser. Não houve um tempo em que ele não era. Fim e começo são apenas sonhos. Sem nascimento nem morte, imutável, para sempre o espírito perdura. A morte não o toca, a despeito de morta parecer sua casa. A morte não é o fim, é uma emancipação temporária, concedida quando o karma,
lei da justiça determina que seu corpo e ambiente atuais já cumpriram seus propósitos. Ou então, quando você está excessivamente desgastado ou exausto pelo sofrimento, para continuar arcando com a carga da existência física. Para os sofredores, a morte é uma ressurreição das dolorosas torturas da carne, num despertar de paz e tranquilidade. Para o idoso, é uma aposentadoria conquistada pelos anos de luta ao longo da vida. Para todos, é um bem-vindo descanso. Quando você pensa que este mundo é invadido pela morte e que o seu corpo também terá que ser descartado, o plano de Deus parece muito cruel. Você não consegue imaginar que ele seja misericordioso. Mas quando você examina o processo da morte com os olhos da sabedoria, vê que, apesar de tudo, trata-se apenas de um pensamento de Deus passando através de um pesadelo de mudanças para chegar a uma bem-aventurada liberdade nele novamente. Santos e pecadores alcançaram por igual liberdade na morte, em maior ou menor grau, de acordo com os seus méritos, no sonho do Senhor, chamado mundo astral, o lugar para onde vão as almas depois da morte. Elas gozam de uma liberdade que jamais conheceram durante a vida na Terra. Portanto, não sinta a pena de quem esteja atravessando a ilusão da morte, porque em pouco tempo ele estará liberto. E uma vez arrancado dessa ilusão, perceberá que, afinal, a morte não foi tão ruim assim. Compreende que sua mortalidade foi apenas um sonho, e se regozija porque agora o fogo não pode queimá-lo, nem a água afogá-lo. Está livre e em segurança. As armas não podem ferir a alma. O fogo não pode queimá-la. A água não pode molhá-la. Nem pode o vento ressecá-la. A alma é imutável. Tudo permeia. Está perenemente tranquila e inamovível. A mesma eternamente. A alma é dita imponderável, não manifestada e imutável. Portanto, sabendo que é assim, não te deves lamentar. Bhagavad Gita 2, 23, 25. A consciência do moribundo encontra-se de repente aliviada do peso do corpo, da necessidade de respirar e de qualquer dor física. A alma então experimenta uma sensação de voar pacificamente, através de um túnel de luz suave e difusa. Em seguida, a alma flutua num estado de sono inconsciente, 1 milhão de vezes mais profundo e mais agradável do que o mais profundo sono que experimentara no corpo físico. O estado após a morte é experimentado de forma distinta, dependendo do modo de vida que as diferentes pessoas tiveram na Terra. Da mesma forma que pessoas diferentes têm sonos com diferentes profundidades e tempos de duração, assim também são as suas experiências depois da morte. O homem bom que trabalha arduamente na fábrica da vida entra num sono profundo, inconsciente e repousante, por um período curto. Então, desperta em algum lugar do mundo astral. Na casa de meu pai há muitas moradas. João 14, 2. Nunca consegui acreditar no céu, observou um novo estudante. Existe mesmo tal lugar? Sim, respondeu Paramahansa Yogananda. Aqueles que amam a Deus e confiam nele vão para lá quando morrem. Nesse plano astral, tem-se o poder de materializar qualquer coisa, imediatamente, meramente pelo pensamento. O corpo astral é feito de luz tremeluzente. Nessas regiões existem cores e sons totalmente desconhecidos na Terra. É um mundo belo e aprazível. A morte não é o fim das coisas, mas sim a transferência das experiências físicas do domínio grosseiro da matéria mutável para as alegrias mais puras no reino astral de luzes multicoloridas. O mundo astral é infinitamente belo, limpo, puro e ordenado, disse Sri Yukteswar.
Não há planetas mortos nem terrenos estéreis. As imperfeições terrestres, ervas daninhas, bactérias, insetos, serpentes, não existem lá. Contrariamente aos vários climas e estações da Terra, os planetas astrais mantêm uma temperatura constante de eterna primavera, com nevadas ocasionais de um branco resplandecente e chuvas de luzes multicoloridas. Nos planetas astrais encontra-se grande abundância de lagos opalescentes, mares brilhantes e rios de arco-íris. As almas na região astral vestem-se com luzes tênues. Elas não se aprisionam em feixes de ossos cobertos de carne. Não carregam molduras pesadas e frágeis, que colidem com outros sólidos, toscos e se quebram. Portanto, na Terra astral não existe guerra entre o corpo humano e outros sólidos oceanos, relâmpagos e doenças. E também não há acidentes, pois todas as coisas coexistem num ambiente de solidariedade e não de antagonismo. Todas as formas de vibração funcionam em harmonia, umas com as outras. Todas as forças vivem em paz e em constante cooperação. As almas, os raios sobre os quais caminham e os raios alaranjados que bebem e comem são todos feitos de luz viva. Essas almas vivem num mútuo relacionamento e cooperação, respirando não oxigênio, mas a alegria do espírito. Amigos de outras vidas facilmente se reconhecem no mundo astral, disse Siri Yukteswar. Regozijando-se na imortalidade da amizade, eles compreendem a indestrutibilidade do amor, tantas vezes posta em dúvida nos momentos das tristes e ilusórias separações da vida terrena. Por que choramos quando morrem nossos entes queridos? Porque nos entristecemos com a nossa própria perda. Se eles nos deixam para cursar em melhores escolas de vida, devíamos nos alegrar, em vez de ficarmos egoisticamente tristes, pois ao irradiar nossos desejos egoístas, podemos mantê-los presos à terra e impedir o progresso deles. O Senhor é sempre novo, e por meio de sua varinha mágica infinita, a morte renovadora. Ele mantém cada objeto criado, cada ser vivo, sempre em manifestação, sempre se remodelando num veículo mais apropriado para as suas inexauríveis formas de expressão. A morte chega ao homem trabalhador como uma promoção a um nível superior, e aos fracassados vem para lhes dar uma nova oportunidade num ambiente diferente. A morte é um ponto culminante da vida. Na morte, a vida busca repouso. É precursora de uma felicidade imensa, a deliciosa liberdade de todas as torturas da carne. A morte elimina automaticamente todas as dores do corpo, assim como o sono elimina o cansaço e as dores de um corpo que trabalhou arduamente. A morte é uma anistia do encarceramento no corpo físico. O homem ignorante vê apenas o muro intransponível da morte, aparentemente ocultando para sempre os amigos queridos. Mas o homem sem apego, o que ama os outros como expressões do Senhor, compreende que na morte os seres amados apenas regressaram para um hausto de alegria em Deus. Quão gloriosa é a vida depois da morte! Você já não tem mais que arrastar a sua velha bagagem de ossos, com todos os seus problemas. Estará livre no céu astral, desembaraçado das limitações físicas. Certa vez, escrevi a respeito da visão que tive de um homem moribundo, visão por meio da qual Deus mostrou-me a atitude correta perante a morte. O jovem estava deitado na cama e o médico lhe disse que só teria mais um dia de vida. Ele respondeu: um dia para alcançar meu amado, quando a morte abrirá os portões da imortalidade e eu ficarei livre das grades do sofrimento. Não chorem por mim. Vocês que ficam nestas praias desoladas,
ainda para se lamentar e deplorar, eu é que tenho pena de vocês. Derramam lágrimas sombrias por mim, chorando a perda que represento para vocês. Mas por vocês eu choro lágrimas de alegria, por estar partindo antes, para o próprio bem de vocês, para acender velas de sabedoria o tempo todo. E esperarei para recebê-los onde eu estiver, com o meu e seu único amado. Ó, meus queridos, exultem com a minha alegria. Paramahansa Yogananda, aqui está parafraseando seu poema, A Resposta Divina do Jovem Moribundo. The Songs of the Soul. Você não sabe o que se passará consigo neste mundo. Tem que continuar a viver e a se preocupar. Aqueles que morrem sentem pena de nós e nos abençoam. Por que sofrer por eles? Contei a história do jovem moribundo para uma senhora que havia perdido o filho. Quando acabei de contar, ela enxugou as lágrimas imediatamente e disse: Nunca senti tanta paz. Estou contente em saber que meu filho está livre. Eu achava que algo horrível tinha lhe acontecido. Quando perder um ente querido, em vez de desesperar-se desarrazoadamente, compreenda que ele se foi para um plano mais elevado, segundo a vontade divina, e que Deus sabe o que é melhor para ele. Alegre-se por ele estar livre. Reze para que o seu amor e boa vontade sejam mensageiros do estímulo que você envia no caminho dele para adiante. Essa atitude o ajuda muito mais. Naturalmente não seríamos humanos se não sentíssemos falta de nossos entes queridos. Mas ao sentirmos a solidão provocada pela ausência deles, não queiramos que apegos egoístas acabem prendendo-os à terra. Uma tristeza excessiva impede que a alma que partiu continue progredindo em direção a uma paz e uma liberdade maiores. Há uma forma acessível de pesar diante da morte, como a expressa por Paramahansa Yogananda, durante o serviço fúnebre que celebrou em memória de Sri Gyanamata, uma de suas primeiras e mais adiantadas discípulas, a quem carinhosamente e respeitosamente chamava de irmã. Ontem à noite, alguém me disse, ao ver lágrimas em meus olhos, que eu deveria me alegrar porque a irmã estava livre na alegria do espírito. Eu disse, sei disso tudo. Quão feliz a irmã está. Como se encerrou esse glorioso capítulo de sua vida. Como se foram as dores de seu corpo. Meu espírito está com o espírito dela em Deus. Estas, porém, são lágrimas de amor, porque deste lado terei saudade dela. Aquela luz fulgurante e humilde que foi a irmã extinguiu-se diante de mim e juntou-se à grande luz. Essa é a minha alegria e a minha tristeza. Estou alegre por estar triste, alegre por ela ter estado conosco, para inspirar tanto amor em nossos corações. Para evitar seus pensamentos aos entes queridos que já partiram, sente-se em silêncio no seu quarto e medite em Deus. Quando sentir a sua paz dentro de você, concentre-se profundamente no centro crístico, o centro da vontade, na ponte entre as sobrancelhas, e irradie seu amor para esses entes queridos que se foram. Visualize no centro crístico a pessoa com quem você quer entrar em contato e envie a essa alma sua vibração de amor, de força e de coragem. Se fizer isso ininterruptamente e não perder a intensidade do seu interesse por esse ser amado, essa alma certamente receberá as vibrações que você enviar. Tais pensamentos dão aos seus entes queridos uma sensação de bem-estar, uma sensação de serem amados. Eles não se esqueceram de você, tanto quanto você não se esqueceu deles. Envie seus pensamentos de amor e boa vontade aos seus entes queridos sempre que se sinta inclinado a isso. Mas faça-o pelo menos uma vez por ano. Talvez em algum aniversário especial. Diga-lhes mentalmente:
Nós nos encontraremos de novo no futuro e continuaremos a desenvolver nosso amor divino e amizade mútua. Se você lhes enviar agora, o tempo todo, seus pensamentos amorosos, algum dia você certamente se encontrarão de novo. Você saberá que esta vida não é o fim, mas apenas um elo na eterna corrente de seu relacionamento com os entes queridos. Afirmação: o oceano do espírito se tornou a pequena borbulha de minha alma. Seja flutuando no nascimento ou desaparecendo na morte, no oceano da percepção cósmica, a pequena borbulha de minha vida não pode morrer. Eu sou consciência indestrutível, protegida no seio da imortalidade do espírito. Capítulo 13. A meta suprema. A humanidade está empenhada numa eterna busca daquele algo mais, que espera lhe trará a felicidade completa e sem fim. Para as almas individuais que procuraram e encontraram Deus, a busca terminou. Ele é esse algo mais. Muitas pessoas talvez duvidem de que encontrar Deus seja a finalidade da vida, mas todos podem aceitar a ideia de que o propósito da vida seja encontrar a felicidade. Eu afirmo que Deus é a felicidade. Ele é a bem-aventurança. Ele é o amor. É a alegria que nunca deixará sua alma. Então, por que você não tenta alcançar essa felicidade? Ninguém mais pode dá-la a você. Você mesmo tem de cultivá-la o tempo todo. Mesmo que a vida lhe tenha dado, em certo momento, tudo o que você queria, riqueza, poder, amigos, passado algum tempo, você se torna de novo insatisfeito e necessita de algo mais. Uma coisa, porém, jamais se tornaria monótona para você: a própria alegria. A experiência interior que todos estão buscando é a felicidade, que é deliciosamente variada, embora sua essência seja imutável. A alegria perene, sempre renovada, é Deus. Encontrando essa alegria dentro de si, você a encontrará em tudo no mundo exterior. Em Deus, você terá acesso à fonte da perene, infindável bem-aventurança. Imagine que esteja sofrendo uma punição que não lhe permita dormir numa hora em que você necessita desesperadamente descansar, e de repente alguém diz: muito bem, agora já pode dormir. Pense na alegria que sentiria no momento em que estivesse a ponto de cair no sono. Multiplique-a por 1.000.000. Nem isso descreveria a alegria sentida na comunhão com Deus. A alegria de Deus é ilimitada, incessante, sempre nova. Corpo, mente, nada poderá perturbá-lo quando estiver nesse estado de consciência. Assim, são a graça e a glória do Senhor, e Ele lhe explicará tudo o que você não tem sido capaz de entender, tudo o que você quer saber. Quando você senta em silêncio na meditação profunda, a alegria borbulha internamente, sem ter sido despertada por qualquer estímulo externo. A alegria da meditação é avassaladora. Aqueles que ainda não alcançaram o silêncio da verdadeira meditação não sabem o que é a verdadeira alegria. Quando a mente e os sentimentos são interiorizados, você começa a sentir a alegria de Deus. Os prazeres dos sentidos não perduram, mas a alegria de Deus é sempre eterna, é incomparável. Encontrar tempo para Deus em sua vida. Tudo tem o seu lugar, mas desperdiçar tempo à custa de sua verdadeira felicidade não é bom. Abandonei todas as atividades desnecessárias, de modo que pudesse meditar e tentar conhecer Deus, de modo que pudesse permanecer dia e noite na sua divina consciência.
Pouquíssimos de nós sabem o quanto podemos alcançar na vida se nos portarmos adequada, sábia e parcimoniosamente. Economizemos nosso tempo. A existência se esgota antes que despertemos e, por isso, não compreendemos o valor do tempo imortal que Deus nos deu. Não desperdice o seu tempo em coisas vãs. Um grande número de pessoas ocupa-se com atividades inconsequentes. Se você lhes pergunta o que tem feito, geralmente dizem: tenho estado atarefado o tempo todo. Porém, mal se lembram com que estiveram tão ocupadas. A qualquer instante, você pode ser solicitado a deixar este mundo. Terá de cancelar todos os seus compromissos. Por que então dar prioridade a atividades que o impedem a dedicar tempo a Deus? Não é sensato. É por causa de Maya, a rede da ilusão cósmica atirada sobre nós, que nos envolvemos com interesses mundanos e esquecemos o Senhor. A crença na necessidade de realizar prioritariamente desejos e deveres menores é a maior ilusão do homem. Lembro-me bem de que durante meu treinamento como jovem discípulo do meu guru, Swami Sri Yukteswar, todos os dias eu prometi a mim mesmo: amanhã meditarei um pouco mais. Um ano inteiro se passou, antes de eu compreender que continuava adiando aquele meu propósito. Imediatamente tomei a resolução de que a minha primeira atividade pela manhã, logo após a higiene diária, seria uma longa meditação. Mas mesmo assim, mal eu me espreguiçava. Me tornava presa dos meus afazeres e atividades diárias. Logo a seguir, resolvi fazer minha meditação primeiro. Assim, aprendi uma grande lição. Em primeiro lugar, vem o meu dever para com Deus, e em seguida, cuido dos meus deveres menores. É importante perceber a diferença entre as suas necessidades e as suas carências. Suas necessidades são poucas, enquanto suas carências podem ser ilimitadas. A fim de encontrar a liberdade e a bem-aventurança, ocupe-se apenas de suas necessidades. Deixe de criar carências ilimitadas e de perseguir o fato da falsa felicidade. Qual é a melhor oração? Perguntou um discípulo. Paramahansa Yogananda respondeu: diga ao Senhor, por favor, faz-me conhecer tua vontade. Não diga, quero isso ou aquilo, mas tenha fé em que Ele sabe o que você necessita. Você verá que consegue coisas muito melhores quando Ele escolhe por você. Se você não consegue ter um pequenino brinquedo material pelo qual tem paixão, não fique ressentido com Deus. Às vezes, é bom não ganharmos aquilo que desejamos. Quando o Pai Divino percebe que seus filhos impulsivos querem mergulhar nas chamas de desejos excessivos ou equivocados atraídos por seu brilho, Ele tenta protegê-los de se queimarem. Deus diz: quando meus filhos pensam que não recebem de mim qualquer resposta às suas preces, é porque não sabem que eu sempre respondo, só que diferentemente do que esperavam de mim. Nem sempre responderei de acordo com os seus desejos, enquanto não tiverem alcançado a perfeição. Somente quando forem perfeitos é que seus pedidos serão, o tempo todo, guiados pela sabedoria. Não é errado dizer ao Senhor que queremos algo. Porém, demonstramos fé muito maior se dissermos simplesmente: Pai Celestial, sei que Tu prevês todas as minhas necessidades. Sustenta-me de acordo com a Tua vontade. Se, por exemplo, um homem ansioso por ter um carro rezar com bastante intensidade, ele o receberá. Mas possuir um carro pode não ser a melhor coisa para ele. Às vezes, o Senhor nos nega pequenos desejos, porque pretende conceder-nos dádivas maiores. Confie mais em Deus. Acredite que Ele, que o criou, há de sustentá-lo.
Deus provou-me que quando está comigo, todas as necessidades da vida se tornam desnecessárias. Consciente disso, você se torna mais saudável, mais alegre, mais generoso do que a média das pessoas. Em todos os sentidos, não busque as coisas pequenas, elas o desviarão de Deus. Comece sua experiência agora, simplifique a vida e seja um rei. A pessoa comum é influenciada pelo seu ambiente mundano. O homem de concentração molda sua própria vida, planeja o seu dia e constata que, ao fim dele, seus planos foram executados. Ele se encontra mais próximo de Deus e de seus objetivos. O homem fraco planeja muitas coisas maravilhosas, mas ao fim do dia, percebe que foi vítima das circunstâncias e dos maus hábitos. Tal pessoa geralmente põe a culpa em todos, menos em si mesma. Lembre-se, não culpe pessoa alguma, exceto a si mesmo, pelas suas dificuldades. Se decidir controlar as circunstâncias de sua vida segundo a lei, elas se ajustarão de acordo com essa decisão. Afinal, você tem de aprender a levar uma vida controlada. Você é o Senhor de cada momento de sua vida. Suponha que você diga a si próprio: a partir de hoje encontrarei tempo para meditar. Faça-o. Sente-se por alguns minutos, pelo menos. No dia seguinte, resolva permanecer um pouco mais de tempo em meditação. E no outro dia, a despeito dos obstáculos, faça um esforço ainda um pouco maior. Enquanto sua consciência não estiver convencida da absoluta importância de Deus, você não a encontrará. Não permita que a vida o engane. Adquira os bons hábitos que conduzem à verdadeira felicidade. Siga uma dieta simples. Exercite o corpo e medite diariamente. Não importa o que aconteça, chova ou faça sol. Se não puder fazer exercícios e meditar pela manhã, faça-o à noite. Reze diariamente. Senhor, mesmo que eu morra ou o mundo desabe, todos os dias encontrarei tempo para estar contigo. Os minutos são mais importantes do que os anos. Se não preencher os minutos da sua vida com o pensar em Deus, os anos vão passar. E quando mais precisar dele, talvez não consiga sentir sua presença. Mas se ocupar os minutos de sua vida com aspirações divinas, os anos ficarão automaticamente saturados por elas. Praticar a presença de Deus. A alegria está em pensar em Deus ininterruptamente. A ânsia por Ele deve ser permanente. Chegará um momento em que a mente não divagará. O momento em que nem mesmo as maiores aflições do corpo, da mente e da alma poderão afastar sua consciência da presença viva de Deus. Isso não é maravilhoso? Viver com Deus, pensar em Deus e sentir Deus o tempo todo, permanecer no castelo de sua presença, de onde nem a morte nem qualquer outra coisa poderá arrancá-lo? Imediatamente, por trás das palavras que você profere, imediatamente por trás de seus pensamentos, imediatamente por trás do amor de seu coração, imediatamente por trás de sua vontade, imediatamente por trás de seu sentido de identidade, está o grande Espírito de Deus. Para os que pensam que Ele está longe, Ele está longe. Mas para aqueles que pensam que Ele está perto, Ele sempre estará perto. O Bhagavad Gita diz: aquele que me percebe em toda parte e contempla todas as coisas em mim, nunca me perde de vista, nem eu jamais o perco de vista. Bhagavad Gita 6:30. O Senhor jamais nos falta. Dizemos que Deus nos é invisível, mas na realidade Ele é visível por meio do colossal universo manifestado. Deus é tudo, não uma única coisa apenas.
Ao olhar a criação aparentemente tão sólida e real, lembre-se sempre de concebê-la como um pensamento de Deus, materializado em forma física. Você pode condicionar a sua mente para compreender isso pouco a pouco, todos os dias. Sempre que contemplar um lindo crepúsculo, pense: Deus está pintando o céu. Ao olhar o rosto de cada pessoa que encontrar, pense interiormente: foi Deus que assumiu essa forma. Adote essa linha de pensamento em todas as suas experiências. O sangue em meu corpo é Deus. A razão em minha mente é Deus. O amor em meu coração é Deus. Tudo que existe é Deus. Yoga é a arte de tudo fazer com a consciência de Deus. Não só quando você medita, mas também quando trabalha. Seus pensamentos devem estar permanentemente ancorados nele. Se você trabalhar com a consciência de que o que faz é para agradar a Deus, essa atividade o une a Ele. Portanto, não imagine que só pode encontrar Deus na meditação. Tanto a meditação quanto a atividade correta são essenciais, como ensina o Bhagavad Gita. Se pensar em Deus enquanto executa os seus deveres neste mundo, você estará mentalmente unido a Ele. Trabalhar para Deus, não para você próprio, é tão bom quanto meditar. Assim, o trabalho ajuda a sua meditação e a meditação ajuda o seu trabalho. O equilíbrio é necessário. Só com meditação você se torna preguiçoso. Com a atividade apenas, a mente se torna mundana e você se esquece de Deus. Fazer coisas para Deus é uma experiência muito pessoal e tão gratificante. Quando de maneira persistente e altruísta você executar todas as ações com os pensamentos inspirados pelo amor de Deus, Ele virá a você. Então compreenderá que é o oceano da vida, que se tornou a pequena onda da existência individual. Essa é a maneira de conhecer o Senhor, pela atividade. Quando em cada ato você pensar nele, antes, durante e depois da ação, ele se revelará a você. Você tem de trabalhar, mas deixe que Deus trabalhe por seu intermédio. Essa é a melhor parte da devoção. Se pensar constantemente que Ele está caminhando por meio de seus pés, está trabalhando por meio de suas mãos, realizando as coisas por meio de sua vontade, você o conhecerá. Qualquer que seja a sua atividade, você sempre está livre para sussurrar a Deus seu amor, até que receba conscientemente sua resposta. Essa é a maneira mais segura de entrar em contato com Ele, em meio à louca agitação da vida contemporânea. O hábito de sussurrar mentalmente a Deus é da maior ajuda para o seu desenvolvimento. Você verá em si mesmo uma mudança, de que gostará muito. Não importa o que faça, Deus deve estar sempre em sua mente. Quando quer ver determinado espetáculo, ou comprar uma roupa ou um carro que admirou, não é verdade que não importa o que esteja fazendo, sua mente fica pensando ininterruptamente em como conseguir essas coisas? Enquanto não satisfazer os seus fortes desejos, a sua mente não descansará. Ela trabalha incessantemente no sentido de satisfazê-los. Do mesmo modo, a sua mente deve estar em Deus, dia e noite. Transmute os desejos pequenos num grande desejo por Ele. Sua mente deve murmurar o tempo todo: noite e dia, noite e dia. Te procuro noite e dia. Essa é a filosofia de vida segundo a qual devemos viver. Não amanhã, mas hoje, neste minuto. Não há desculpa para não pensar em Deus. Dia e noite, remoendo no fundo da sua mente: Deus, Deus, Deus. Em vez de dinheiro, sexo ou fama, esteja você lavando pratos, cavando uma vala, trabalhando num escritório ou num jardim,
quaisquer que sejam os seus afazeres, murmure interiormente: Senhor, manifesta-te a mim. Tu estás aqui mesmo. Estás no sol, estás na grama, estás na água, estás na sala. Tu estás em meu coração. Cada pensamento nosso emite uma sutil vibração própria. Quando você mentalmente profere a palavra a Deus e continua repetindo interiormente esse pensamento, ele emana uma vibração que invoca a presença de Deus. Sempre que sua mente divagar no labirinto dos incontáveis pensamentos mundanos, traga pacientemente de volta a lembrança do Senhor que habita dentro de você. A seu tempo, descobrirá que Ele está sempre com você. Um Deus que conversa com você em sua própria língua. Um Deus cuja face o espreita de cada flor, de cada arbusto, de cada folha de grama. Então você dirá: sou livre, envolto nas teias do Espírito, voo da terra ao céu nas asas da luz. E que alegria absorverá o seu ser. Estabelecer um relacionamento com Deus. Parece-me pouco prático pensar em Deus o tempo todo. Observou um visitante. Paramahansaji respondeu: o mundo concorda com você. E por acaso o mundo é um lugar feliz? A verdadeira felicidade foge do homem que abandona Deus, porque ele é a própria bem-aventurança. Seus devotos na terra vivem num paraíso interior de paz, mas aqueles que o esquecem passam seus dias no inferno de insegurança e decepção, criados por eles próprios. Fazer amizade com o Senhor é ser realmente prático. Cultive o relacionamento com Ele. É possível conhecer Deus tão bem quanto você conhece seu amigo mais querido. Essa é a verdade. Primeiro é preciso ter um conceito concreto de Deus, uma ideia definida por meio da qual se possa estabelecer um relacionamento com Ele. E, em seguida, você tem de meditar e orar, até que essa concepção mental se transforme numa percepção real. Então, você o conhecerá. Se você persistir, o Senhor virá. Há pessoas que descrevem seu Criador como alguém que autoritariamente submete o homem à prova, com a fumaça da ignorância e o fogo do castigo, e que julga os atos humanos com insensível severidade. Elas deturpam assim o verdadeiro conceito de Deus como Pai Celestial, afetuoso e compassivo, atribuindo-lhe a falsa imagem de um tirano vingativo, inflexível, incapaz de perdoar. Mas os devotos que comungam com Deus sabem que é tolice concebê-lo diferente de um ser compassivo, receptáculo infinito de todo amor e bondade. Deus é bem-aventurança eterna. Seu ser é amor, sabedoria e alegria. Ele é tanto impessoal quanto pessoal e se manifesta de qualquer modo que ele queira. Aparece aos seus santos na forma preferida por cada um deles. Um cristão vê Cristo, um hindu vê Krishna, ou a Mãe Divina, e assim por diante. Devotos que o adoram na forma impessoal tornam-se conscientes do Senhor como luz infinita, ou como maravilhoso som de Om, o Verbo primordial, o Espírito Santo, a suprema experiência que o homem pode ter e sentir essa bem-aventurança na qual todos os outros aspectos da divindade, amor, sabedoria e imortalidade estão plenamente incluídos. Mas como poderia eu transmitir com palavras a natureza de Deus? Ele é inefável, indescritível. Só por meio da meditação profunda é que você conhecerá sua singular essência. Prova da resposta de Deus. Senhor, não acho que eu esteja progredindo em minhas meditações.
Nada vejo e nada ouço, disse um estudante. Paramahansa Yogananda respondeu-lhe: busque Deus por amor a Ele próprio. A percepção suprema é senti-lo como bem-aventurança, brotando de suas infinitas profundezas. Não anseie por visões, fenômenos espirituais, nem por experiências emocionantes. O caminho para Deus não é um circo. Uma causa frequente de desapontamento espiritual para o devoto é sua expectativa de que a resposta de Deus venha em forma de um assombroso jorro de iluminação interna. Essa noção equivocada embota a percepção do devoto para as sutis respostas divinas que ocorrem desde o início das práticas meditativas. Deus responde a cada esforço do devoto, a cada apelo devocional. Mesmo como principiante, isso será perceptível na sua própria busca, se aprender a reconhecê-lo como a silenciosa paz interna que chega furtivamente à sua consciência. Essa paz é a primeira prova da presença de Deus no seu interior. Você saberá que foi Ele quem o guiou e inspirou a tomar certas decisões na vida. Você sentirá a força dele dando a você poder para superar maus hábitos e para nutrir as qualidades espirituais. Você o conhecerá como amor e alegria sempre crescentes, que jorram das profundezas do seu ser, transbordando nos relacionamentos da sua vida cotidiana. Quanto maior a paz sentida na meditação, mais próximo você estará de Deus. Ele se aproxima cada vez mais de você, à medida que você entra em meditação mais profunda. A paz da meditação é a linguagem e o abraço consolador de Deus. Portanto, Deus está presente exatamente no trono da paz dentro de você. Encontre-o ali primeiro, e irá encontrá-lo em todos os nobres empreendimentos da vida, nos verdadeiros amigos, na beleza da natureza, nos bons livros, nos bons pensamentos, nas aspirações nobres. Quando tiver a experiência de Deus como paz interna, então você o perceberá como paz existente na harmonia universal de todas as coisas fora de você. Embora eu procure acalmar a mente, não sou capaz de banir os pensamentos inquietos e penetrar no mundo interior, comentou um visitante. Acho que não tenho devoção suficiente. Sentar em silêncio, tentando sentir devoção, frequentemente não leva a nada. Disse Paramahansa Yogananda. É por isso que ensino técnicas científicas de meditação. Pratique-as e você será capaz de desligar a mente das distrações sensoriais e do fluxo incessante dos pensamentos. Por meio de Kriya Yoga, a consciência da pessoa funciona num plano mais elevado. A devoção ao Espírito Infinito, então, surge espontaneamente no seu coração. A prova essencial da autorrealização da consciência de Deus em você é ser verdadeira e incondicionalmente feliz. Se você sente cada vez mais alegria na meditação, ininterruptamente, pode ter certeza de que Deus está manifestando sua presença em você. Às vezes, mesmo devotos verdadeiros pensam que Deus não atende às suas preces. Ele silenciosamente responde por meio das suas leis, mas enquanto não estiver absolutamente seguro em relação ao devoto, ele não responderá abertamente, nem falará com ele. O Senhor do Universo é tão humilde que não fala, pois poderia assim influenciar o livre-arbítrio do devoto, que tem a liberdade de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Uma vez que você o conheça, sem dúvida o amará. Quem poderia resistir ao irresistível? Contudo, você tem de provar o seu amor incondicional a Deus, a fim de conhecê-lo. É preciso que tenha fé. Você tem de saber que enquanto você ora, Ele o está escutando. Então,
ele se revelará a você. Quando Deus não responde às suas orações, é porque você não tem fervor. Se você lhe oferecer simulacros secos de oração, não pode esperar atrair a atenção do Pai Celestial. A única maneira de alcançar Deus por meio de orações é a persistência, a regularidade e a profundidade do fervor. Elimine de sua mente toda a negatividade, como por exemplo o medo, as preocupações, a ira, preenchendo-a com pensamentos de amor, de serviço e de alegre expectativa. No santuário do seu coração precisa estar entronizado um poder, um júbilo, uma paz, Deus. O elemento pessoal na busca de Deus. Existe um elemento pessoal na busca de Deus, que é mais importante do que o domínio de toda a ciência da yoga. O Pai Celestial quer se certificar de que os seus filhos desejam somente a Ele, que eles não se satisfarão com qualquer outra coisa. Quando Deus é levado a sentir que Ele não é mais o primeiro no coração do devoto, ele se afasta, mas ao que diz: ó Senhor, não me importo de não dormir esta noite, contanto que eu esteja contigo. Ele virá, é garantido, saindo de trás das incontáveis telas deste mundo misterioso. O governante da criação se revelará por trás de cada um. Ele fala aos seus devotos verdadeiros. Ele brinca de esconder com eles. Às vezes, ele subitamente revela uma confortadora verdade quando a pessoa está preocupada. A seu tempo, direta ou indiretamente, ele atende todos os desejos de seu devoto. Atrair Deus para que se revele requer um empenho constante e ininterrupto que ninguém lhe pode ensinar. Você tem que desenvolvê-lo sozinho. Pode-se levar um cavalo ao rio, mas não se pode forçá-lo a beber. Porém, quando sentir sede, o cavalo procurará a água com grande determinação. Assim, quando você tiver uma sede imensa pela divindade, quando não der importância indevida a qualquer outra coisa, as provas do mundo ou as provas do corpo, ele virá. O fato mais importante para se triunfar com Deus é possuir esse desejo resoluto. Embora Deus ouça todas as nossas orações, Ele nem sempre responde. Nossa situação é semelhante à da criança que chama a mãe, mas a mãe não acha que seja preciso ir. Ela dá um brinquedo à criança para sossegá-la. Mas quando a criança se recusa a consolar-se com qualquer coisa que não seja a presença materna, ela vai. Se você quiser conhecer Deus, tem que ser como a criança manhosa que chora até que a mãe venha. Não se levante depois de uma ou duas irradiações mentais, mas com uma determinação pessoal ininterrupta, prossiga afirmando, conscientemente, com um anseio cada vez maior em seu coração, sem cessar, até que sinta a crescente emoção da alegria rompendo em todo o seu corpo. Quando sentir a emocionante irrupção da alegria se expandindo no seu coração e em todo o seu corpo, e quando ela continuar a crescer, mesmo depois da meditação, você terá recebido a única prova segura de que Deus respondeu por meio do rádio do seu coração, devocionalmente sintonizado com Ele. Em Deus, você encontrará o amor de todos os corações, achará plenitude, tudo aquilo que o mundo lhe dá e depois retira, deixando-o na dor ou na desilusão. Você encontrará em Deus, em muito maior escala e sem a tristeza subsequente. Ele é o mais próximo do que os que estão próximos, o mais querido entre os queridos. Ame-o, como o avarento ama o dinheiro, como o homem apaixonado ama a sua amada.
como a pessoa que se afoga ama o ar. Quando ansiar por Deus com intensidade, Ele virá a você. O caçador de corações quer apenas o seu amor sincero. Ele é como uma criança. Alguém pode lhe oferecer toda a sua fortuna e ele não a quer. Um outro clama: ó Senhor, eu te amo. E para o coração desse devoto, ele virá correndo. Deus não o forçará a desejá-lo. Acima de tudo, porque Ele quer que o seu amor seja oferecido livremente, sem nenhuma espécie de provação. Eis todo o segredo do jogo deste universo. Aquele que nos criou anseia por nosso amor. Ele quer que lhe demos nosso amor espontaneamente, sem que Ele peça. Nosso amor é a única coisa que Deus não possui, a menos que queiramos concedê-lo a Ele. Assim, veja você, até o Senhor tem algo para obter, nosso amor, e jamais seremos felizes enquanto não lhe dermos. O maior amor que você pode viver é a comunhão com Deus na meditação. O amor entre a alma e o espírito é o amor perfeito, o amor que todos estamos procurando. Quando você medita, o amor cresce. Milhões de emoções atravessam o seu coração. Se meditar profundamente, virá a você um amor tal que a língua humana não pode descrever. Você conhecerá seu divino amor e será capaz de dar esse amor puro aos demais. Se você pudesse sentir pelo menos uma partícula do amor divino, tão grande seria a sua alegria, tão avassaladora, que você não a poderia conter. Se estiver em sintonia com Deus, nossa percepção será ilimitada, permeando todos os recantos do fluxo oceânico da presença divina. Quando se conhece o Espírito e quando conhecemos a nós mesmos como Espírito, não há diferença entre a terra firme e o mar, nem entre a terra e o céu. Tudo é Ele. A dissolução de tudo no Espírito é um estado que ninguém pode descrever. Sente-se uma grande bem-aventurança, plenitude eterna de alegria, conhecimento e amor. O amor de Deus, o amor do Espírito é um amor que tudo consome. Uma vez que você experimente, Ele o levará cada vez mais para os domínios da eternidade. Esse amor jamais será arrancado de seu coração. Ali, ele queimará, e no seu fogo você encontrará o grande magnetismo do Espírito, que arrasta os outros para você e atrai o que quer que você verdadeiramente necessite ou deseje. Eu lhe digo em verdade que todas as minhas perguntas foram respondidas, não pelo homem, mas por Deus. Ele existe, Ele existe. É o Espírito dele que lhes fala por meu intermédio. É do amor dele que lhes falo, frêmito após frêmito. Como brisa suave, o amor dele apodera-se da alma. Dia e noite, semana após semana, ano após ano, continua crescendo. Você não sabe onde vai terminar. E isso é o que você está buscando. Cada um de vocês. Você pensa que quer amor humano e prosperidade, mas por trás dessas coisas é seu Pai quem o está chamando. Se você compreender que Ele é maior que todos os seus dons, você o achará. O homem veio à Terra só para aprender a conhecer a Deus. Não é por outra razão que ele está aqui. Essa é a verdadeira mensagem do Senhor. A todos aqueles que o procuram e o amam, ele fala dessa grande vida onde não há dor, nem velhice, nem guerras, nem morte, apenas uma eterna segurança. Nessa vida, nada é destruído. Existe apenas felicidade inefável, que jamais entendia, uma felicidade sempre nova. É por isso que vale a pena buscar Deus. Todos os que o procuram sinceramente, com toda certeza, o encontrarão.
aqueles que querem amar o Senhor e anseiam por estar em seu reino e que em seus corações desejam sinceramente conhecê-lo, o encontrarão. Você tem de ter por ele um desejo que cresça sempre, dia e noite. Ele reconhecerá seu amor realizando a promessa que lhes fez pela eternidade afora. E você conhecerá uma alegria e uma felicidade intermináveis. Tudo é luz, tudo é alegria, tudo é paz, tudo é amor. Ele é tudo. Orações e afirmações. Ensina-me a encontrar tua presença no altar da minha paz constante e na alegria que jorra da meditação profunda. Abençoa-me para que eu possa te encontrar no templo de cada pensamento e de cada atividade. Encontrando-te dentro de mim, eu te encontrarei fora, em todas as pessoas e em todas as condições.